Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Open Banking Week. Eu sou o Mário Esteves, um dos organizadores do evento, e eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho do que a gente preparou para esse ano. Mas antes disso, não se esqueçam de seguir as páginas do evento, porque durante toda a semana a gente vai estar compartilhando algumas novidades e mais notícias por lá, então fiquem ligados. Para esse ano, a gente está fazendo um evento global, a gente tem mais de 50 horas de conteúdo aí, divididos entre esses 5 dias de evento. A gente está contando com a participação de mais de 80 palestrantes e temos mais de 30 empresas que estão apoiando essa iniciativa, muito engajadas em trazer mais conteúdo relevante sobre o Open Banking para todos vocês. Então, achem um lugarzinho confortável, são muitas horas de evento, mas tenho certeza que vocês vão adorar. Não deixem de entrar em contato com a gente se tiverem qualquer dúvida. E é isso, pessoal. Vejo vocês durante o evento. Hi everyone, hope all is well. My name is Mustafa Kariba. I am based here in the UAE and I'd like to talk to you today about why the UAE and the GCC are a great region for investments. So the GCC, which is the Gulf Cooperation Council, and more specifically the United Arab Emirates, has historically been a source of capital raising and outflow of funds that invested in everything diverse and global. Sovereign wealth institutions in the region are among the wealthiest in the world, and the investment appetite for diversifying national resources of revenue has always been healthy. However, today we are seeing a fundamental change. The GCC is increasingly becoming a destination for capital deployment with ample opportunities for investment in various sectors, such as hydrocarbons, healthcare, education, real estate, to name a few. Financial services has also been one of the sectors that we'll be looking at changing this landscape, with open banking being one important element in this fundamental change. Open banking has gained momentum in many countries globally, making it a core element in the digitalization of financial services. I believe the UAE is well on its way in cementing itself as a leading technology hub in the region, as the drive towards diversifying the economy through technology and innovation continues. Benefiting from a young, tech-savvy and entrepreneurial population, Dubai and Abu Dhabi remain the destination of choice for fintech firms. Today, technology-based companies have been identified as key drivers of growth, supported by an advanced technological infrastructure and government support firmly positioning the UAE as a fast emerging regional hub for startups within the financial sector. Open banking provides an opportunity for innovation in a fast evolving sector, and what that is critical core to the development of the UAE economy. Banks are adopting an agile approach and are focused on utilizing mechanisms to create a new set of customer experiencing, delivering not only security, but also convenience. I believe fintech startups are leading these changes and challenging the status quo by trying to innovate the consumer journey by offering more security and more transaction options to the customers. Although open banking appears to offer many positives, however, there remains many regulatory risks that must be considered, as it's not yet without any risks. Now, furthermore, on why the UAE is a great destination for investment deployment in the region. Ever since the decline of oil prices during the recent economic downturn and the horrific pandemic the world has suffered, the region's governments have had the prospect of looking at different avenues of sustainable national revenues and capital preservation. The oil crisis
has had a positive impact in allowing the regional regimes to explore new avenues of income. Now, as we see higher oil prices come into play, diminishing fiscal deficits, and the continued public spending, this surely is providing much needed support for a stable and solid future. In Abu Dhabi in particular, being home to 6% of the world's proven oil reserves, the economic condition has been supported by the recovery in oil output that is expected next year post the OPEC-led agreement to maintain the production levels, as well as the drive towards diversified investment and greater focus on technology-driven deployment. A big theme I predict in the near future is consolidation, as well as acquisitions outside of the region that will help with the diversification of funding resources and sources of capital inflows. Capital markets regionally and globally are also geared to see an uptick in activity as the year kicks into play. Although as the year progresses and we see a softening of the equities market, it is, in my view, the settling down before the year end, marginal taking to close out the books, and more notably, the quiet before the storm of a strong 2022. The region will see the best and fastest to come in the next few years. Regionally, the robust economies of the UAE and Saudi Arabia continue to lead the pack. The UAE has seen some slowdown since 2015 due to many macroeconomic factors, but is expected to have a robust bounce back in 2022. Government spending is increasing in areas such as infrastructure, renewable resources, and real estate. Furthermore, Saudi Arabia is in a positive momentum given the recent reforms implemented by His Highness Sheikh Mohammed bin Salman, the Crown Prince. The fight against corruption surge that has been going on in the last few years has given great hope to the people and to the positive growth momentum of the economy in general. The initiatives are moving Saudi Arabia away from secular and rigid Islam to more moderate and mainstream Islamic beliefs and practices. The announcement that women will be participating more actively in the economy has given a great positive indication and has been received highly by the international community as good change. The new economic performance targets that His Highness has set are aggressive but achievable and places the kingdom at the forefront of the economic prosperity in the region. Hence, the IMF is now predicting that Saudi GDP will strengthen over the medium term, while non-oil growth is projected to grow and be a positive contributor to the estimated growth in GDP. The regulators, however, in these two regional powerhouses, the UAE and KSA, are also looking at easing business conduct and providing support to previously ailing SME and small business markets. Both nations have additionally made significant progress in establishing medium and long-term budgetary frameworks and at both federal and local levels. All these enhancements will make the transition to open banking much easier and provide a healthier platform for financial services and consumer experience to flourish. Next year is a big one for Saudi, as the economy will be focused on two important factors: reforms and index inclusion initiatives. We are expecting to see a series of reforms, including increased VAT, a hike in electricity tariffs, increase in selective fuel prices, and revised foreign worker visa formats. Additionally, the kingdom's drive to place regional firms headquartered in KSA is critical. The impact could be felt more by the small business entities. However, we anticipate the market dynamics to yet again shrug the underlying fundamentals and take cue from the potential favorable upgrades by both FTSE and MSCI. All these indicators paint a large bullseye, in my belief, on this region for those looking to make significant returns on profits, as well as diversify their investments and deployment. In addition, the benefits from the generous opportunities that will be available in this region are endless. In my view, the GCC is geared to become one of the most robust and rewarding investment destinations in the near future and beyond. Thank you.
G'day everyone. I'd like to start by thanking Bianca and the organisers at Open Banking Week for the opportunity to be here with you all, albeit virtually. I think all of us are really looking forward to one of these days when we're all together in the one place and we can celebrate all of the great work that we're doing. We can challenge one another, we can support one another, and have a few laughs. That would be lovely. Today, I'm here to talk to you about open banking versus reality. It's an interesting topic. What do I mean? Well, in this specific context, I am referring to some of the fundamental assumptions upon which open banking ecosystems around the world have been built, specifically those that relate to the way that individual actors, consumers in this case, are likely to behave in the context of data sharing, often consent-based data sharing. But before we do that, let me give you a tiny little bit of background about me. I've spent most of my career helping leaders and practitioners design products and services for the qualities of trustworthiness. And because of the way that so many organizations now operate, a huge component, a huge part, a huge focus of my career has been applied ethics in tech, responsible innovation, data ethics, privacy, data protection, consent-based data sharing, all of these different interconnected and interrelated issues. Specifically, in the context of open banking, I've had the fortune of working with the open banking implementation entity, with the consumer data right, here in Australia, as a result of direct work with the DSB, the data standards body. Our models, for instance, for consent-based data sharing, codification of consent, which is now starting to happen in the UK, have become really foundational to the way that many of these ecosystems are developing. And I would argue that they're going nowhere near far enough. And we will do our best to continue pushing folks to do better. I've actually designed this presentation in such a way that you can interact with it. So if you see an image, it's likely that you can click on it. It will open a new tab in the browser that you're viewing this from within. And I've designed it in such a way, or designed it that way, to try and encourage folks who are interested to dive deeper into these topics. With that said, let's do just that. I want to start by talking a little bit about trust, generally, and then we'll get a little more specific. Trust is often thought of as being a somewhat binary relational or relationship state. You either trust or you don't. We sort of get that there's more nuance intuitively, but in a lot of cases, the nuance, the ambiguity, and the complexity of trust seems to be poorly understood. And as a result, organizations around the world, ecosystems around the world, are failing to design for the qualities of trustworthiness. Now, if you are interested in diving much deeper into this topic, I can highly recommend TIGTech's latest work. Hilary Sutcliffe and the team there have done a wonderful job. Just click on the visual that you see and you'll be taken directly to that report. But what about in the specific context of trust and people's propensity to share data? Let's zoom in as a starting point to some 2014 research from Ipsos Mori for the Royal Society. What they observed in this body of research was that there is in fact a difference between brand trust and data trust, the trust that an individual places in an organization's data practices. And in most cases, this was back in 2014, in most cases, data trust was lower than brand trust, which is not good. Organizations need this information to operate effectively, to deliver competitive and valuable or meaningful propositions to the broad and diverse group of stakeholders they serve. So why might this be the case? Well, it's probably pretty obvious in some ways, but let's play around with the question anyways. This comes from the 2019 Pew Privacy Study. I'm going to read this out. Americans and privacy: concerned, confused, and feeling a lack of control over their personal
information. Now, in work that we've done over the last few years, for instance, our Day in the Life of Data with the Consumer Policy Research Centre, what we consistently observe is a mental model that goes something like this. I interact with a product or service or with an organisation. I feel powerless. I don't believe I have any agency. I don't believe I can influence the outcome of the experience that I'm interacting with. As a result, I become somewhat apathetic. My apathy behaviorally translates to not caring. And this is often observed in the context of things like upfront terms and conditions experiences, or let's pick a really useful one here, cookie consent notices. Bit of an oxymoron in some ways, but let's just talk about it. What do you do? Think about it. What do you do? How do you behave when you see a cookie consent notice? Do you take the time to dive into the granular detail to understand which parties are gaining access to your data, which tools are being used, the trade-offs that the organization that you're interacting with has made in order to implement this given experience? No, not at all. You do something that we refer to as the agreement bypass bias, a learned behavior, whether it's a distinct behavioral phenomenon, we aren't sure. It could be explained by other cognitive biases that are perhaps better understood based on the existing literature. You actively bypass the agreement without giving it much thought, right? Now, this isn't because you trust. It's because you feel powerless, you've become apathetic. That behaviorally translates to not giving a... You get the picture. Now, fast forwarding a little bit to some more recent research from Frontier Economics and the Open Data Institute, what we can observe here, and this was in a reasonably confined environment, but it was a wonderful study and it is worth referencing, is a direct relationship between trust and the propensity that people have to willingly share data. Now, in the context in which we operate, which are often more nuanced, a specific product or service or a specific component of a product or service, we've been able to demonstrate 8 times uplift in the propensity that people have to willingly share relative to baseline. So huge uplift when we engage in more progressive, more trustworthy practices that enable people to, over time, enhance the quality of the relationship they have with an organization, deepen that relationship through mutual information exchanges. And as a result of that, one of the behaviors we observe is an uplift in people's willingness to happily share information that relates to them. So if this is the case, if there is this data trust deficit or gap, and if it's likely that between 2014 and 2021, this gap has widened, I think that's a reasonable assumption. The research has not been replicated recently, but I think it's a reasonable assumption. We must be asking, well, what do we do? I hope you're asking that. That's certainly what I'm asking. I spend a lot of my days thinking about this. And Baroness O'Neill, has a wonderful TED Talk on this topic, and I'm just going to read this succinct quote. The first step is to be trustworthy. Notice the distinction, focusing on trustworthiness and not trust. We'll come back to that. The second step is to show evidence that we are trustworthy. That's powerful. What do we mean by that? Again, coming back to the TIG Tech work that I referenced, there are these 7 signals, qualities, virtues of trustworthiness. You might think about them slightly different ways. We have intent, acting in the public's interest. We have competence, we have respect, we have openness, we have integrity, we have fairness, we have inclusion. Openness and transparency, obviously related. Why does it make sense to focus on these signals of trustworthiness? There are lots of different reasons. If you were to focus, for instance, in the context of designing an open banking ecosystem on these 7 signals of trustworthiness, you could categorize them, you could break them down into their component parts, and you could define specific actions and measurement infrastructure, key metrics to determine how effectively you are performing in any of these categories, these signals of trustworthiness, as a result of first identifying them. If you are to try and design for trust, which is a variable outcome that you can influence, but remember, trust is given to you,
right? You can argue it's earned to an extent, but it's given to you. You cannot control it, right? But you have far more influence on the ecosystems, or in this particular case, if you represent an organization, a distinct organization participating in open banking somewhere around the world, you can define these qualities or signals of trustworthiness. You can break them down into component parts. You can define specific actions. You can embed specific measurement infrastructure. And you can progress towards consistently and systematically enhancing these qualities of trustworthiness. And what can you do as a result of that? Well, you can pretty safely assume that you will become more trusted. There's some variance there, but you can pretty safely assume that you will become more trusted. Now, let's get a little bit more granular, a little bit more focused. Back in 2019, when we were hired in Australia by the data standards body for different projects, but the second of which looked at the notion of consent management and revocation. And we conducted a body of research to try and understand how people might behave. Really important, right? A lot of this stuff is super speculative. It lacks sort of inherent empiricism. We are making a bunch of assumptions when we design these ecosystems. They're pretty exclusive by design. Like, when was the last time that actual representatives of these democratic societies that we're designing these open banking ecosystems for actively participated in the design of the ecosystem in the first place? The answer is never. So let's be clear on that, but I will move on. That's probably a topic for another discussion. What we were able to demonstrate in this research, which we can't assign any considerable confidence to because it's in a lab setting, we're talking about simulating a specific situational context and observing proxy behaviors, right? This is not like a randomized control trial of sorts. So keep that in mind. But what we were able to simulate when we looked at the way that open banking, in this particular case, the consumer data right, was being proposed versus a model that we designed, which was more inherently consumer-centric, where instead of individuals having many, many dashboards from which to potentially interact with data sharing events, they had one centrally accessible dashboard. There's a lot of technical detail to support that, and if you're interested, reach out to me. We can share that with you. We were able to demonstrate significant uplift in the intentionality with which people actively shared their information. It's a really important insight, and arguably it's yet to be acted upon. Hence why I said at the start, we've got a long way to go. Now, when it comes to consent, consent's a tricky issue. Is consent feasible given the way the world now works? That's an open question, but I would argue that it is highly flawed in a variety of different ways. Now, as many of us know, PSD2 consent and GDPR consent are different, but in many cases in different jurisdictions around the world, the spirit of consent is reasonably consistent. What we're effectively proposing is that people are presented with accurate, timely information and that they are able to make an informed choice without detriment. Right? Those are the basic conditions at the highest level. We're talking about the flying through the sky at 38,000 foot right here. But what can we do near immediately to improve this process? Number one, we can conduct more rigorous research. We can engage with behavioral scientists to conduct randomized control trials where we actually put different ways of presenting a consent-based data sharing experience to the test. We can utilize insights from the behavioral sciences, from human-centered design and from traditional legal practice, and do something like better disclosure, where we utilize different information design patterns to increase the likelihood that people understand. We can prioritize different metrics, like instead of optimizing for positive consent, which if you do that, by the way, means it's not consent at all. Again, maybe an issue for another time. We optimize for whether or not the action is informed. We try and decrease the time it takes to take that informed action without muddying the waters, so to speak, without limiting people's ability to understand and to act. And we recognize that much of what we're proposing does not map to reality,
We are proposing people are informed and actively and willingly share their data. That is not how data sharing works today. Data sharing is passive, it is pervasive. We are constantly under surveillance. We feel apathetic. That behaviorally translates to not giving a, remember, you can insert the expletive. What I'd like to do is wrap up by inviting you, all of you, I know there's thousands of you watching this, to join us on the journey. By us, I mean a community of practice, practitioners and leaders from all around the world, connecting, collaborating in a highly coordinated manner to ask and answer these tricky, these challenging questions that we are asking all around the world in digital society. Again, thank you so much for being here with me today. Thank you, Bianca and the team at Open Banking Week, for the opportunity. I'm excited to connect and to interact with a bunch of you over the coming months and over the coming years. Bye for now. Hi, my name is Bianca Lopez. I'm the co-founder of Tail and a proud founder and member of Open Banking Week. And I'm super excited to bring one of the most hyped companies and a brilliant human, originally from Poland, speaking to me from Singapore right now, I believe, the managing director of Kraken. Jacob, hi. Thanks for talking to me. Thanks, Bianca, yes, thank you very much for having me. Very happy to speak with you about everything fintech, everything open banking, and also what we're doing at Kraken. Amazing. So before we go to the company and open banking and all the interesting things around digital currencies in the digital economy space, I usually like to get to know the human I'm talking to. So tell me a little bit about your story. You've been around some pretty big names like Revolut, but like, how did you get into this space? I think it's funny because it's all kind of a chain of events for me. So I actually started my career in a copycat of Amazon in Southeast Asia. At that point of time, I was fresh out of business school.
And obviously, 99% of my class wanted to go into either investment banking or consulting. And this is also something that I considered. And at the same time, I was actually writing a master thesis about financing of early stage startups. And at that point of time, I was also researching a company in Europe called Rocket Internet that was literally taking ideas from the US, copying them, hiring a team of people mostly from Europe, and to launch the entity in different jurisdictions in LATAM, but also in Southeast Asia. I think these were the two regions. So yeah, I kind of thought that that's a cool idea, and I thought that why not just apply there. A couple of interviews later, they just told me, well, would you be okay to jump on a plane to go to Malaysia tomorrow, so you can start working? And I thought, if you're 20 something, I thought that's pretty cool. And I thought that's like a rocket ride. You're like, okay, I'm totally ready. Yeah, I just thought that I'm going to regret more not hopping on that plane than not being an investment banker. So it kind of all started from there, where I started really enjoying building companies, even though it wasn't e-commerce. Yeah. And then I actually was experienced the problems within financial services firsthand. So after Singapore, I moved to Hong Kong. I was working crazy hours in Hong Kong, and banking system in Hong Kong, it maybe still is 10 years behind everyone else. So I had to use my Singapore card to pay for everything in Hong Kong, which just cost me a fortune with the FX spreads, ATM fees, everything all together. Having a financial background, experiencing building companies, then I thought, well, maybe this whole fintech hype that was 2014, 2015, there's actually something to it, because I'm experiencing the problem myself. Being a Polish guy in Hong Kong, using a Singapore card, paying a fortune for every single transaction and the conversion fees. So this is how I learned about Revolut. Fast forward, I thought that, well, I like building companies, and there's this problem that I'm experiencing. Seems like a good company to join. So pinged the CEO on LinkedIn, and a couple of interviews later, I was on my flight to London. And this is how my journey with fintech started. Actually, very painful start when it comes to really experiencing the problem that at that point of time Revolut was solving, which was the international transfers, payment with your card abroad, and paying ridiculous FX fees. So yeah, I thought, why not be a part of a solution to that? And this is how it all kind of started. When you first realized that the problem was about people, did you have that connection before when you were like, because I often find I sometimes still talk to my friends, we have similar backgrounds in education at least, and I still have friends that work in investment banking, and it kind of is, a few of them are turning the corner, but a lot of them are still far removed from really realizing this isn't a hype. Was that kind of what the mentality shift was for you when you look at how, at least now in Kraken, the focus is a lot on the people using the platform, on making this easy? And was that kind of always been kind of inherent in you? And you think a little bit of why you made the decision to now be a Kraken? I think everything evolves. I think all these things, and I think it will evolve as well. And I think being customer centric kind of strikes you whenever you're working for a consumer company, which I worked at Lazada. Amazon, I think, motto is that they're customer obsessed and customer first. And this is something that strikes you, is that you're building a product for the people. You're not in services business, just like consulting or investment banking, but you're actually building something for people, and it actually makes a big difference on how the product looks like. So in general, I think this is something that was a very good lesson. I think in general, like online business 101, starting from e-commerce at that point of time, so early 2012, 2013 was a good start to understand online business, because everything is e-commerce. At the end of the day, you're just selling things online, whatever it's a product or service. E-commerce is just a core, but whatever Revolut does or whatever Kraken does, we're all selling. We're all kind of e-commerce companies. We're just selling different things. So I think the basics that I got from that and learning of being customer obsessed is something that's stayed with me. I was very happy to see that Revolut thought about it in exactly the same way, and Kraken thinks about it exactly the same way, where you just want to create this best user experience that is out there.
And whenever you have the best product and you're competitive in pricing, you're always going to win. So this is also something that is the same for Revolut, same for Kraken. And it's also good that our visions are aligned on how to really build successful companies in the long term. So this is how I would think about it. For people out there that don't know what Kraken is, I'm going to take a step back before we go there. As the world is getting further and further digitized, we know and hear the buzz around things like digital currencies. We all have seen the hype around, and the reality around the world of Bitcoin, Ethereum. For people that don't really know this space, how would you describe the opportunity and perhaps the dynamics around the digital asset space? Sure. So I think the way that I thought about cryptocurrencies in general, and you know, the reason why I wanted to join crypto was our Revolut, seeing that there's still a lot of things that financial institutions that Revolut was working with. There's still a better way to do a lot of different things when it comes to payments, when it comes to money transfers. I mean, if we just take a step back and if we think about e-commerce and if we think about how life looked like before e-commerce, when everything was retail and then e-commerce changed that everything suddenly becomes online. I think when it comes to financial services, we are seeing this similar transition where if you think about payments, everything was paid in cash. Where we are right now, that is already changing. We have companies that are becoming digitized, so digital banks, neobanks like Revolut, etc. Where we're all heading ultimately is basically putting everything on all the transactions or everything financial services on a blockchain. And this is where we're heading towards crypto. So when it comes to like really simplifying what digital assets are, is that whenever you have a string of zeros and ones, which makes it a binary code, this makes the whole digital part of digital assets, and assets meaning that someone has a right to something. Either it's a store of value or it's a right to basically exchange or a mean of exchange. And this is what digital assets are. And cryptocurrencies are basically a subset of digital assets that are basically more focused on the store of value and exchange part. Other things that are not considered crypto and are considered digital assets are, for example, NFTs. So we've seen recently that a big hype about the way that people are you know, Banksy is basically or someone bought a Banksy image, destroyed it, and then sold it as NFT. You know, it's not made to be a mean of exchange. It's just a way to basically put a physical assets into a string of zero and ones, and digitize the ownership of a particular asset. But it's not a mean to store value, and it's not a mean to basically exchange value. So in a really simple terms, digital assets are trying to put the right or ownership in this string of zeros and ones, and cryptocurrencies are a way for us to basically exchange or store value, which is very similar to, that's why they're called currencies, because they're very similar to British pounds and US dollars, with the difference that there's not a centralized entity that is actually controlling it. So this is the philosophical aspect of it, that many people like cryptocurrencies because it's peer-to-peer and is decentralized compared to a centralized institution that actually has control over the network of and supply of all the assets. So in a very simple terms, this is basically how I would define it. And we can see that this seems like, if you look at other industries, this just seems like a natural evolution of where things are going to be going. We still do not know whether it's going to be 100% Bitcoin for payments, or if it's going to be 100% Ethereum when it comes to, you know, the building the applications, the new wave of applications. But we know that there's something into it, and this is what drove me to this industry. That I'm 100% sure that this is the future, and we are yet to see exactly which are going to be the most successful projects within digital assets and cryptocurrencies per se. I couldn't agree more with you. I love your explanation. And I try usually to explain to people that are outside of the space, is like, think about it. A lot of things, we do have digital representations. Like, think back of how we had the Sims and we had these things, and we live in these parallel worlds. We're constructing them all the time. The financial industry is just finding a way of hopefully regulating some of that, providing some technology to safeguard that environment of trade that effectively has been in humanity since, well,
we've existed, and it's taken a lot of form. So I'm glad to hear from somebody else who has a fancier title than me to say that this is the future. I've been trying to tell banks that this isn't a nice to have or an innovation project. This is just a way that a lot of things are going to happen in your balance sheet. So are you ready or are you not? Yeah. When you look at the readiness, and Kraken operates with a global mindset, there's a lot of regulatory and efficiency that still needs to be put in the system for this to truly be, as it sounds, digital and seamless. We all know that the basic sort of parameters of economics around supply and demand work around miners and work around pricing, and dynamic pricing is already a reality in this market. But what are some of the challenges that not only Kraken, but broadly you see ahead of this new open finance or digital economy? Maybe you can also tell me what your preference is on the name, even though we both just agree it is the future. Everything will be digital and physical. So maybe we won't need to call it eventually. So I think when it comes to challenges that I think are going to be overcome really soon is whenever we actually see governments that are going to be issuing their own cryptocurrencies or centrally backed currencies. And I think this is going to be a wave that after initial countries, which, you know, it's been already publicly announced, some governments said that they're going to be issuing their own currencies, digital currencies. I think this is just going to be a domino effect that it's going to be putting even further vote of confidence for crypto in general. I think we already have use cases when it comes to Bitcoin. More and more financial institutions, established financial institutions, are using it as a mean of storing value, and also companies that are just like Tesla or MicroStrategy, that are already understanding the value of it, that they're thinking that it makes sense to basically put some part of your assets into Bitcoin to preserve the value that they've already got. This is just one example of a use case that we are already seeing. I think the second part is, as I mentioned, with the central backed digital currencies by big governments. So this is going to be the second one. And I think what we're going to see is whenever it actually gets adopted within the wider space of publicly listed companies, everyone is going to be much more familiar with the concept of basically either storing value, of transferring value, exchanges, payments, or international transfers. That is going to be normal for people to basically use this technology, because ultimately I don't think in many cases this is going to be changing or adding additional service of what we're already doing. We're still going to be sending money, we're still going to be paying our friends, we're still going to pay for goods and services. I think what this really does is just to make things way more efficient behind the scenes. So whenever we're discussing blockchain, which is one of the most hyped out words right now, it's actually a backend technology of how things can be running in a more smooth way. So for me, I wouldn't see it more as challenges. I see it as normal growing pains that in many cases we're still not yet there, but there are already first examples of companies or first example of governments that are really adopting the technology for running the country or running the company in a more efficient way. When you look at regulatory regimes like open banking, the whole reason why we're coming together here, you're speaking to me from a country that has been really fast forward moving and understanding the importance of creating an international sandbox and advancing some of the standards around Singapore. But this is popping up all over the world. And you and I briefly before I hit the record button and another time talked about the opportunity also in LATAM. I totally hear you on the fact that the serious players, the bank, the central bank, the traditional large enterprises that are considered successful, once they enter the space, this kind of legitimizes and brings a level playing field. One of the things that I wonder around the legislation, and I wonder around the opportunity, is when you look at the spreads around this market, they're like being back in the 80s in investment banking. There's a lot of room because efficiency creates value. Do you see a future where if the legislation were to be successful and everybody's on the same playing field, that this becomes about providing what to the client? What is the value? What is the centricity then?
Yeah, I think in general, and also speaking from Singapore, I can see firsthand where well-written regulation always works for both sides. I think whenever the companies are innovating with new products and services, it is in the role of financial regulators is to ensure the safety of funds and safety of the services that the entities are providing. So Singapore is a good example when it comes to, for example, payments and when it comes to crypto of really having this well-adjusted regulation that it's balancing innovation and balancing mitigation of risks. I think there will be many more regulators that are going to be following what Singapore is doing in this regard. My personal view is this balanced approach is best, because if we go into too much regulation, that's going to kill the innovation aspect of it. However, whenever you do full deregulation, I think there are still a lot of risks that speaking from a consumer side, I just want to ensure whenever I'm, for example, in Singapore, that my money is safe. Because it is kept at an institution that there's some oversight over it. So this is my personal view about how I think about regulation and innovation. I think there's an art and science to it. I think Singapore has done a really good job in balancing these two things. And yeah, we'll definitely see more and more similar developments around the world. And this is exactly the same thing when it comes to, let's say, Europe, PSD2 and open banking, when there is a framework that tries to capture all the implications of companies that are actually providing these services, ensuring the safety of its users. So I think a well-written regulation works best for both sides, for companies, because it sets out a clear framework of what is needed and in order to be providing this type of services, and it gives peace of mind to consumers, especially when it comes to financial services where your money and many times your savings are involved, that these things are safe, and that there are some mitigants around safeguarding, mitigants about technology risks that have to be met in order for company to be actually functioning. So well, I'm very happy being in Singapore that the ecosystem and framework has been developed. When you mentioned sandboxes for companies, I think it's a great idea, and I think whenever some first initial use cases of why well-written regulation is very important will happen when we see from Europe or from Singapore, from other countries, superstar companies that are going to be appearing because of this and flourishing. I think many countries will see, okay, there's a lot of opportunities, a lot of business to be made if we do it right, which will create a use case of why it has to be done, and it has to be done in a good way. I couldn't agree more. And I think it brings up a topic that I know you and I have a shared passion for, which is around identity. Other than an obvious need for a serious conversation around identity that has to happen in a global level. There's some talks around this, as some countries have realized that this isn't just an open banking world. Australia is talking about open data framework. A lot of companies are talking about embedded finance as a reality. What other technologies or kind of tectonic plates? I called identity quite foundational. If we can't figure that out, the identity of me and my things, whether they're going to be my NFTs in the future or everything else, we're going to keep having the bad guys kind of harming humanity at large. What other things that you get excited about that you think are either an opportunity or something that you at Kraken are actively looking at, figuring it out how to solve, so we can unlock this value of what becomes possible when this is solved? So I think you've touched on identity, and that's a great topic. I think also coming back to Singapore, in Singapore, it literally takes a couple of clicks working with the government database that it's called MyInfo, for financial institutions to actually work together and be able to tap into this database and verify its users. And it's a great example of how you can actually not sacrifice of quality of your compliance and quality of your checks that you're doing, and still be able to provide a great user experience. Because on two other spectrums that you can go wrong is that either you provide a great user experience and you're not doing your job well when it comes to identifying your users,
or it takes you days to verify your users and you do the right job. But we as millennials want to do things fast, and if there's an app that we want to use, if it takes more than 5 seconds, you've already lost my interest. So I think in Singapore has solved it in a way that there's a government database with great APIs that you can plug in and a team behind it, where you're able to actually identify users from Singapore in a matter of seconds, and this government is kept up to date. And you're able to still plug to it in a really easy way. So this is one thing when it comes to mind, that it's really done right. I think what I'm most excited about when it comes to new developments in general is the whole area of decentralized finance. I think it blows my mind that right now there are solutions that are being built that allow you to take out a loan or put money in that is no intermediary between borrowers and people that are actually lending funds. And what makes it great is that everything is basically introduced through an algorithm or through a protocol, and that it's automatically adjusting the rates of lending. So for me, we knew that lending has been an industry that it's a couple of 100 years old, and there's always a bank or some other lender institution that was in between two parties, a party that was depositing funds and the party that was taking out loans. Right now, there are actually solutions that are being built to completely decentralize that, and they're able to provide this service just through an algorithm and through a protocol that is basically putting the rules on how this should be done. I think this is going to be definitely changing the way that we're thinking about the financial services in general, especially in times where previously the role of a financial institution was always to be trusted in the first place. You wanted to ensure that your funds are protected, and you wanted to trust the institution that you're facing. Right now, you're able to do it in a more efficient way, more in a peer-to-peer manner, everything on a protocol without anyone interfering in this. So I think we're very early when it comes to adoption of this technology, and this is something that I'm very excited about when it comes to exchanging means of exchange, or when it comes to means of depositing and lending funds. I think the whole concept of DeFi is we're still early, and it's definitely going to be one of the top subsectors of the financial industry that is going to be growing, in my opinion, the fastest in the next few years. I couldn't agree more. And I think a lot of countries, especially where Open Banking Week was born, which is Brazil, has a lot of opportunity for that to happen. Not only talking about the efficiency that technology brings, but a cost of acquisition that sometimes is prohibiting, as you said, the parameters of lending, on even just credibility alone, or the data that was previously available to build propensity models that make sense. Today have evolved so much. How come we haven't gotten there? And I hope that some of these legislations, as you said, don't stop and stomp innovation, but allow it to happen in a safe, ethical manner where we bring conversations around privacy and awareness of consumers. And I agree with you that this is not just a hype. This is actually a change. And when you look at the facts and the costs and the future, it makes a ton of sense on that evolution. When you look at Kraken, what are you most excited about for its future? I have to admit, I often find myself thinking, will there be stock exchanges that are sovereignty based in the future, or will they reside as the digital stock exchanges or value exchanges of the future? What is some of what the future holds? Everybody out there has been watching pretty closely. Coinbase IPO, some recent developments in the market. What do you get excited about being the MD of Kraken? I think what I'm excited about the most, and there are plenty of things that I'm excited when it comes to the future of Kraken, and maybe referring to some of the points that you've just mentioned. I'm sure that this is just a beginning of the things that we can be providing, and the future can be looking exactly like you've mentioned. When it comes to what Kraken is already working on, which I think it's extremely innovative, and we're going to be the first ones to actually develop something like this, is Kraken Bank. So we were the first crypto exchange that has gotten a bank charter in the US, and we're in the midst of operationalizing our banking operations. So
whenever you see the development of companies within the crypto space that are trying to do what the incumbents were doing, and incumbents trying to do what the crypto exchanges are already doing, you see these two worlds are actually molding. So I'm very happy being at Kraken that is at the forefront of this innovation, and I'm extremely excited for us to actually be able to ship our banking product soon. Are you going to get into a bit of the social token hype? Do you see that being a bit of the future, that perhaps if client centricity is important and this becomes more than a hype, that Kraken would look into? Well, I think when it comes to these type of tokens, I think why not? I think we as an exchange, we definitely need to think about the security of our users, and we need to think about ensuring that the things that are being listed on Kraken are actually legit, and there's a team behind it, and there's a technology that is being understood. So I think for us, we whenever there are interesting things, and there will be more interesting things that are going to be happening soon. So our role is to ensure as a company that we are able to provide as many interesting projects to our clients as possible. And there will be many different types of tokens and digital assets that Kraken will be listing in the future. And what is most important is that there's actually more and more people that get involved in building all these great companies and great projects. It feels like if becoming listed on a exchange and seeing the success of many other companies that are doing that in projects also fuels more people that are very smart to build their own projects and to get listed, and it's just creating a brand new economy and subset of economy where people are able to build great things. So it's great, to be in the middle of it and see all these great folks working on great projects that are then have the ability to go and get listed on a crypto exchange like Kraken. I wish that to happen as fast as possible. And honestly, congratulations. That's amazing. I would love to book a time to find out what you're going to do when you build a bank and how we can potentially work together. I'm going to ask you a question of something that I often reflect on. I'm a super curious person, and so are you. Otherwise, we wouldn't be in the space. We probably wouldn't have had kindred spirit conversations if we here at Open Banking Week. But I think we failed at large, and I put me in the bucket because I'm in the industry, at explaining to the average person and human what money is or how the financial services sector worked. And I often, perhaps too optimistic or naive or idealistic, think we have a responsibility, me, you, all the people building all this new cool stuff, to find a way of making sure we don't do that again. That the average person around the world actually understands that the technology can make their lives better, that can allow value to be created where it wasn't created before, because maybe the inner economics of it and the cost per client or product didn't make sense, or the metrics around that human's credibility weren't taken into account in a data or questionnaire way. How do we do that, Jacob? How do we make sure that this new world of open finance, of actually decentralized, is inclusive and is comprehensive? Because let's face it, the average person hears binary or code. They go like this and maybe they run the other way. So how do we do this differently? How does the responsibility that the financial services sector of creating, withholding, exchanging value explains to people what this is all about? Like, are we going to we already have cybersecurity insurance, but how do we do this differently? The only answer to this is education. And I think this is also something that we at Kraken feel very strongly about. That's why there's a ton of content about what crypto is, what particular digital assets that Kraken is listing are. So we're ensuring that we are giving as much information possible to our users about cryptocurrencies, as we can. So this is one thing. What we're also doing is we actually are also issuing industry reports on a frequent basis that are basically talking about the new updates within the industry, just to ensure that there's a very logical pattern to follow when it comes to really understanding what digital assets are.
and what the new upcoming trends in the industry are as well. So I think this is one thing. But to your point, I think you're right when it comes to say, in general, people don't have too much understanding what really money is. But if I think about money in general, I think basic understanding is definitely required. But money is a utility. It's just a mean of doing something. We probably don't spend too much time, at least most of us, really understanding how electricity works. We know that we need it, and we know that it's there if we click a button. I don't think financial services should be any different. I think there should be a basic level of understanding, especially if there's a massive change. Just like with electricity, of where the actual source of energy is coming, it's good to understand the difference between renewable energy and fossil fuels, for example. I think it's a change that it's exactly the same that is happening right now when it comes to money, to where we were when it comes to paper money, and right now with the new digital economy that is going from e-money to basically digital currencies and digital assets. So in general, basic level understanding, which will come from schools, but also for curious people when it comes to companies that should have the responsibility to really educate their audience. And I'm happy to say that Kraken is definitely having that as one of the top priorities for the company. I think this is, the mission of the company in general is to accelerate the adoption of cryptocurrency. And this is something that our leadership is extremely visionary in having a very long-term approach towards digital assets, is ensuring that we're actually educating the audience about how we see the future and what is actually happening right now. But on the other hand, I think people should understand, but there's, as a consumer, I just want many things to work when it comes to money. I want to be able, if I'm able to send anyone a message within milliseconds, I think anything that has to do with money should follow. And until we are not there, we still have a lot of things that will have to work. So this is just what we're trying to achieve with digital assets and with cryptocurrencies and with tokens, is just to do all these things when it comes to ownership, when it comes to means of exchange, to do it in a much more effective manner using cryptocurrencies and using blockchain technology. I hope for that future to happen. I'm excited to hear that you see the importance, and we shared another passion around education and around the role. And I also agree with you. Nobody wakes up in the morning and goes, my bank. They just wake up in the morning excited, or maybe a little bit worried about what's ahead for their day. And I think it's our role, just like technology did, to just make that happen and make sure that we have trust and ethics built into these systems, so people don't have to think about it, but we don't wake up with a surprise of, oh yeah, we destroyed half the forest to make this happen, or we harmed some other people. Some basic, being a good human. Rules apply here. That's right. Jacob, it was incredible to hear a little bit about your story, a bit about your passion and some of the opportunity that you see in the space. I am excited to hear once you're up and running in the US. And what the future holds there in a country that has been a little bit lagging around the open banking. But if you kind of looked at it, the US has been operating in an open market economy for way before screen scraping was in the mouth of people in Europe. So I think you'll have an incredible opportunity there. And I can't wait for you to come down south and be in LATAM, hopefully for our next year event. And we actually get to meet in person, which would be great for not only me, but the open banking community to hear more about your insights. Thank you so much for your time. Thanks to you as well for having me. It was a great conversation.
business performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! Apix 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. Hi, everyone, and welcome to this session, which is all about navigating through the many challenges of strong customer authentication. As you know, or may not, strong customer authentication goes hand in hand with open banking. Security is paramount, as you need to secure data access and transactions and create trust with end users.
SCA is wider than open banking. It covers internet banking and all sorts of online payments. Our goal with this session is to help stakeholders of the payment service providers, naming them issuing banks, understand the many challenges that they are facing when they engage into an SCA project, so that they can actually make the right decisions and plan ahead. The many challenges that we will discuss today come from a European perspective, but this should nonetheless be interesting to other organizations outside Europe. We are at OK, a Norwegian-based company, and we operate mainly in Europe indeed. OK is a compliant strong customer authentication platform provider, and we help issuers in Europe mainly, as I was saying, enable future-proof security around transactions and authentication processes via the banking and the financial apps. The insights that we will be discussing today come from the many discussions we have with all industry players, namely, I was saying issuers, all kinds of issuers, processors, e-wallet providers, remittance services, bank-as-a-service platforms, any organization that needs to enable open banking APIs and take care of strong customer authentication. My name is Fabien Ignacolo. I'm the CEO of OK, and we have for this session Eric Vassorsen, our CTO, and Eric will help us and help me shed light on the different challenges brought by SCA. Hi, Eric. Thank you, Fabien. Also, I'm a CTO. The topics we will review today are not technical at all. They're just highlighting some challenges or even pitfalls that we and our customers face when engaging into compliance projects. This type of project can be complicated. They're halfway between technology and compliance, with many topics to take care of. Even as a technology provider and a software vendor, our experience is that it is often the non-technical challenges that are the hardest to solve, as there might be legacy systems, customers without smartphones, complicated integrations with multiple vendors, and everything having to fit sometimes complicated compliance requirements. Thank you, Eric. Let's start with the first challenges, of course, reaching strong customer authentication compliance. The main issue here is to really understand the regulatory framework in your region. This is very much a view from Europe, and that can be shared, of course, I'm not sure as a best practice, but at least this is the state of the art when it comes to regulation. So SCA is a complex topic. It was first brought by PSD2, the Payment Services Directive 2, and SCA was actually defined later by the Regulatory Technical Standards, the RTS. It was amended and clarified through different opinions from the European Banking Authority over the last 3 years. So basically, we ended up with a framework that is rather complicated or complex with different layers, and it is quite difficult to navigate through this. So you might have, as an organization, internal resources and expertise to drive through this knowledge and this type of projects. But what we recommend is that you should resort to independent consultants and external help. These people have driven these projects before, and they are fully aware of all the regulatory, security, and technical aspects. And I'm certainly forgetting the end user experience aspects as well. When it comes to SCA itself, SCA is just a subset of the RTS. The RTS is presenting a lot of different topics around SCA. And the first important one is the liability. Issuers or issuing banks are nearly becoming responsible for everything. So there's a real liability shift, and you need to understand this and organize accordingly. There are, in the RTS, there are many exemptions to SCA, exemptions that are mainly around online, or if not all, online payments. So you need to understand the exemptions and how they apply and how you prepare for that. The most complex one, maybe in those exemptions, is the transaction risk analysis. Given the amount of the transaction and the level of fraud of the e-merchant and its acquirer, you might
bypass SCA or not. So you would directly go to the transaction. But if there's fraud around it, then you might have still to apply SCA even though you have the right level of amount and fraud. So you have to do fraud monitoring, you have to do transaction monitoring. So this makes the whole setup far more complex than just SCA. You have, as an issuer, you have to do audits, evaluations by third parties. You have to ensure traceability of everything that the end user is doing when authenticating, and ensure vendor compliance, and let alone, of course, the choice of multi-factors or second factor as part of the RTS. So that's the first challenge. Well, usually you should get help. I was talking about the two factors. I think this is a very specific challenge that you are facing, is what couple of two factors should you implement as part of your authentication strategy. Now you have to choose two factors between three options. First is the knowledge factor, something I know. It can be a secret PIN, it can be a one-time password, it can be a secret question, etc. The second option is something I own. It's the possession factor. That would be a smartphone, a token, a dongle, whatnot. And the third option would be the inherence, something I am. And this is the realm of biometrics. So that would be face recognition, fingerprint recognition, iris, etc. So you will have to choose two factors among those possibilities, and of course implement the security mechanisms in the background so that you actually protect those factors, and that you ensure that if one factor is broken, the other one is still safe. And Eric will cover, of course, more of the security challenges in a few minutes. That's okay. Well, we've thought about this couple and these two factors a lot, obviously, and we came up with a solution which we think is as frictionless as can be. So the first factor that we chose is the smartphone. So we use the smartphone that is very widely used and brought everywhere by users as a first factor, the possession factor, and we integrate our security services to banking apps. So in case of out-of-band or decoupled authentication, then we would check the smartphone, the possession factor, and then the stepped authentication would be done through the banking app with a variety of factors. Now, as you can see on the right-hand side, the pyramid here shows a growing friction when you're using factors. The most frictionless is resorting to biometrics. So that's the most frictionless. Then you would use maybe as a fallback or as a second option, a secret PIN. So this is a secret code that doesn't change, that we would enter into the banking app. Third one is OTP, one-time password by app, not by SMS. So you would see, you would be presented with an OTP and you would enter it into your banking app. So that's a bit more friction, of course, because you have to see an OTP and recopy it. And that's the same for SMS. But Eric will talk about SMS in a second. OTP by SMS presents quite a lot of challenge. And in this case, it cannot be used alone. So you would have to associate it with something else, a password, or, well, hence the question mark. So a bit more friction. Then you have remote dial. That's for non-smartphone users. If you don't have a smartphone, then you receive an automated call that presents you with the transaction details. That's and an OTP by automated voice call. This is a bit more friction still, obviously. And at the bottom, we think the most friction will come from the use of credentials. We have many accounts, many passwords. We usually don't remember them or don't keep track of them. So that can be, of course, a big friction. Now, having said that, let me show you what a user journey would look like from an open banking perspective in the case of a payment initiation. So we have My Pretty Things here. My Pretty Things is an e-merchant, but they can initiate payment as defined in open banking. So I'm selecting something that I want to buy here. I go to the checkout and I'm presented with different payment options. Now, the one that is interesting us is the pay by bank account, so the account-to-account payment. And I'm selecting, as you can see,
select your account. I'm selecting my cash, which is actually my bank. So I want to pay from this account. So I confirm. Upon confirmation, that's how we implemented it, but we trigger a push notification, and we think users are quite used to this kind of mechanisms. So there are, of course, a variety of way of notifying the user, but here we do a push notification. I click on the push notification for my bank, so I trust it, and I'm prompted directly to this interface where I'm presented with the transaction details. In PSD2, this is the dynamic linking in action. So I'm presenting the specific information from the transaction to the user, amount, the name of the merchant, or the account number where I will make the payment. And the color has changed because the SCA in the background has taken over as part of the the OK services have taken over as part of the banking app. That's why we put it in blue. So there's security behind, and security that is actually making sure that what you see here is actually the genuine transaction. There's no overlay type of attack or screen coming over at the exact moment where I do the authentication. The system recognized that I was using Touch ID. I do the authentication. This is happening. It's successful, and I'm prompted back to the merchant site where the purchase is successful and completed. Now, if you look at the association of a smartphone possession factor and here fingerprint recognition and biometrics, this is as frictionless as can be. The next topic, I mentioned this in my presentation, but Eric will drill down into the many challenges presented by OTP, the famous OTP by SMS. We should focus a bit on one-time PIN by SMS. OTP by SMS won't disappear overnight, but we believe that app-based authentication will take over. The OTP by SMS is not secured, the text is not encrypted locally on the device, and it can often be transferred over the wireless network in a not very secure manner. And it can be intercepted or stolen by malware, certainly on the local device. There are limitations when using OTP by SMS in a PSD2 way. In fact, combining OTP by SMS with app-based authentication might create confusion. Last but not least, OTP by SMS is a variable cost compared with user-based pricing that we can offer with app-based authentication. One of the big challenges facing many incumbent banks and issuers today is that they rely on OTP by SMS for authentication. As Fabian mentioned earlier, you're required to have 2 of those 3 factors for SA. That means that an SMS can be used to verify the possession of the device, as a phone number is linked to the SIM card owned by the user. In addition to the possession factor, the user then has to remember a password or at least a secret code, which can be the second knowledge element. The problem here is that SMS messages are an easy target for malware, which only leaves a password to protect the security of an account. As an example here, any kind of malware you look at today, they first steal the text messages, and then they present a user interface to the end user, which looks a lot like your standard banking login screen. So a lot of users are tricked into entering their passwords or secret PIN codes. That means that the malware can reproduce the user or run the software in an emulated environment, often starting transaction without the user being aware. This is a particularly big problem with banking apps, as the attacker then only has to attack a single device. Text messages are easy to steal, and then you only have to trick the user into entering the password to get access to their account. For a truly strong customer authentication, we need to do better than this. A second issue is down to the cost. The cost of OTP by SMS varies with usage, which can be quite costly in some markets. With app-based solutions, the authentication can take place out of band from the banking app in a secure environment, and the cost can be dramatically lower as well. Thank you, Eric. The next challenge is that when you are engaging into an SCA project, you will be facing specific SCA cases. The first one is that corporate payments. Corporate payments are an exemption of the RTS or PSD2 when it comes to SCA, but they have still to be protected. And when it comes to corporate payments, users would be more on a PC than using smartphones, for instance. So you need to think of ways of covering this use case. The most, I think, important one is
almost as important as corporate payments is non-smartphone users. This can be for large incumbent banks as high as 20 to 30% of the user base not having a smartphone or not using a banking app. And there's also an extreme case where you do use a smartphone and a banking app, but you don't have any data coverage when you do the authentication. So for that, you need to think of fallbacks. We talked about the remote dial, which introduced an automated call. This is, of course, friction as opposed to app-based authentication, but it's still compliant, and you still have a fallback for this particular case. And think also about accessibility, and that's also something that could be covered by a remote dial. We need to think of these cases. The last one is not really an SCA case, but it's really making sure that you trust the relationship between the user and their devices. And that's an important thing, because when you enroll a new user, you want to make sure you enroll the right device. And it's even more important when you do re-enrollment. And re-enrollment is a very critical security phase for issuers, because you have lost your phone, it's been stolen, you have reset it or whatnot. So you have to go through this, and you need to make sure as an issuer that there has not been any SIM swap attack or redirection on this particular phone. So this is something that is not exactly SCA related, but that's very much linked, and especially in terms of security. So these are some of the use cases that you will be facing when engaging into a project. The next one, and we've mentioned this several times now, is how to implement strong security and what choices will you face. So what does it take to have truly strong security in an app? Today, more and more payments are done on a single device. The smartphone is a single device where everything takes place, where the payment is initiated and where the customer is authenticated and the transaction is verified. This makes it very important to protect the authentication factors. One aspect that is important to remember is that it's not enough to verify just the possession of the device and the biometric of the customer. You also have to make sure that what the user is seeing is what the user is supposed to see. If the user is tricked into verifying a fraudulent transaction by malware modifying what the user is seeing, you're still liable, even if the customer authentication was otherwise done properly. Another thing to keep in mind is that security has to be forward-looking. It can be a matter of hours or days between a security vulnerability becoming public and the vulnerability being used on tens of thousands of devices. This can be a big worry if you're liable for fraud. In practice, this means that the security has to be a key feature of the banking app, that you have to be ready to face the next unknown attack. As a security software vendor, the next topic is central to our business, the innovative threats that we're seeing from malware. Malware is currently the most innovative forms of attack that we are seeing today. However, you cannot deal with malware the same way you do on PCs. You cannot track virus signatures, as you as a PSP simply haven't got access to the files in the same way that you got on a PC. Protecting your entire application is one option, but there is often a balancing act between fast implementation of new securities with high security. One way of solving the security requirement is to focus only on the authentication process and detect any attempt at tampering with the transaction or authentication. And if something is found, raise alarm. Another challenge is mass attacks, where thousands of customers are targeted. In an example from last December, 16,000 customer phones were infected with malware, probably from a targeted phishing attack. The malware stole the user's credentials, then text messages sent with OTP codes. This allowed the attacker to automate running the banking app in an emulator, where they could impersonate the user, initiate transactions, and so on. What if it is thousands of customers transferring money to each other before they end up in a small bank abroad through SEPA instant payments? That can be a real headache for any kind of bank or issuer. Besides strong device checks and avoiding text messages, one way of avoiding this type of attack is to make the secure execution environment unique, so that it is harder to target thousands of devices. Besides the threat of malware, another challenge is that PSPs and issuers have to deal with what to do with devices running older versions of operating systems. About half to 2/3 of Android devices in use won't get updates from the manufacturer. Companies like Google and Samsung are pretty good, with around 3 years of support. But the phones you can buy for $30 from AliExpress or from a kiosk abroad simply won't get that kind of support.
There are critical issues such as remote exploitable security vulnerabilities released every couple of weeks, and local privilege escalations that can give an attacker a root access. So using a device that doesn't get security updates can be a real problem, both for the end user and for the PSP. As a result, we are already seeing that some banks are denying transactions from older devices. The situation is a little bit better on iOS, where devices as old as the 5S can get critical updates from Apple. But the reality is that in many markets, a large percentage of users have old and often cheap devices. And they often even don't have a fingerprint reader. This makes the security of the SCA process even more important, as the reality is that many customers are using smartphones with the security level of a computer running Windows XP. Thank you, Eric. Last but not least comes the integration question, which is a really important part. SCA is a pinpoint solution, but it has a lot of implication and ramifications. So whenever we or you are approaching a project, you might want to have SCA as part of a value chain or a pre-integrated ecosystem, if you will, to mitigate the risks, ensure of course the success of the project, mitigate the risks, and speed time to market. And this is very much how we are approaching any single SCA project, is that we want to make sure that we are part of a larger ecosystem and that we are pre-integrated so that we make life easier for the PSPs, the issuing banks. Two aspects to look at, it's the backend integration and the front-end integration. Regarding backend integration, if you're talking about open banking and internet banking, SCA, you need to integrate the SCA solution to an identity and access management tool. This is where you will define when you do the SCA and how you're going to do it, through a device and what method, etc. When it comes to e-commerce SCA or online payments or card not present payments, you also have to do another backend integration with access control servers driven by the 3DS protocol. And for both cases at OK, we make sure that we do integrations in the background so that you just need to set parameters as opposed to developing integration. So that's being part of an ecosystem, if you will. The second aspect is front-end integration. I was talking about enrollment and re-enrollment of users. So we have a link with the KYC, the Know Your Customer process, and we would actually link the device. We would create the possession factor and link possession factor to the security services, our security services at this stage. So we need to think of this integration. When a user uses his or her mobile to do a selfie as part of this process, we take this opportunity to register the device. The bigger challenge in integration is to make sure that we are, as an SCA solution, we have 100% match to the UI and to the UX that you've invested in at the moment of SCA. So it's really a matter of blending the interface with the security mechanisms so that we can still ensure that we maximize the user experience and we make the transaction compliant. So there are ways of doing this. This can be a bit of a conundrum. It can be solved well with solutions like OK, but I don't want to get too much into the details here, but this was to give you an idea of the different interactions in this ecosystem whenever you're doing an SCA. And we mentioned fraud monitoring. There are other topics. This was really to try to do a summary. There are other topics that we would be linked to as well. Now we've come to the end of this presentation. Hopefully you got some interesting insights and which will help you make the right decisions and understand the main implications of such projects. Just one last word. We are looking for strategic partnerships. As we were saying, we want to be part of a larger pre-integrated ecosystem. So if you recognize yourselves in the different areas that we touched upon, make sure you reach out to us. You have our email addresses. So if you have also any question, please do not hesitate. And thank you.
Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao painel, onde a gente está trazendo aqui a seguinte reflexão. Quais são os desafios e as estratégias adotadas para disponibilizar os produtos financeiros por meio do Open Finance? E quando eu digo Open Finance, é saindo do escopo do Open Banking, saindo do escopo da regulação do Banco Central. Então, sei que isso é algo a ser muito trabalhado aí dentro das grandes corporações. Eu que vim lá do Banco do Brasil, sei muito bem disso, e por isso a gente está aqui com 3 grandes referências que eu vou apresentar para vocês. Sejam muito bem-vindos aí, Cossenza, Eduardo Cossenza, ele que é gerente de Cash Management lá do Banco do Brasil. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Leandro. É uma honra estar aqui com vocês. Boa tarde, Carneiro, Albert e a todos que acompanham aí esse que já é considerado, sem dúvida nenhuma, um dos maiores e mais completos eventos aí, né, de Open Banking do mundo. E vamos lá, estou aqui para agregar, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão interessante. Legal, valeu, Cossenza. Seja muito bem-vindo. Temos aí o Carneiro em seguida, nosso head de estratégia do Banco Itaú. Bem-vindo aí, Carneiro. Obrigado, Leandro. Enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade desse debate. Boa tarde também aqui para o Cossenza e para o Albert. E o Albert, claro, Albert Morales, General Manager aí da Belvo. Bem-vindo, Albert. Oi, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite aí também, Leandro. E, enfim, vai ser um desafio aí com esses 2 feiras discutir e dividir nossas opiniões sobre os grandes desafios. Vai ser legal. Legal. Bom, a ideia aqui, acho que para quem está assistindo, não é nada combinado, aqui é um bate-papo aberto mesmo com as experiências, com que a gente tem de mais valor aí, que é o que a gente está aprendendo diretamente na ponta do Open Banking, do Open Finance, de diferentes perspectivas. Eu estou como moderador, represento a comunidade Open Bank Brasil. E, bom, o que eu posso dizer é que o evento Open Bank Week, este ano é global e ele selecionou grandes referências do Brasil e do mundo. Não é à toa que a gente está com o Cossenza, com o Carneiro e com o Albert aqui. Então, obrigado por cederem o tempo de vocês, o valioso tempo em meio a esse movimento, que eu sei que está corrido para todo mundo. Bom, eu como moderador vou tentar aqui direcionar as perguntas, mas claro, um pode mandar para o outro, enfim, interromper, falar o que acha, etc. Eu quero saber das perspectivas diferentes de cada um da vivência. E eu gostaria de começar com o seguinte tópico. Bom, primeiro, a gente disponibilizar os produtos financeiros no maior número possível de canais dentro do Open Finance. Vale a pena ou não vale? Eu gostaria de começar essa com o Carneiro, já que está aí, né, como head de estratégia do Itaú, está trabalhando com vários produtos, como você mesmo falou, né, Carneiro? Você passou por vários produtos aí no Itaú? Passei. Obrigado pela pergunta, Leandro. Aqui no Itaú eu vejo tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, pensando tanto no contexto do Open Banking quanto no contexto do Open Finance. Para mim, uma parte interessante que o Open Banking traz, e obviamente reflete diretamente no Open Finance, é que você tem uma parte regulatória obrigatória, mas você consegue fazer muito mais coisa além da regulação. E não à toa a gente está falando justamente desse tema de produtos e serviços financeiros. Respondendo a tua pergunta, depende. Depende do que os clientes querem. Porque no final das contas, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender qual é a dor ali dos clientes que eu preciso resolver. Entendida a dor desses clientes, sentar junto com os clientes, a gente faz muita cocriação aqui no banco, para pensar aonde eu deveria colocar. E no final das contas, na minha visão, a gente deveria colocar o produto em todos os produtos, soluções, em todos os canais que fizerem sentido para preencher essa jornada dele. O produto ele tem que ser contextualizado. Por exemplo, um cliente vai comprar uma geladeira em um grande varejista. O ideal é que o potencial financiamento para a compra daquela geladeira esteja lá naquele canal. Agora ele está num outro canal lá para comprar um PlayStation. Da mesma forma. Então, para mim, o produto e serviço financeiro, ele precisa estar numa amplitude de canais, sim. Não somente nos canais tradicionais que nós vemos hoje, mas diretamente ligados aí à experiência do cliente, à contextualização para o cliente. O produto financeiro tem que fazer parte ali da vida do cliente e não ser aquela jornada que é interrompida. Peraí, então tem uma necessidade aqui, deixa eu procurar um produto que possa me atender. Não, perfeito. Eu acho que tá alinhado com o cliente, sim, é uma das coisas que a gente deve levar em consideração dentro do nosso modelo de negócio. E, assim, só instigando um pouquinho mais,
de acordo com a experiência que você tem aí nesses meses, vou falar meses porque começou agora o Open Bank, e o que você sente assim dos clientes, por exemplo, tem uma fintech entrando aqui dentro desse ecossistema, e você, assim, você não vai saber as experiências, enfim, de todas essas fintechs e tudo mais. Como você pensaria, essa fintech vai ser importante para mim ou não? Deve ser analisado se essa fintech vai ser importante ou não para a experiência do seu cliente. Isso fora do contexto do Open Bank, estou falando no contexto de Open Finance, de Bank as a Service. Como você vê isso? Então, eu abro também a conversa aí para o Cossenza, que está do lado também bancário, dentro do Banco do Brasil. Como você vê, Carneiro? Para mim, as fintechs, elas têm que estar próximas. O Open Finance, ele traz e acelera um movimento que já começou há alguns anos. Eu diria que ele está até mais acelerado fora do Brasil do que no Brasil, que é trabalhar em conjunto. Então, grandes instituições trabalhando junto com fintechs, big techs, varejistas. Então, assim, no final das contas, a gente precisa ampliar os nossos ecossistemas. Aquele cliente padrão lá que acessa somente ali o ambiente do app do banco, é um cliente que continuará existindo, mas ele também vai querer ter os produtos lá. Como é que eu vejo uma fintech entrando nesse sistema? Como competição. É um desafio para a gente. No final das contas, a gente precisa continuar se reinventando, e algo que eu vejo as fintechs desafiando muito, e olhando para todos os exemplos, Brasil e mundo afora, oferecendo experiências incríveis para os clientes. Esse é nosso foco hoje. Oferecer uma experiência incrível para os clientes aonde ele precisa que a gente esteja. Perfeito. Cossenza, o que você acha? Não, muito legal. Acho que eu vou tentar complementar um pouquinho do que o Carneiro colocou. Eu atuo como gerente de cash management, como você me apresentou, né, de grandes contas aqui do mundo PJ. Eu sou vinculado a uma diretoria de produtos, que é a diretoria de meio de pagamentos aqui do BB, e é onde eu tenho a oportunidade de acompanhar, assim, muito de perto a evolução do mercado de meio de pagamentos, o amadurecimento da questão das APIs, o surgimento de novos ecossistemas ali dentro do ambiente regulado, como muito bem colocado pelo Carneiro, mas também do não regulado através de acordos bilaterais, que eu acredito que vai ser uma marca, inclusive, aí do Open Finance, né? Mas o que eu mais gosto ali da minha função hoje, e que está em linha também com a resposta do Carneiro, é a oportunidade da gente estar muito próximo do cliente e de vivenciar, assim, o impacto dessas mudanças no dia a dia deles, né? Bem como de tentar mapear um pouquinho das suas dores, das suas necessidades, para poder contribuir aqui com as nossas squads. E, bom, com a chegada do Open Finance, essas conversas, elas estão cada vez mais constantes aqui dentro, e a nossa expectativa é que a gente tenha realmente uma explosão de novos produtos e serviços, e nesse contexto, alguns desafios, né, que vão desde realmente criar algo que seja aderente à necessidade do cliente, né, passando por todas as etapas de criação, até a forma de disponibilizar esse serviço no canal que o cliente tenha uma melhor experiência, um maior engajamento. E aí, assim, pode ser um canal tradicional, como internet banking, pode ser um app ou um super app, ou quem sabe aí por intermédio de uma software house, um ERP, uma big tech, ou a televisão. Enfim, ao meu ver, não há uma receita de bolo, né? E também acho que não haverá um canal que vai se sobrepor, assim, de forma dominante, tá? O importante é realmente o desenvolvimento de integrações padronizadas e que sejam plugáveis nas mais diversas plataformas. Então, assim, respondendo à sua provocação inicial, né, na minha opinião, a grande dúvida não é se eu tenho que disponibilizar a solução no maior número possível de canais, e sim qual que é o canal mais aderente para atingir um determinado público, para um determinado produto e como viabilizar essa entrega. Bacana. Albert, o que você acha dessas estratégias aí dentro do mundo bancário? E, claro, como que a Belv enxerga isso por esse lado aí? Não, desde nosso ponto de vista, sem dúvida, o nascimento da Belv precisamente é para isso, né? Facilitar que essas experiências bancárias estejam, inclusive, fora dos canais tradicionais que os bancos tinham. Só que isso tem, à minha vista, é bem bacana, obviamente. Cada banco vai ter uma estratégia diferente, também vai ter bancos que vai acreditar que precisam ter controle da experiência do usuário, porque acham que isso é uma vantagem competitiva para conhecer melhor ao cliente, né? E muitos têm esse medo de, se o cliente vai bancarizar no outro canal, será que vou seguir tendo
controle ou acesso a uma informação que tenho hoje quando ela está interagindo com o meu próprio canal. Acho que esse medo está em todos, mesmo falando que é uma oportunidade, e realmente é certo, né? Por isso que acho que o maior desafio não é habilitar essa bancarização ou esse embedded finance, né, que se conhece em qualquer lugar, sino fazer isso nos lugares onde o banco vai ter certeza, né, que vai ser beneficioso para o usuário final, mas ao mesmo tempo, o banco vai poder ter a informação necessária para que esse produto esteja realmente bem integrado e se adeque às necessidades do usuário, porque se vamos atacar a tudo, né, e o banco de repente abre, e qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer e-commerce, né, por exemplo, que acaba de abrir, que não temos certeza se esse e-commerce sigue os padrões mínimos de segurança, etc., tem a possibilidade de, pegar uma API de um banco, integrar diretamente, a experiência final que o cliente vai ter do banco pode ser errada por não ter um controle sobre como esse serviço é fornecido em um canal quase que estrangeiro, né? E é um super desafio. Open Banking Open Finance, né, na parte agora que está mais quente, né, na parte mais de consumo dos dados, já é um desafio assim, mas quando abrimos o guarda-chuvas para o Banking as a Service, né, o poder permitir que todos os produtos que o banco tem estejam disponibilizados em outros canais, é realmente um grande movimento, é muito trabalho que tem por atrás, né? A conceitualização disso, o regulador vai querer, sem dúvida, não é que precisa também, vai precisar regular tudo isso. Estamos vendo países, por exemplo, como o México, que o regulador está avançando, já quase que está, inclusive, proibindo o Banking as a Service e está obrigando quem esteja fornecendo o produto financeiro para o consumidor final, seja um varejista, outra empresa, seja uma empresa regulada, porque por enquanto estão vendo que isso pode virar realmente um problema ao meio e longo prazo se ninguém exerce controle, né? Então acho que ir aí pouco a pouco, acho que ter Open Banking, né, na parte de consumo dos dados como uma antecipação vai ser um bom exercício para aprender e a partir daí ir ampliando pouco a pouco o escopo para um Open Banking as a Service, né? Mas por exemplo, aqui temos o caso em fase 3, né, a iniciação de pagamentos, ou poder fazer uma solicitude de um empréstimo por uma API, mas os bancos têm muitos mais produtos que esses, né, então, realmente um super desafio tecnológico por trás. Boa, muito bem, você falou de Bank as a Service, eu vou aproveitar o gatilho. No mundo de Bank as a Service, a gente tem aí vários portais developers das instituições, oferecendo APIs que vão além do regulado. Posso dizer, até porque eu trabalhei lá no Banco do Brasil, mas tem lá, por exemplo, de Pix, boletos, etc. E puxando ainda um pouco mais essa reflexão. Eu queria começar até com o Cossenza aí nessa discussão. Cossenza, como é que você vê assim, os principais desafios e estratégias adotadas para o foco do portal developers aí do Banco do Brasil na disponibilização de produtos? O que eu quero dizer? A partir do momento que a gente distribui um produto via Bank as a Service, uma API, a gente está deixando com que uma entidade que vá criar a experiência dela lá na ponta vai se conectar nesse portal, né? E vai poder criar um contrato lá online, enfim, começar a utilizar e bater nessa API, gerar boleto, Pix, etc. Mas o banco não vai saber a experiência que cada um vai estar criando lá na ponta para ter esse controle dessa experiência, que nem o Albert estava falando. Eu queria saber, assim, quais são os desafios e oportunidades aí dentro desse portal que você acha, Cossenza? E outra, como é que você vê assim, cara, como é que vocês refletem quais APIs vão ser colocadas nesse portal, pensando que vocês não vão deter dessa experiência na ponta e qualquer uma empresa vai poder lá vir, contratar e começar a bater? Bacana, Leandro. Assim, nesse contexto aqui do sistema bancário aberto, sem dúvida nenhuma, a integração de plataformas e de infraestruturas entre as instituições, eu acredito que vai ser um ponto-chave, né, para viabilizar o compartilhamento dos dados e para que esse intercâmbio ocorra de uma forma mais eficiente, padronizada e online, sem dúvida nenhuma, as APIs têm um papel fundamental, né? Elas vão ser a ponte de comunicação ali entre os sistemas. Agora, a gente sabe que uma integração de API não é algo banal e sem dúvida nenhuma, parceria com empresas no formato de Bank as a Service será uma das formas de ampliar a capilaridade de cada um destes produtos. Existe uma equipe que está destinada
a fazer através de pesquisas de mercado a identificação, né, de quais são as APIs a serem disponibilizadas dentro do nosso portal. E o que a gente tem percebido é que há uma procura muito grande por parte dos clientes, falando aqui do mundo PJ, e principalmente de empresas de tecnologia buscando formas de parceria de integração para que possa estar disponibilizando essa ferramenta aí para um número maior de empresas e de pessoas, né? Então, assim, de uma maneira geral, hoje, o portal BB Developers está sendo super bem avaliado pelos desenvolvedores que vêm utilizando, é uma ferramenta extremamente prática, e com certeza vai ser o canal onde a gente vai estar disponibilizando toda e qualquer API aí que venha a surgir dentro desse contexto do Open Banking e do Open Finance, tá? Cara, bacana. Queria puxar para o Carneiro aí também para ver. Carneiro, na visão aí do Itaú, a vitrine de APIs que vocês pretendem expor dentro do Bank as a Service, como é que vocês fazem essa seleção de APIs? Quais barreiras e desafios e oportunidades vocês enxergam nisso? Leandro, invariavelmente eu sempre vou falar muito da visão cliente, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem lab todos os dias com clientes, literalmente. Daí, todos os tipos de cliente, de uma PF pequena a uma PJ pequena, média, grande. E nesses labs a gente vai entendendo com os clientes nesses laboratórios o que eles estão precisando naquele momento. Um desafio que eu vejo é que o grau de sofisticação tecnológica ele varia muito conforme o parceiro PJ. E é justamente o parceiro PJ que vai fazer, a pessoa jurídica, que vai fazer o link para expor a nossa API lá. Então, no final das contas, eu preciso linkar essas duas coisas. O que as pessoas físicas estão precisando e como é que eu vou ter um leque de APIs tal que possa atender não só um parceiro que tem um alto grau de desenvolvimento tecnológico, como um que tem um baixo grau de desenvolvimento tecnológico. Deixa eu explicar para vocês melhor. No final das contas, alguns parceiros eles vão precisar que a gente sente do lado deles para desenhar, para fazer um onboarding, para fazer a conexão, para ter certeza que tudo vai funcionar ali para o cliente final, vai ser uma experiência segura, como o Albert mencionou, e a questão de segurança, eu acho que ela é determinante. E também vão ter aqueles outros parceiros que vão se autosservir. Será necessário algum onboarding naturalmente, mas eles vão conseguir se autosservir com mais naturalidade. Para mim, os desafios são entender qual é a prioridade na visão do cliente. Afinal de contas, o investimento tecnológico, ele acontece dentro dos bancos, dentro das fintechs, big techs, desenvolvedores e os próprios, enfim, por exemplo, varejistas que iriam expor lá. 2, isso entendido, qual é a melhor solução tecnológica para cada um dos produtos? Porque também varia bastante. 3, monitoria. Eu acho que assim, ter o ouvido no trilho, não só para entender se está funcionando bem do ponto de vista do cliente, como também está funcionando bem do ponto de vista tecnológico, segurança, é fundamental para garantir que o ecossistema ele vai ficar blindado. Eu gostei do exemplo que o Albert trouxe, quando ele menciona o México. A gente não poderia cometer esse mesmo, talvez erro, posso dizer, de expor, eventualmente não com as salvaguardas necessárias, e daí ter que dar um step back. Hoje eu já vejo, assim, no Itaú, não são exemplos tão abertos, mas nós temos, assim, N parcerias para expor nossos produtos financeiros. Lógico que elas acabam sendo escolhidas uma a uma, mas o conceito do Open Finance, ele acaba trazendo muito mais robustez e numerologia. A gente vai trazer muito mais parceiros de absolutamente todos os portes. Mas, assim, o desafio tecnológico para todos, ele não é desprezível, Leandro. Não, legal, bacana ver essa visão aí. Eu queria puxar agora a visão do outro lado. Albert, como que você vê, você que está aí facilitando principalmente o acesso por lado das fintechs, onde, ou seja, as fintechs estão criando soluções para os clientes, para atender experiências, às vezes, disruptivas, que nem os clientes sabem que vão querer aquilo, e elas buscam o acesso financeiro às instituições. Queria ouvir de você, Albert, o que você acha das principais barreiras e estratégias para esse acesso financeiro dessas fintechs que vem para mudar completamente uma experiência, que vem tá criando algo muito novo, que às vezes o cliente não conhece, e ele quer acessar lá um serviço financeiro do Itaú ou do Banco do Brasil. Como você enxerga assim, os desafios para essa fintech e as oportunidades também envolvidas?
Bom, os desafios já no curto prazo, que desafortunadamente também as fintechs, por enquanto, as que não sejam reguladas, ficam fora, né, do Open Banking atual, e veremos o que evolui isso. Estamos puxando, obviamente, para ampliar o escopo, temos outras entidades também, outros reguladores que estão abrindo regulamentações parecidas a Open Banking, estamos com a SUSEP, Open Insurance, e isso vai chegar um momento que vai ser Open Data, porque vai também ter seguradoras compartilhando dados médicos, de saúde das pessoas. Então, em algum momento, acho que a nível federal, governamental, deveríamos ter uma instituição, né, olhando nessa parte mais de compartilhamento dos dados e poder criar um ecossistema, né, onde possa ter troca desses dados. Isso é pelo que faz na parte mais de acesso aos dados, né, não tanto banking as a service. Outros desafios que as fintechs têm é que os dados que estão acessíveis hoje, inclusive pelas próprias instituições financeiras, ainda têm pouco tratamento. São dados muito crudos, cara. Estamos falando de dados que vêm diretamente do core bancário. Vocês mesmos podem acessar os seus bancos, alguns têm já trabalhado um pouco, né? Mas ainda, eu gosto de falar, cara, ainda tenho no meu extrato a palavra IBANs na frente de Spotify. E às vezes, se um celular que é mais pequenino, já nem aparece Spotify completo. Então, para uma pessoa humana entender onde gasta meu dinheiro, às vezes é complexo, né? Então, essas fintechs estão esperando um nível de qualidade dos dados, que não querem dados, querem informação, essas fintechs. O que está construindo são produtos muito mais avançados, sistemas de recomendações, e que se basam em informação, mais que em dados em crudo, né? Então, aí realmente é um trabalho muito grande a fazer na indústria. Os bancos estão, obviamente, construindo, trazendo tecnologia de fora, né, para ter um dado de mais qualidade, né, interno. Mas isso já não só no Brasil, é um desafio da indústria bancária, a modo geral, internacional. Se você vê a qualidade que, inclusive, o próprio banco tem dos seus dados, é complexo. Tem instituições financeiras que criam instituições de inteligência artificial, empresas inteiras com não sei quantas pessoas dedicadas em data science podem ter Banco do Brasil, mas o desafio é muito grande, né? Porque essas tecnologias agora também são novas e estão... Enfim, tecnologia para fazer tratamento dos dados massivamente, né? É complexo. Não podemos obviar que até faz pouco tempo é extremamente caro fazer uso de não sei quantos petabytes, não sei em que medida já se está falando dos dados que os bancos têm armazenados, né? Mas fazer um trabalho sobre tudo isso é bem complexo, né? E isso é igual de complexo para as fintechs. Então, aí, começar a fazer essa digestão, né, desses dados e convertir em informação para casos de uso específicos é chave, né? E aí, quando, por exemplo, a gente está trabalhando, a gente leva 2 anos e temos uma API única. Então, imagina se os bancos têm que construir, não sei, 50 APIs para diferentes produtos. É realmente um trabalho que eles vão ter que fazer internamente. E aí vem a discussão de se o banco vai virar já uma empresa de tecnologia, mas que bancária, né? E até que ponto a parte tecnológica vai ser mais importante que a parte financeira, que já estamos entrando nesse momento e essas tomadas de decisões agora. Cara, legal, você puxou um assunto aí que eu gosto bastante, que é exatamente como será o futuro do banco, né? Afinal, vai virar um core tecnológico, vai virar... Mas acho que isso pode no escopo aqui do nosso bate-papo, a gente pode depois outro show, papo para outro show. Mas então, você... Aproveitando que você está falando aí, Albert, queria ver... Beleza, você falou aí das dores da fintech para com os bancos e tudo mais, e das fintechs para com empresas como a Belva e o white labels, né, em geral. Tem grandes bancos que fazem aí ao redor do mundo parcerias com white labels, etc. Assim, qual é o benefício estratégico de uma white label se associar a um banco, por exemplo, da sua visão pelo lado da white label? Bom, acho que nesse sentido, um dos maiores desafios para os bancos, agora que vai começar a estar habilitando APIs, inclusive de maneira obrigatória, vai ser poder atender a demanda que isso vai gerar, né? Porque acessar essa informação, já falamos todos, todo mundo, todas as empresas querem acessar, já não só fintechs, aqui no Brasil, não sei, temos cadastradas 900 fintechs,
supõe que 400 delas queiram poder acessar automaticamente essas APIs dos bancos. Então, imagina o pessoal aí de Carneiro tendo 400 requisições amanhã para integrar. É um trabalho muito grande, porque como queremos exercer, os bancos querem exercer e precisam exercer controle, né, de uma a uma dessas fintechs, como a API vai estar integrada, como você vai fazer uso dos dados. Isso é o que falamos. Aí o banco é uma empresa de tecnologia, não é o banco. Que é o que a gente fala, né? Quando as fintechs vêm para a Verbo, que vem a Verbo como um Stripe, né, ou como um Twilio, para quem conhece, que eles vêm uma empresa de tecnologia, vêm uma API. O banco não tem isso ainda. O banco, Legal. a maioria, inclusive, dos bancos nem tem esse pessoal interno, né, que muitas vezes é terceirizado a grandes consultoras. Então, esse acho que é o principal desafio e o benefício dos bancos em fazer parcerias com empresas como do estilo da Belbo, né, para precisamente ser um canal de distribuição das APIs deles, sem ter os custos e a manutenção que isso precisa, né, atender a todas essas empresas que vai ter interesse em acessar as APIs. Eu vou aproveitar e puxar a bomba para o Carneiro agora. Carneiro, afinal, white labels, como a Belvo, são parceiros estratégicos, e nem digo só a white label, desenvolvedores, outras fintechs, enfim, como você enxerga essa parceria estratégica com white labels e outros? Vamos lá, Leandro. Primeiro, eu enxergo com ótimos olhos, tá? E não existe bem um modelo. Quando você mencionou white label, realmente eu não me restringiria ao white label. A gente pode estabelecer parcerias de fornecimento, sim, de uma solução white label. A gente pode fazer uma parceria com equity com essas empresas. Algumas empresas, de fato, a gente faz a compra, então não é segredo para ninguém que a gente fez a compra da Zup para nos ajudar do ponto de vista tecnológico. Então, assim, não existe um modelo de parceria tradicional. Dentro do Itaú, nós temos uma área de dados, bem como uma área de tecnologia bastante robusta. Hoje, essa área de tecnologia ela trabalha par a par com as áreas de negócios, em comunidades, efetivamente. Então, a gente tem um conceito aqui dentro do banco de Produtech, deixou de ter aquela divisão, não, essa pessoa é da área de produtos, essa pessoa é da área de tecnologia, eles trabalham juntos. E hoje, para entregar toda essa agenda de Open Finance, eu tenho um par que é o Head de Estratégia de Dados, olhando para o Open Banking e Open Finance. Então, de fato, nós estamos nos preparando para saber aproveitar esses dados, converter esses dados em informações e gerar insights ali para os clientes. Tem um exemplo muito legal que eu escuto vez ou outra, que é o seguinte: se Henry Ford perguntasse lá na época dele o que o cliente queria, iam falar carroças mais rápidas. Mas, na verdade, não era isso. Ele foi entender a dor e, a partir da dor, ele criou um negócio. Para os nossos clientes, eu vou citar um exemplo bastante básico, tá? Se você perguntar para o cliente hoje qual é a dificuldade que ele tem, pode vir uma dor assim, poxa, hoje eu tenho conta no banco, tenho algumas carteiras digitais, eu queria ver minhas contas num lugar só. Então, pelos exemplos mundo afora que eu já vi, uma solução de mostrar pura e simplesmente os saldos de cada uma das contas que aquele cliente tem, um saldo consolidado, e avisar se ele está ou se ele for ficar negativo em alguma dessas contas, ela tem um poder gigantesco. Eu sei que o Albert trouxe um desafio nível 2, que eu concordo e tem que ser feito. Mas existe um desafio nível 1 que a gente consegue resolver de uma forma bastante simples, se eu posso dizer simples, trabalhosa, mas factível. O nível 2, de fato, eu preciso falar várias línguas. E quando você traz o desafio do extrato, ele não, assim, cada casa tem um tipo de extrato. Então, você pegar entre as carteiras digitais, entre todos os bancos, a linguagem do extrato, ela é parecida, mas ao mesmo tempo diferente, se eu for automatizar. Respondendo objetivamente a tua pergunta, ótimos olhos. A gente, de fato, está aberto. Estamos estabelecendo uma série de parcerias para diversas empresas trabalharem junto conosco nessa jornada de entender o cliente, entender as informações e gerar esse, assim, através desses insights, trazer ali e resolver o que o cliente está precisando, né? Gerar valor, efetivamente. Gostei da analogia e gostei da reflexão quanto ao desafio aí do nível 1 e nível 2. O que você acha, Cossenza, vendo no mundo PJ aí diretamente com as grandes instituições?
Não, eu vou muito em linha, sabe? Eu acredito muito ali no conceito do Open, né? O conceito da padronização de linguagem, do as a Service. Enfim, eu venho, inclusive, ajudando, você sabe disso, na coordenação de uma estratégia de Bank as a Service aqui, com empresas de tecnologia, voltada às APIs de cache do BB, né? Com uma integração de forma totalmente digital pelo nosso portal, BB Developers. E nessa empreitada eu acabo me deparando com diversas empresas interessadas em se integrar conosco ou com ideias sensacionais, sabe, dentro do escopo do regulado, mas também dentro do contexto de acordos bilaterais para o não regulado, via Bank as a Service, Bank as a Platform, ou em ambientes como de Embedded Finance, por exemplo. Mas, no geral, existem alguns desafios de custo e mão de obra em infraestrutura e TI, como bem mencionado. E, portanto, eu vejo que um modelo de white label, ele é totalmente aderente, pode ajudar não só as fintechs, mas também empresas techs e até banco, né, nessas múltiplas integrações. E puxando para a sua pergunta, que foi super interessante, né, sobre são parceiros ou aliados, eu vejo que hoje a gente não tem uma fronteira bem definida para essa relação, né? Ela é ajustável e vai ter que ser analisada com base na análise SWOT de cada interveniente, mas eu estou convencido que no Open Finance teremos, assim, situações em que um mesmo parceiro estratégico será aliado na construção e apresentação de uma solução e concorrente direto em outras, mas, no geral, a gente vai ter um ambiente muito propício, né, para o desenvolvimento de novos produtos, serviços, modelos de negócios, formas de monetização, que, com certeza absoluta, quem vai sair ganhando somos nós, os clientes. Fechou com chave de ouro, meu amigo. A gente chegou aqui no fim do tempo, infelizmente, porque eu sei que está todo mundo aqui implantando o Open Finance no Brasil, então vamos nessa implantar esse trem. E eu queria agradecer, obrigado, Cossenza, pela presença. Obrigado, Carneiro, também pela presença aqui, o Albert Morales. Cara, dá um abraço aí, um aviso final para o pessoal antes da gente encerrar. Cossenza. Vamos lá, agradeço muito aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha visão sobre esse tema que é estratégico, né, dentro do ecossistema do Open Finance, em especial para os seus desdobramentos dentro do mundo PJ. Eu espero ter contribuído de alguma forma, fico à disposição aí para quem quiser informações adicionais ou bater um papo aí sobre soluções nas nossas APIs de cache, possibilidade de novas parcerias, podem me procurar aí no LinkedIn, terei o maior prazer em ajudar ou direcionar o tema. Leandrão, muitíssimo obrigado pelo convite, pela condução desse painel. Agradeço também o privilégio de ter dividido a bancada com esses dois feras, o Albert e o Carneiro. Abração a todos aí, galera. Valeu. Valeu, Cossenza. Valeu, Carneiro. Obrigado também. Ô, Leandro, enorme prazer estar aqui com vocês, dividir a nossa visão aqui do Itaú. De fato, o Open Finance, ele traz a oportunidade da gente estar onde o cliente precisa, além, obviamente, dos canais que ele já conhece. Para mim, esse é o grande ponto. E, no final das contas, eu acho que o Cossenza mencionou bem, quem ganha com o Open Finance? O cliente. O cliente ele vai ter mais produtos, mais serviços, ofertas mais contextualizadas à necessidade dele. Então, assim, no final do dia, ele ganha e ganha muito, e a gente está, de fato, nessa jornada aí juntos. Prazer dividir também aqui a visão com o Cossenza, com o Albert. Sim, estou super à disposição de vocês. Da mesma forma, Cossenza, podem procurar aqui no LinkedIn, como Carlos Carneiro. Estou à disposição para dividir, debater. Obrigadão, Leandro. Obrigado, Carneiro. Realmente, o cliente não vai ter só a carroça que anda rápido, né? Vai ter o carro, o navio, o trator, vai ter um avião e coisa que nem conhecem hoje. Quem sabe no mínimo uma Ferrari, né? Já existente. Exatamente. E Albert, por favor. Muito obrigado, Leandro, aí pelo convite. Acho que eu vou pegar um pouco das duas observações que o Carneiro, como Cossenza fizeram. Primeiro, temos que ficar todos bem de acordo que é o cliente realmente quem vai falar onde quer ter essa relacionamento. Então, que falamos, não podemos negar esse acesso ou esse produto, enfim, onde o cliente quiser. Isso é chave. Se ele fica contente, feliz com esse produto nesse lugar, aí todo mundo ganha. Tem um intermediário pelo meio? Não, mas, cara, mesmo ter um intermediário pelo meio, a origem está no banco também. Então essa visão. Como fazer isso? Aí pego o que você falou. Não temos uma receita mágica.
Não sabemos se tem que ser uma parceria, cara, parcerias inclusive concorrentes. Vai acontecer. Acho que temos que estar todos de mente aberta, porque o mundo está mudando, não só na indústria financeira também. Então, não é louco achar, né, que uns concorrentes vão se juntar para, cara, fornecer seus serviços conjuntos na ponta. Agora estou vendo também a aparição, que não é algo comum fora em outros países, por exemplo, um exemplo básico, né, de os caixeiros eletrônicos compartilhados nas instituições. O senhor já de Espanha, é impensável que os bancos espanhóis compartilhariam um caixeiro eletrônico. Reino Unido agora, em UK, estão pensando em ter agências compartilhadas, que a agência das 9 da manhã às 10 da manhã vai ter um logo na frente, e pela tarde vai ter o logo do outro banco. Então, acho que precisamos estar todos super de mente aberta e fazer acontecer, isso é o importante, né? Estar todos aí correndo, especialmente do nosso lado, que quanto mais trabalho temos aqui, os 4 que estamos participando aqui nessa live. Muito obrigado. Então, prazer de novo. Obrigado demais, pessoal. Obrigado a todo mundo que está assistindo aqui. Espero que ano que vem a gente se encontre e possa falar sobre o Open Bank que a gente implantou durante este ano. Grande abraço. É um prazer. Um abração. Tchau, tchau. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the revolution.
Good morning, good afternoon, and good evening, and welcome to the Open Banking Week. My name is Amit Malik. I am a managing director in Accenture, based out of our London office, and I lead our global open banking practice. Today, I'm going to spend some time with you talking about the evolution of open banking and what do we see, what can we expect going forward from open banking as it evolves from open banking into open finance and finally into open data. Open banking really started 3 or 4 years ago as a regulatory initiative in Europe under the name of PSD2, but today is a global phenomenon across all key geographies. There are more than 40 jurisdictions internationally who have passed or are in the process of passing regulation related to open banking. So open banking today covers all geographies from North America to Australia, and we are seeing it evolving rapidly across the globe. Payments and account data were really key in the first wave of implementation globally, but the scope is already widening to cover new data sets and services, financial services for both financial services and other industries. So if you think of the early phase of open banking, we saw most of the implementations focused around account balance and account transaction and payment initiation. But the scope is already increasing in many geographies. We are seeing open banking powered deposits, loans, digital identity, fraud and risk management, credit scoring, insurance. And it is really evolving from open banking into open finance. And in many geographies, other industries are also taking action and looking into this. And we expect open finance to finally evolve into open data. So let us talk about open banking, its evolution into open finance, and its progress into the world of open data. Based on our experience, we have seen a few key trends within this space, and I'm going to spend a few minutes in talking to you through some of these key trends. Trend number one is what we call as account aggregation and personal finance management. This is supposed to be the most important open banking use case, and most large banks from HSBC to Santander to Barclays to Citigroup have already launched a proposition like this, which they're using to deepen their customer relationships by providing aggregated view of all of their accounts into a unified view on their choice of channel or mobile app. It was met with a lot of enthusiasm, but I think account aggregation really got a very, very lukewarm response in its early days. I think most customers were willing to try account aggregation, but it needs more features and functionalities to be a mainstream app. And I think what account aggregation needs is three different things: intelligent alerts, actionable insights, and life moment needs, which will identify real-time needs and recommend solutions to customers based on their spending behavior. Within the next 2 years, I expect account aggregation or personal finance management to become mainstream and become a hygiene factor and a hygiene service within the world of open banking. Trend number two is around data monetization. Incumbents are really thinking hard about how to launch newer business offerings, which are more data powered. They are offering a set of raw data or aggregated data through APIs and trying to monetize them directly or indirectly. Visa and MasterCard, who have already launched multiple APIs focused around aggregated data insights, which they are offering to their merchants or business customers. Similarly, Barclays in UK has launched Barclays Insights or Smart Business Insights, which uses proprietary data and transaction data to
about customers and their spending habits, and provides businesses with newer insights around industry and business trends. This is going to be an important trend, and we will see evolution of more and more use cases where organizations will start monetizing data in a meaningful and innovative ways. The third big trend which we are seeing is around credit scoring and credit decisioning. And this is really my favorite use case because I think this will be a game changer. What open banking will give us is an unparalleled ability to interrogate a customer's banking transactions in real time, understand their affordability, and provide a real-time decision on whether they should be extended credit or not. And we are already seeing this through multiple examples in UK and Europe, where banks have used open banking data to provide real-time working capital loans. Banks and other institutions are using open banking data to credit score customers in real time. And in fact, other industries which have need for assessment of a customer's credit rating or want to assess their credit worthiness or affordability are using open banking data in real time in very, very meaningful ways. This is a space to watch out for, and I think open banking has the potential to significantly transform credit scoring in the immediate future. Trend number 4. Open banking originally was very, very focused towards providing new products and services for the retail consumer. But I strongly believe that the real opportunity for open banking is in the corporate banking and SME banking space. If you think of corporates and SMEs, they were a notoriously underserved market with trailing product innovation or poor servicing from incumbent banks. Open banking has or is allowing this market to thrive and grow through new services, more real-time propositions around treasury and cash management, instant payment and instant liquidity, multi-bank account aggregation for small and medium businesses, real-time business lending and financing, and of course, integration into accounting and bookkeeping packages. We are seeing multiple great examples of this happening internationally, but probably some of the North American banks led by Citi, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, etc., who have a set of open banking APIs for treasury and transaction banking are the names I should mention. Also worth mentioning the contribution of Xero into the space and how Xero is transforming the entire bank accounting package integration through its services. And this is really another great example of how connectivity and real-time connectivity and that is able to provide business customers with a new set of products and services. Trend number 4 is around marketplaces. We have seen the evolution and growth of marketplaces powered by open banking. And this is especially true in Europe with 2 particular examples, Starling Bank and Number 26, who have really built a thriving business model, which really brings together the best of financial services into one view and allows a customer to buy or customize their entire financial services needs through a marketplace model. So if you log into Starling Bank on Number 26, you will see a full suite of products and services. But these products and services are not produced by Starling Bank on Number 26. They are partnered products and services which are presented on the Starling Bank on Number 26 app through APIs, and customers are able to pick and choose and select which services they want from which bank and are able to actually create their own customized set of products and services. So it's a very, very important trend, and I think
the large growth in customer numbers for these neobanks or challenger banks today and in the future will be powered by a range of marketplace services presented in a very digital savvy manner. In parallel, we are also seeing non-financial marketplaces open up. So what we are seeing is that organizations have started going beyond banking and started to bring together non-financial marketplaces. So for example, UOB in Singapore has launched UOB Travel Service. And the idea is to provide a set of travel services for all of your customers or all of your banking customers and really be a part of their journey. Now, how would they do this? Again, essentially the same model. They don't need to be experts on travel. They partner with travel providers who provide a set of APIs to the bank, which the bank integrates it into your portal and provides a set of travel services, but also bundled with associated financial products like insurance, forex, tax refunds, etc. So here is an opportunity for banks to provide a new set of services which is really tied to a customer's day-to-day life moment needs. Similarly, DBS in Singapore is today offering a comprehensive array of non-financial services on their platform, whether it is utilities, comparison and purchase, whether it is home marketplaces or car marketplaces. And today, because of API-based connectivity with partners, DBS is able to offer that, and they are already the largest provider of this type of services. The DBS car marketplace, if I recall correctly, had more than 500,000 unique visits or unique customers and generated more than 300 million in home loans in Singapore within the first 12 months. And again, this is early days, but clearly this is a growing trend where marketplaces connected to various ecosystem partners through APIs will drive growth in open banking. And finally, trend number 6. Other sectors are trying to reap the benefits of openness, leading us into the world of open data. We are already seeing initiatives like open pensions and open energy in UK. And in fact, the Australian open banking regulation is not even called open banking, it is called consumer data rights. And it is focused around exposing customer data across a range of industries, starting with banking, followed with utilities and telecom and so on, with the intention of exposing data in a meaningful way across multiple industries over 5 to 6 years period. Going back to what we are seeing also in UK is the evolution of open pensions through a program called Pensions Dashboard, which will allow individuals to better access their pension information across a range of providers, whether it is their state pensions, whether it is the private pension, or whether it is pensions provided through their employers. Similarly, the energy industry is opening up a whole bunch of retail and wholesale data in a very, very similar fashion as banking. And obviously, this will all lead to creation of new data sets and new additional insights and information, which ultimately will start benefiting the end customer. And of course, we will see other industries like retail, insurance, and telecom evolve in a very, very similar way. So the question you have to ask yourself really at this point is, where is all of this going? And what's the end game here? So my view is that open banking will be the new normal in banking, and it will result in creation of a very, very competitive and collaborative ecosystem involving banks, tech giants, fintechs, and non-banks. Open data will be the new normal, and open data propositions will be deeply embedded and almost invisible in our day-to-day customer journeys. Availability of data across multiple industries will result in
boundaries across the industries to be blurred. And I think we will see evolution of super apps powered by open banking models and partnerships, which will rebundle customer propositions and provide a range of services to customers. We have already seen super apps in Far East and Asia, especially in China. And these apps provide a range of services from financial services to travel, to food delivery, to wallets. And the scope of services is increasing on a continuous basis. In the future, because of availability of open data across multiple industries, I think super apps will proliferate. And I think this is where the big techs will start getting into the world of open banking. Of course, once you have super apps and once boundaries across industries get blurred, marketplaces will take center stage. A marketplace can be set up by an incumbent, and through partnerships with a range of fintechs and startups, they can provide a really wide, diverse, and innovative set of services to their end clients. The first stage of open banking was focused very much on APIs. But I think the next evolution will be more around data. It will not be around APIs anymore at all. APIs and data management will be synonymous with open banking and open data. And integration with machine learning, artificial intelligence, and linkage into Internet of Things is what will drive differentiation and adoption. And of course, this requires a whole new set of thinking, and I think market infrastructure providers need to come up with new solutions, which will be common solutions across the industry, which will drive activation and growth of the ecosystem at local and international level. So that is what I think is going to happen in the immediate future. Hopefully, all of you have enjoyed this presentation. It has given you things to consider further in how you want to progress open banking within your organizations and within your geography. Thank you for listening to me, and please reach out to me through my social media channels for any further details and information. Thank you and goodbye. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! Apex 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking.
Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Hi, everybody, and thank you so much for joining me. My name is Lex from Consensus, where I'm the head economist and the global fintech co-head. In this session, we're going to talk about the transition of finance from traditional systems, from the systems that exist today, to financial technology as it was formulated in the 2000s and the 2010s, and now to digital assets and decentralized finance, which are going to cohere together into
a new digital economy and financial system. And so with that, we're going to try and go fairly quickly and fairly deep into substance to prove some of these points. And with that, I'm going to share the screen. There we go, slideshow from the beginning. Fantastic. So as I mentioned, we'll try to paint this story progressively and really anchor into the developments that have happened and the innovation that has happened that is separate from the theater and the stories that have come about these transitions. Just a bit about Consensus. Consensus is a leading blockchain software company. So you know particularly the way in which I'm biased, but we run the largest Web3 crypto wallet called MetaMask to access the open finance ecosystem. We also have one of the largest developer footprints for software that's being built on blockchain, including decentralized finance software, as well as working with the banks, governments, and other financial institutions to deploy blockchain-based engagements in the work that they do. So check out Consensus, and of course, take everything I say with a grain of salt, given this is my incentive. Okay, so fintech progress to date. We start at the level of the economy, at the macro economy. And we know that financial services is somewhere between 15 to 20% of gross domestic product in developed economies. That has shifted over time, right? So finance as a sector has grown, replacing manufacturing and putting in place services and sort of the financial transformation functions as things that contribute to the economy. And that has increased over time. And we know that fintech has come about really in the last decade or decade and a half as a venture capital theme. So we've had this expansion of financial services into GDP, and then really a dearth of early stage technology investment into it. Other things like media and healthcare and so on were being digitized with the rise of the internet and automation. But financial services had regulation, and it seemed very difficult to get into and all these things. And so you can see back in 2007, only 5% of venture capital was in financial services. And two things happened. First, the overall share of VC in finance went from 5% to 17%, which is the equilibrium in GDP. And then number two is the overall amount of early stage venture investing to grow technology has massively ballooned as well. And so we have these two secular tailwinds generating lots and lots of companies trying to pull financial services apart. Now, this is an old story. This is a 7-year-old picture saying, let's take a bank, pull it apart into their features and functionalities, build vertical brands and applications about it, and try to blitz scale those into large footprints. And most of the logos on the prior page are dead and irrelevant, but some of the logos have turned into vertical champions. Vertical meaning they dominate a user footprint for what they do, where, for example, SoFi dominates student lending, Revolut may dominate FX-based neobanking, Robinhood for trading, Betterment for wealth management, and so on. And they've built large enough footprints that now the game is about monetization and adding on adjacent features, creating a fintech bundle. And of course, the banks have had time to catch up. It's no longer a fintech-only game. Most of the banks have undergone some sort of digital transformation program where they've turned their users into digital app users, where they've essentially copy-pasted the ideas that robo-advisors, digital lenders, and other companies in fintech have put together. So, the largest robo-advisor is either Vanguard or Schwab. One of the largest digital lenders is Goldman Sachs, and so on and so forth. And then the last piece is the role of the tech companies. And, in 2021, you can't seriously say that tech is not in finance. It's sort of a losing proposition. Not only are they in finance, but I personally believe that they've won the distribution game between Apple Pay and Google Pay and Square and Amazon, as well as Facebook with
payment processing all over the world. While there is a regulatory barrier, it is largely irrelevant to the customer acquisition that the tech companies have done. And so this is the kind of the third leg of the competition that we see. So economics 101, when you create a ton of supply, what you get is a collapse in price. And so if you look at digital wealth, price has gone from 150 basis points down to 25 basis points. If you look at international money transfer, it's gone from 60 basis points or $60 on $1,000 transfer down to $4. So really large changes in pricing across the various functions where banks used to be able to have much larger margins. And in part, this is happening across all the different, right now we're talking about consumers, so let's stick there. It's happened across all of the different consumer functionalities, right? So you start with messaging, and then you get to money in motion and payments, and then you get to money at rest with savings. Then you might have lending, borrowing there. And then you start to take your savings and do trading and longer term investing, planning for retirement, and finally, single life events like insurance. While regulated, this stuff used to be a part. From a consumer experience, from a technology experience, there's really no difference between any of these things. They're just buttons you press on an Apple phone. And so you have a blurring of all this stuff together. And of course, in the East, with the super apps, whether it's WeChat or Paytm or Ant Financial, there is no difference not only between the financial features, but there's no difference between the commerce that they enable as well. So if you're paying for a taxi, or if you're buying toilet paper or groceries, or if you're investing into a money market fund, these are all trivially integrated into the same super app. And so the Eastern model has gone ahead, and it's only now that the West is starting to catch up with embedded finance, with Shopify, with Stripe, and the ideas around putting finance as features into APIs and into the social media apps. So that's the story of fintech. And there's a thing that's really missing at the heart of the story. There's a lot of stuff about distribution. How do you sell financial products to people? And the story is largely, instead of selling it person to person or in a bank branch or with a financial advisor, you sell it through a phone. And so if you want to say kind of a toy version of fintech, it's putting finance into the phone. And there's a bunch of stuff around the middle office. So making CRM more efficient, making account opening faster, making better portfolio management software and rebalancing software, making better underwriting software. While important, that process automation is about sort of speed of turnover rather than about something fundamental. And what is missing in all of this is the fundamental innovation in the manufacturing of financial product. The thing gets made in the same way that it was 50 years ago. It is on the core banking system. It is in the card network. It is the same 40 Act investment fund. It is manufactured in the same way as it was prior to the digital revolution. And so that can't be. If you look at all of the other venture cliches, you look at these moments where industries broke, you have the manufacturing actually become digital. So in the case of Spotify and music, you have the digital music file. In the case of Google, the content goes from a book into a digital, a website, right, into zeros and ones that are generated and stored on the internet. In the case of Netflix, the media file, the movie is digitized and the form of it is transformed. And for finance, that's been an open question. And there's an answer to this question. Not surprisingly, it's the answer that I believe in, which is that blockchain-based finance and blockchain-based financial product manufacturing is the step function for the financial services industry. That is both terrifying and profound. So blockchains have a number of attributes that make them property rights systems, that make them
economic systems. When they are computational, that's even more powerful, and we'll talk about that. But just by being property rights systems, it means they have authenticity and scarcity of assets. Nothing like that had existed prior. There's no digital scarcity in the traditional internet model. Similarly, there is massive mutualization of standards and protocols and data. So you remove those barriers of payments to savings to investments and so on, but you remove them not just in distribution, not just in what buttons are in your phone, but in the actual making of the product. And this is quite fundamental. The other thing about blockchains is that they are transparent. And so unlike in our traditional financial system, you can actually see exposure all the time in real time. And that is a good thing for compliance, for risk management, and for the types of things that people tend to have anxiety about when thinking about crypto assets, but those anxieties are coming from a place of misunderstanding rather than kind of seeing the core architecture of what a blockchain does. And so with that, you get to a point of we really are in a shift for what it means to build fintech. And there's a lot of traditional incumbents trying to kind of wrap around this in the way that they were trying to wrap around digital transformation in the past. And so you can see the number of enterprise engagements going up. You can see the number of people dedicated to blockchain practices going up. You can see issuances and launches and capital markets activity from incumbents trying to participate in various consortia. And so every single bank you can think of has been involved in blockchain-based finance or has been building systems to take advantage of these things. And you've got regulators who are moving along as well. So the large kind of regulatory bodies, while again express often individuals in those regulatory bodies often express certain anxieties or framings of the sector. The underlying reality is that this innovation is starting to get the freedom and the space to actually move around real assets. And traditional assets like fiat currency are being packaged into blockchain or digital wrappers as well. So of course, central bank digital currencies are a big theme. Having central bank digital currency that sits inside of the financial apps, the super apps that we talked about before, is already in play in China and is a large driver for the regulation of the fintech companies. We know that Ant and WePay do power and will power more broadly the Chinese CBDC, and by contrast, that means the American and European systems need to respond. But that is really just that is not the leading part of the innovation. The incumbent work on self-digitization is a reflection to the things that are actually happening. So you can think of the traditional world implementing enterprise blockchains and then implementing partial tokenization, where the sort of the tokens are merely hyperlinks to some real world set of legal documents and so on. And today there's a lot of retrofitted packaging of tokens into alternative investments. So think about Bitcoin ETFs. At the same time, in the open source economy, what we see is decentralized protocols being built, interconnected, and all the financial software that one would manage to generate, underwrite, intermediate, and control financial products, or the machines the factories that make the financial products, those are being written into the network itself. And so going back to this point about we need blockchains that are computational, that are programmable, which can execute software. This is really the step function for fintech, because financial technology can then live in an open source mutualized way, which therefore allows financial products to be built according to global standards and in an open way. And you can think of, so what is a decentralized machine that generates financial products? You can think of decentralized exchanges,
some folks call them automated market makers, as one particular innovation. And so this is a way, for example, to trade without an order book and to trade without a counterparty algorithmically against a liquidity pool of assets. So according to some particular mathematics, there is a way to exchange one asset for another along a curve, and then the market makers that enable that earn a fee. And so you're innovating in how much bandwidth and computation an exchange model needs to have in place, and how many participants and the types of participants it needs to have in place. And now these types of market makers are running at over $1 billion in fees per year. Another example would be a lending protocol. You can think of it as a margin lending protocol, where you take one asset and lend it out for an interest rate, or borrow it at some interest rate, and the spread goes to the protocol as well as the provider. And so this is to support various capital markets activity as well, and can be done entirely through software. No negotiation through a counterparty, no syncing of data in anything other than the smart contracts on the blockchain. And so this has led, this being the creation of these fintech machines, has led to really fast growth in the computational blockchains that support that, where Ethereum now has 150 million addresses, which are sort of like the equivalent of accounts in a financial system, and probably close to 2 million decentralized finance users who have engaged in transactions with these assets. The software is executing on the network in an increasing manner. And this is you should not look at crypto prices. You should look at the actual execution of contracts, of the software, and the number of transactions, right? Like, are things being done? Is there operating progress? And there is very strong evidence of people using these financial systems as part of their livelihood. There's now about 100 billion, 75 to 100 billion of collateral that has been deployed. This collateral that supports the lending functionality, the exchange functionality, insurance functionality, and a number of other what's called financial primitives, but essentially financial functions that plug into a user experience. And again, these functions are done by what are called protocols, the equivalent of applications, with the main difference that these protocols are deployed on a network, executed on a network, and synced on a network. They're often governed by the community that uses the protocol, and the value, the actual fees generated by these things flow not to some private company, but back to the community in the form of either a treasury they control, or in the form of fees that accrue through participation. And so this is a mentally different model of what it means to deliver finance to people. And it also is a different type of thing that you, in terms of how you write the software. The net outcome of this is going to be that Ethereum has been remapping different financial services sectors and the financial services instruments that they've created. Of course, it's not just Ethereum. There are other computational blockchains. There are various solutions to make things scale faster or easier. There are a number of competing blockchains too. But the end result that you see is that it's essentially all across the different types of things that you would expect a financial industry to do. Most of them are now being rebuilt in one way or another into programmable blockchains. And so with that, just to kind of bring it all together, we've talked about how financial services as an industry holds a large portion of GDP, and then how the digitization of distribution has led to
about 10, 15 years of boom acquisition, customer acquisition on the fintech side, but it hasn't led to disruptive underlying change in how finance is built, how financial products are created and made and delivered. And where we are today with blockchain is that while yes, the banks and financial institutions are working on applications to transform their middleware and their infrastructure, it is really the open web that is delivering very novel machines and mechanisms that can recreate the types of outcomes we expect out of finance. And so if you bring all of that together, what you're going to be left with is the idea that the themes of fintech distribution have no choice but to connect to the decentralized finance rails. And so today they scotch tape over the traditional finance rails. They use APIs on top of overnight batch processes and things of that nature. And they distribute zero interest rate bearing accounts. And in the search for profitability, in the search for yield, in the search for new asset classes, the natural move for essentially any fintech with any distribution footprint is to plug into the decentralized rails. And for this, they are very well equipped. And the reason they're well equipped to do that is because they have never really owned the banking rails, and therefore they don't care about the banking rails. They care about customer acquisition, and then the underlying financial products are just an integration underneath. And so over time, I'd expect to see more and more fintech footprints connected to DeFi products. And as more people own them, there's more demand, more development, and it's a virtuous cycle of investment, spending, and growth. And so that's where I see the financial services and innovation industry going. Thanks so much for the time that you've given me to talk about these themes. If you want to check out more, go to consensus.net to learn about what Consensus does, and follow me on Lex Sokolin on Twitter if you're interested. Thank you so much. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work.
especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! Ativos 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. Hi everybody, my name is Lu Wang, and I'm very excited today to have an opportunity to tell you why data quality is the key to successful competition in a world after open banking. So a little about myself. I graduated from Harvard University in 2011. And since then, I've spent my entire career
in data analytics, working in various industries, such as basic science, digital marketing, fintech. And I've seen a lot of companies try to transform their futures through data. And this is my passion and the focus of my career. For a summary of some of the executive positions that I've held as a consultant or as an employee, I've helped a lot of different companies master their data acquisition and usage approaches. We won't stay on this slide for too long. Let's move on. We're here to talk about open banking. Specifically, we're here to talk about technology and banking. So fintechs are a very interesting type of company because they blend the entrepreneurial dream with the technology dream. Let's talk a little bit about what that is. If you are a technology entrepreneur, you want to do these three things to succeed. You want to identify a growing market that has a service that can be digitized with technology. Then, the current dominant strategy is to develop a mobile app, collect and use the data that you collect from the mobile app to deliver a seamless, fast service that's competitive with the non-digital one. And because you are so competitive, you build a huge happy customer base, attracting people with your customer experience. And then you sell your company and you succeed. Open banking is going to change everything. Here's why. Think about what open banking does in the banking industry. They standardize the data and technology used by all companies that participate. This means all companies that participate will be sharing data and technology to all provide that seamless customer experience. Furthermore, the central bank is going to provide a platform for people to do this. This means customers will move freely between companies that participate in open banking. So the old dream of building a digital application that only you have, that digitizes the service, where you acquire a customer base and you sell your company because of your customer base, because they stick with you. That dynamic of mobile app, customer acquisition, that dynamic is no longer competitive. That strategy is dead. So if that strategy is dead, how will fintechs compete when customers can go anywhere they want? We have to get back to fundamentals. The new strategy is exactly an old strategy, which is this. For a fintech to be competitive, you have to deliver exactly the right financial instrument to the customer that wants it at a competitive price. You can't count on them sticking with you because it's hard for them to move away. In other words, you have to know the right product, offer it at the best terms possible at exactly the right time. So let's compare this dream to the old dream. What are the steps you have to do? To be competitive in the new world, you need to develop customizable products that a customer could want. You have to know what terms your institution can offer responsibly, profitably, viably to a specific customer. You have to know the customer well, and you have to know your products well. And of course, you have to deliver that product quickly. You have to be able to make this decision quickly because your competition is also trying to deliver the product at exactly the right time, and speed is king. How do you do this? You will need high quality data to deliver this type of value to your customer. You cannot wait 1 quarter for underwriting. You have to be able to make this decision nearly instantaneously. You need high quality data. I've talked a lot about high quality data. I think now is a good time to define what that means. High quality data really boils down to 2 things. Number 1, your record about a customer is complete. You have one place to look up all the important information about one customer. So that's completeness. Number 2,
It's usable in many situations. It's ready to go. You don't need to cleanse it. You don't need to process it in order to use it. It's been prepared to be useful. Here are some signs that you do not have high quality data. If you have to look in more than one place to find customer information, if there's somebody's job to prepare and extract data and put it into an Excel document or a CSV, you don't have high quality data. It is not ready to use for many situations. Another sign that you're in a low quality situation is that there are people's jobs to correct entries in spreadsheets and databases. Or you have to ask an engineer what this data means. It means your data is not ready to be used. These are all symptoms that you will struggle, that it will be a challenge to compete in a world where customers can move freely, searching for the best price for a product that suits them. So let's talk about companies that are ready to compete. These companies are data-driven companies. They have already invested in two secret super weapons that have always been used to maintain and improve their data quality. And this is data management and analytics. In the past, when anyone can make a mobile app and sell their company, data-driven companies quietly, sometimes unassumingly, spend their time making profit while mobile apps get sold. But when we get back to fundamentals and the customer has the ability to move, the data-driven companies will be rewarded because they can customize their service. So knowing this, what can you do immediately to become more data-driven and improve your data quality? I'm going to tell you 3 things. But before I do, I want to share the root cause of why data quality is often so low. Number 1, companies don't know the inventory of their data. I find it remarkable that companies maintain inventory of how much office furniture they have, right? They know how many desks they bought, they know how many chairs they bought, but they do not know how much data they have. They don't know where to find it. They don't know which databases contain what customer information and how much of it, and whether or not the records are complete. If the company does know their inventory, sometimes they don't know their lineage, meaning they know what data they have, but they don't know where this data came from. They don't know which department produced it. They don't know which departments processed it and changed it. Remember, there could be people's jobs, their entire jobs are to edit the data that's already been collected. So they don't know what data was entered by the customer or what data was amended by an employee. Lastly, the third challenge is sometimes the data, no matter how well you document it, it just doesn't make sense. You see a ton of data, you have a lot of data, but you don't know what this data means. This is nothing to be ashamed of. The tools and technologies and techniques to maintain and improve data quality used to be very expensive. 20 years ago, a lot of companies couldn't afford people to build databases for them. But it has never been cheaper or easier to invest your time in improving your data quality. But a lot of companies don't know that they have to do this. This is the heart of good digitization strategy. So there's no shame. We just have to do it. So let's talk about doing it. Here are some things that you can do, but shouldn't do. When people think about unknown inventory, unknown lineage, and incomprehensible data, they often gravitate towards solutions that they've heard about in the past, such as create a data dictionary, document all of your processing activities, or cleanse and annotate your data to make it fit for use. Here's the problem. All of these strategies work 20 years ago, when you only have like one database with 10 tables. We don't live in that world anymore. Okay? We produce data as quickly as we think these days because our lives are living online. These methods are reactive, they're too slow, and worst of all,
They don't fix the problem. They don't fix data quality. They're there to react to the low quality data that exists, but they do not deal with upstream practices to get us out of this mess. To drive this point home, this is why I need you guys to know that sometimes the obvious solutions are bad solutions. This is a data dictionary. There's one row in the dictionary, one entry in a dictionary for each type of data, and it tells you, what type of data it is, where you could find it. And the thing is, with databases, the name of the data field and its participation in a table tells you what the meaning of the data is. The business transaction UUID is clearly a unique ID for the transactions table. The contract code is clearly the contract code for a contract, and so on and so forth. Right? Dictionaries tell you information about an item, but let's say you wanted to find something. Let's say you wanted to find customer email. Take a look at this dictionary. Where is customer email located? We have to read through. Okay, here's customer email. Strange. I was hoping that I could just find email, but here I have customer email. Okay, it's in the customers table. Where's the customers table? Maybe I'll ask an engineer and they'll point me to the customers table. Okay, but notice, we had to read the entries in the database to find what, we had to read the entries in the dictionary to find what we were looking for. Thankfully, customer email starts with a C, so it's kind of early in the dictionary. But what if you're looking for something that's more mysterious, like transaction ID? Do you read the whole dictionary to find transaction ID, or do you jump to the section that starts with T? Well, what if your transaction IDs start with the letter B, business transaction UUID? This is the problem with dictionaries. To find what you are looking for, you have to read the whole dictionary, or get very lucky that the page you turn to has the information that you want. There's a much better way to do this. If you want to make search easy, you need a hierarchical index. Here's an example. Here, all customer data is in green. All merchant and contract data is in black. Account data in red, transaction data in blue. Think about our previous question. We wanted to find the customer's email. Do I need to read the whole dictionary? Of course not. Do I have to look at this whole picture? Of course not. I just look at the customer tables. How many customer tables do I have? 3. Customer types, customers, customer purchase. Where would the email be? Probably not in customer types. Almost certainly in the customers table. So now, and only now, do I look at the detailed descriptions of the columns. Customer email. Indeed, it's in the customers table. What if I want to find the transaction ID? Do I have to read this whole picture? Nope. Let's look at blue. Transaction, transaction types. Transaction ID is about a transaction, so it's not in transaction types. We look at the transactions table. Sure enough, it's there. Each time we wanted to find something, we only had to ask ourselves 2 questions. 1, what is this data about? Is it about customer objects or transaction objects? Then, which table should I look in? Within 2 actions, we find what we're looking for. There are 54 pieces of data in this picture. To find the 2 things we're looking for, we only had to look at 2 pieces of data. This is a great way to represent information, to facilitate search, to improve the usability of your data. When you improve the usability of your data, you have higher quality data. Let's look at how much space it would take to represent this information in a data dictionary. There are 54 entries here. There are 54 entries here. Which one is easier to find? Transaction ID. This is what I mean by some solutions that are obvious, that worked 20 years ago, may not work anymore.
So the number one thing you can do to improve your data quality immediately is to index your data, is to hierarchically index your data. My recommendation for doing this is to look at your enterprise and think about its organization. Most companies are organized by department. Every single department has activities that produce or collect data. So you start by categorizing hierarchically your company by department, and then by activity, and then by how data passes back and forth. As soon as you do this, every single activity that produces or stores data, I guarantee you, stores that data in some sort of database. Once you know what data your departments produce, you will know what databases they have. And this picture, databases can produce this picture automatically. You do not need a human being to document the meaning of 54 rows of data. Your database can do this automatically. Spend your human mind what you're looking for by using the right search reference. Use an index, not a dictionary. It's the number one thing you can do. Number two, set up a modern data warehouse. As soon as you index the data that you have in your company, people will immediately start thinking, oh, we store sales and marketing information and customer complaints and user purchase history. We have a great opportunity to reach out to customers that have experienced a particular bug and offer them a solution to retain them. As soon as you show people how much data we have, people immediately creatively start to think about using multiple data from multiple sources to solve a problem. To do that, you need to get your data into a warehouse, a common location where data from multiple sources can be used together. So set up a warehouse. It's cheap. It's less than $1,000 a month. And once you have it, you will never want to go back. Make it the center of your data architecture. Copy data from different silos there once a day and see what happens in your company. See what types of problems people can solve. So you've inventoried your data using an index, not a dictionary. You've set up a data warehouse and you've given people access to it to solve problems. The third thing you can do is pay attention to what data people use. I promise you that people will be very interested in complete records of customers. Specifically, how to reach customers and their purchase history. Look at what data people use. And then begin to institute formatting standards for the data everyone wants to use. Companies these days have thousands, maybe 10,000 different tables with different columns of data. It is not worth your time to control the contents of all of them, but it is worth your time to tell the producers of the data how to produce data in a common format. Okay. So here on the left are just some common requirements that people will put upon the data producers because a lot of people begin to rely on their data. You do this, you'll make many of your consumers happy. You will fix one data problem at the source and it'll help 100 different people in the destination. This is how you fix issues at the root. You understand the nature of your company's data production activities. You bring the data together so that people can solve problems using data from many sources. And then you pay attention to usage and improve the quality of the data that actually gets used. You can do these things immediately. So let's say that you do these things immediately and you start to be able to use your data in more ways. It starts to help the company. I want to give you a few more tips for how to improve the long-term value of your data. The most important thing you can do to improve the long-term value of your data is to establish a data management practice. This whole presentation is happening
because I am a data management expert. Having an awareness of data management is very important for companies that want to compete in the digital space. The data management department's responsibility is to make sure that data has positive economic value for the company and for the customer. The primary way that they do this is by creating better data architecture to build solutions with, and to create an analytics department to find out what those solutions have to be. It's not the only thing that a data management department does, but it's the two most important things. So let's take a look at those two. Architecture. We sometimes don't think about architecture, but it's what we're sitting on. We're able to work and do the things that we do because somebody designed the systems that we operate in. Somebody designed the internet. That's how I'm able to deliver information to you right now. Okay. So, good data architecture. Why do we need it? It helps you develop products quickly. Remember the dream of success for the new fintech? You need to develop a portfolio of customizable products. And you need to be able to customize them for the customer at the right time. How do you think that happens? This happens because your product development sits on top of your data foundation. Your product development uses the data in the warehouse. Your product development uses high quality data collected at the source because you have data requirements. The data architecture of the future will provide two foundations. One, quality foundation. Make sure the data that you collect is standardized, clean, available for use. And two, innovation foundation. You use the data you have to experiment and to acquire new information and make it available to people who are trying to design products. For technology companies of the future, there must be a data foundation that supports and enables product development. The next thing that you can do to improve the long-term value of your data is to invest in data analytics. Data analytics is not reporting. It's not business intelligence. It's analyzing the data that you have. Why do you want to analyze the data that you have? Because you want to find new ways to use it, to disrupt existing approaches, to outcompete other companies, and to drive innovation both internally for how your company works and externally what customer you can serve. A strong data analytics team has a combination of these three skills. Business analysis, they can break down what your company needs to do. Database programming, they can work with data. They can do anything they want with data. They don't need to buy software to work with data. They know how to work with data. And lastly, scripting. They know how to automate. These three skills are jet fuel when combined. And when they are combined, here's what a thriving data analytics department can do for you. They can help you identify data that can be used for automation, both in-house and for making decisions that can deliver the right product to your customer at the right time. Remember, customization is going to be key. Data analytics helps you find the data that can be used for automated decision-making. Data analysts will also help you control and improve your automated or manual processes and figure out where it's worth investing more development time. And because they're very familiar with the data, they're on the front lines of knowing what information is available and strategic to use to improve your company's profitability, especially in the area of risk and credit. From the data analytics practice comes data science and machine learning. This is how it works. You cannot have data science and machine learning or models that really work without a good data architecture foundation and a good data analytics department. Otherwise, you write a model and you have nowhere to deploy it because your company's data architecture is not set up to act on innovation. Here are your investments summarized. You need a foundation for data architecture.
You need data analytics to figure out how to use the data you have. And when you do that, you will have automated decision-making that can help you deliver and customize the right product at the right time, at the right price. So I have some final thoughts because our time is drawing to a close. First, open banking requirements are data requirements. This is a wonderful thing for companies that have already invested in data quality. But for everyone else, this is the motivation that you need to build a more profitable, faster, more valuable product for your customers. Companies that invest in their data will win. In the past, they're profitable, but probably not the most newsworthy. But in the future, companies that invest in the data will be able to positively, financially impact their anti-fraud, their operations, the credit risk, sales, marketing, customer retention, all these things that use data. Companies that are data-driven will win. And lastly, zooming way out, stepping way back, open banking is the next step in an important evolution for humanity. When we give people ownership, they feel responsible. And when they are responsible, they will have to make decisions that are better for them and improve the quality of their life. Open banking makes companies give ownership and responsibility of data back to the customer. But here's the thing. It doesn't matter who you are, whether you're a company or a person. You are responsible for every piece of data that you create and that is in your guardianship. You are responsible for every dollar that is created and in your guardianship. It is your finances, your data, and your future. We are all responsible for it. When we give people ownership and the ability to make decisions, and we reward them for high quality, the world becomes a better place. I'd like to think that value grows from a place of ownership and quality. These are not two conflicting ideas. It's not money or quality. When it comes to data, you can have both. Okay. Thank you very much. It was a pleasure being able to give this presentation to everybody here. And I hope we can keep in touch. Please don't hesitate to reach out. Thank you. Você sabia que a RTM tem as melhores soluções para os serviços de missão crítica do mercado financeiro? Com o serviço de telefonia IP em nuvem, o seu ramal pode ser acessado em qualquer dispositivo de qualquer lugar do mundo, com total segurança. No portal Hotlines, você pode ativar novas linhas quando quiser, com muito mais autonomia. Já a plataforma Trade Solution é perfeita para traders operarem na bolsa, podendo ser facilmente integrado ao home office com um simples link de internet. Entre em contato e saiba mais. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug.
Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/OBW. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. This is a journey. Hello there. Welcome to my talk, Open Standards for Open Banking. My name is Chris Wood. I'm a Catalyst at Axway. Just before we start, a quick word about the Catalyst team.
The Catalyst team is a team of experienced API professionals here at Axway. We've got a broad range of experiences across various industries, and our goal is to help customers be successful on their API journeys. Our focus isn't just about APIs as technology, it's about the overlap between business and technology strategies. So for your business to succeed, not only do you need the technology that supports the use of APIs, but you need a business strategy that takes those APIs, which are products, and delivers them to the market. So we therefore look to target a symbiosis between business decisions and technology delivery. If you'd like to find out more about the Catalysts, please go ahead and look at our homepage, catalysts.axway.com. Today, I'll be talking about open standards for open banking. Open standards are obviously tremendously important when trying to foster the growth of any ecosystem, but they're particularly important in open banking for a number of reasons. So in terms of what we're going to look at, firstly, we're going to look at why open standards are important. Then we're going to take a look at what open standards are particularly relevant in the sphere of open banking. And then finally, we're also going to look a little bit at how you can build an ecosystem based on open standards, but not only support the implementation of those standards, but also get people on board with making sure that the ecosystem is open, collaborative, and participatory. So first up, why? What's the motivation for using open standards? Well, aside from the legal aspects whereby using open standards is free and available for anyone to use, actually the development of those open standards encourages participation and collaboration in industry. That's really, really important when you're building an open ecosystem. It gets people on board with the fact that this ecosystem is needed, and it allows people, whoever they are, from whatever organization they come from, to come forward and try and shape those standards so they deliver on behalf of all. That fosters openness in the ecosystem and in the industry, which is vital for that to be a success. However, it also speeds up implementation. By using open standards, often freely available, we can get from zero to a working implementation much more quickly. And that benefits everybody. In the open banking sphere, whether you're a third-party provider or a fintech, if you want to call them that, who's attempting to consume APIs from the banking industry, having the ability to build upon open standards is really, really important because it gets you over the hoop of getting a working implementation much, much more quickly. So there's a lot of benefit to using open standards. Big brains have gone into developing them. It avoids reinventing the wheel. So by virtue of that fact, it allows ecosystems to be built much, much more quickly. So from the perspective of open banking, what open standards are important? Well, we can start when we're looking at the country level with existing open banking standards themselves. Many countries have already implemented standards that are either implemented in one country or across many countries. There's a range shown on the screen here. For example, the Open Banking UK standards, the Berlin Group, STEP, which is from France, the Polish API standards, the Financial Data Exchange standards, which are from the USA, the Open Banking Project from Switzerland, and finally, the original standards for open banking, the Open Bank Project, which was started over 10 years ago, and which is where this all came from. These standards are important because they mean there's no need to start from scratch. If we go into a new territory where there's a goal of creating an ecosystem based on open banking,
you can actually work from the existing collateral. Again, big brains have gone into developing these standards. Yes, many of them are not perfect, but they do provide a starting point for a country to actually develop how they want to approach the implementation of open APIs that support open banking and the development of an open ecosystem for open banking. Many, and not all of them, are published with an open license. For example, the UK standards are completely open. You could take those, modify them, develop them, do whatever you want with them. But essentially, once you pick them up, they're yours to do as you wish. So having that starting point is really, really critical to a speedy implementation. And this is exactly what they do. You know, you can take these standards, take them into a new market and start building on top of them. So at the market level, there's a lot of use for open standards. But when we get down to something a bit more fine-grained and start to look at individual technologies, the one that really strikes me as being really, really important is Open API. So Open API, previously known as Swagger, was donated to the Linux Foundation a few years ago. It's become the Open API initiative. What is Open API? It's the de facto standard for creating API specifications. So it's an API specification language that allows the construct of an API, the interface, to be described and provide a contract between the consumer of that API and the publisher of the API itself. Okay, that's really, really important because having well-defined interfaces is critical for success. Being able to produce a well-defined interface allows a consumer to know exactly what to expect from the API they're consuming. So when a developer is sitting there writing their application, they've got to hand everything they need to know about the API and what to expect from it. But that's only part of the puzzle in the open banking world. In order to create open APIs in a standards-based market, the publishers, i.e. the banks, also need to implement their APIs. Therefore, it's critical for them to have a well-defined interface that tells them what the consumers are going to expect. So it allows people to both consume and implement APIs very, very easily. So there are other standards out there, but in terms of the standards war being one, the Open API standard has really won the market, for want of a better word. And it's supported by a wide range of tooling. So for developers and publishers alike, because it's an open standard, they can take it, go and implement it in their tool sets. So it makes it easier for developers on either side, a consumer of an API or a publisher of an API, to generate code, create tests, produce documentation, do whatever they need, because the tooling is geared towards this standard. Now, it's fair to say that whilst I pull on Open API as being the de facto standard for creating API specifications, it's not the only one. It could be that in some markets, there's RAML. In some markets, there could be the need for JSON schema. It doesn't really matter. But in terms of using the most popular API specification language, Open API is it. It's probably got the widest support, the widest range of tooling. Therefore, it makes good sense to use this as a mechanism for creating well-defined interfaces for the market. So that's API design and the most popular open standard for API design. But what about security? Well, in the open banking world, the go-to profile for security has become the financial grade API, or FAPI for short. FAPI's been around a couple of years now. And what it does
is it implements a hardened security profile for financial APIs. So as the diagram on the left shows, it's built on top of OpenID Connect, which in turn is built on top of OAuth. So it's a layer on top of existing protocols and standards that's intended to provide hardened security for financial APIs. So this standard has been adopted in a number of markets. It's in the UK, it's the first to adopt it, but it's also in Australia. It's likely to go into FDX. It's in Brazil. So it's an increasing number of markets that are supporting FAPI. Again, one of the advantages of this approach is that it allows for consistency for consumers and implementers. On the consuming side, they know exactly what to expect when they request access to an API. The protocols in play, how the flows work, how a user is going to be authenticated, how they will authorize any consent that they are required to give to third parties, depending on what market they're in. But essentially, it gives that really, really consistent security layer. So there's a number of different moving parts to the FAPI profile. The read-only, which is part one, obviously speaks for itself. So the read-only profile is there to protect APIs that are providing account information, for example, which is one of the regulatory roles under PSD2. The read-write profile then enhances that security and provides extra constraints, especially on the authorization server. So again, in order to narrow the attack vectors for financial APIs that could cause destructive actions in terms of how a miscreant might abuse that API. So there I'm thinking particularly about payment initiation. Then the third in that list is the JOT secured authorization response mode, or JARM for short, which is used in order to protect the authorization code. So as to avoid miscreants stealing authorization codes and cashing them in order to get a token that can allow them to access a consumer's account. And finally, there's the client-initiated back-channel authentication, or CIBA profile, which is an asynchronous authorization mechanism, or authentication and authorization mechanism, should I say, that ensures that for use cases where authentication happens out of band, that can be neatly orchestrated by the authorization server. So as an example, if a consumer is going to be contacted by push notification to their mobile app in order to authenticate themselves on their mobile banking application, CIBA can help allow authorization flows to work asynchronously, allow that to complete gracefully, and ensure that there's a good consumer experience. So very neat in terms of giving both protection and also enabling a consumer experience that fits the needs of the market. So finally, the financial grade API, FAPI, has recently been broadened with the implementation draft of FAPI 2. FAPI 2 builds on FAPI 1.0 and everything you see on the left-hand side. And essentially, that is intending to provide more security and ensure that consumers are better protected. For example, the push authorization request profile is coming into FAPI 2, and that allows an authorization request to be sent by a back channel, therefore protecting the request parameters in a very, very strong manner. There's also grant management, which allows consents and grants to be managed by TPPs in a standards compliant way. There's also better protection for ID tokens, so they're never exposed in the browser. So lots of security enhancements coming in FAPI 2. So in terms of becoming the de facto standard for
for security in open banking markets, FAPI is making great ground still. Just as a note, at the bottom there, there's a link to an article on Nordic APIs, which is a good overview of FAPI if you want to learn more. So the final open standard we'll look at is ISO 222. Now, if you know me, you may think that it's odd that I'm shouting about the benefits of this, but it's actually fundamental to so many open banking use cases. And it's not always overtly trumpeted as being part of open banking standards, but it's there. It's there in the background, and I'll explain why. So if you don't know what ISO 222 is, it's financial services standards for business models and messaging. So it provides a suite of business models and a suite of messages across payments, account management, cash management, settlement, clearing, bunch of standards that are really feature rich, and many organizations are implementing in order to provide standards compliance interfaces. So in the open banking world, why is it important? Well, it's not only interfaces and business models that ISO provides, it also provides a data model. So for example, a standardized model for describing the amount and currency of a transaction, a standardized model for describing an address. So both the interface and the data typing that it provides really can provide a boost for building open banking standards, because we're working from a standard, an open standard, which many big brains have sought to devise, and many organizations that are imbibed in financial services. So therefore, it's a good source of truth for how we might build our APIs. It's very useful for that common, well understood definition, and it provides a great deal of consistency in design. So a concrete example of where ISO 222 has been really important is the UK open banking standards. Now, to look at them, you wouldn't think that they're built on top of ISO unless you read the small print and go and have a look at the standards pages. But actually, the mechanism for creating the API specifications in open API format was quite straightforward. What we did, and I say we because I was on the team, we took ISO 222 definitions, the data types for account and so on, and then we took those and we turned them into a more readable, developer-friendly format. So renaming the properties away from their technical properties where they typically use abbreviations, and using the business terminology. So they're human readable, they're very easily understandable. A developer can pick them up and instantly know in a general sense what they're looking at. So really tailored towards usability, and that's a key feature of developer experience, is creating interfaces that developers can readily pick up, understand, and use. So those are some of the open standards that are really important. But I also want to talk about open approaches. How we do things to build open ecosystems is really important, because in order to get people on board, in order to foster openness in the market, and in order to make sure the ecosystem can grow, we really need to take the right approach. So if these are my top tips, tip number 1, use machine readable specifications. We've already touched on open API and why that's important. But actually having machine readable specifications being created cuts down developer time massively. If you give them an open API specification, and it doesn't have to be open API, it could be RAML if that was what the market saw was the right thing to do. It could be a JSON schema.
It could be a message-orientated language like async API. It doesn't really matter, but what matters is having the means to create an interface that can be read and understood by human beings and also processed by a machine. So when a developer picks up the end interface, they can then generate their application very, very easily. And in open banking markets, on the provider side, being an API provider, i.e. a bank, you also want that same flexibility. You want to be able to pick up the interface that you are, by virtue of the standards, obliged to implement and just be able to generate code. So having a machine readable specification is really, really important. So tip number one, make sure you're using Open API or an equivalent to create machine readable specifications. Tip number two is publish pages, not documents. So what do I mean? Well, there is a tendency to go and generate reams of documentation, which are then published using PDFs. PDFs are useless. You know, they're unsearchable. Normally their indexing is off and they're stored away somewhere on a download site. So it makes it much, much more difficult for developers to actually go and find the information they need to either create their application or implement their API. Put it on a page in HTML, it's searchable, it's indexable, it's findable via Google. So it makes real good sense to actually publish using HTML pages and not documents. As soon as PDFs are created, they become dark data. It's harder to find information that's critical to developing your applications. And it's also harder to use that information in a machine-orientated way. There's plenty of automation that can scrape those pages and do interesting things with it if that's what developers need. So publishing in pages is critical to success. Next, go public. Make sure that when you're developing your open banking standards, you're attempting to foster an open ecosystem, make sure that you're publishing how you're doing it. Make sure it's clear for all the stakeholders in the community who are expecting great things in this open banking ecosystem to understand what's coming, where it's coming, why it's coming, with dates, a versioning mechanism, and everything they need to understand the progress. Because trust me, if they're third-party providers who are looking to become regulated entities in regulated markets, they need to know this stuff because it's important for their livelihood. They want to make profit just like anybody else. They want to build their tools for consumers. They need to understand what's coming down the road in terms of how your open banking standard is going to evolve. So if you're orchestrating the market, if you're in a standards body, make sure that there's complete transparency in how those standards are being created. To that end, it's really important not just to hold meetings, but hold meetings and forums. Your meetings should be about scheduling work, agreeing on the approach, and you need to have a broad base of the ecosystem in order to make sure that your meetings are representative. But alongside that, you really also need to open it up to the wider body, to forums, and make sure that those forums are receptive to hearing feedback from the community. It's vitally important for open banking standards to evolve in a way that everybody can get on board with. Otherwise, adoption will be low, the open ecosystem won't grow. So having a collaborative approach that's very wide is important for making sure there is some sort of consensus in the market as to the approach and how best to reap the benefits of an open banking ecosystem. So, open standards for open banking. I've explained how open standards can help, but I've also broadened out into how an open approach is important. Quite often in such endeavors,
the how and the why and the what all come together in order to create an open ecosystem. So open standards provides participation and access. An open approach builds trust and transparency. So with all those things in hand, the open ecosystem can then grow. So that's it from me. Thanks for listening to my talk. If you want to find anything else about the catalysts, please go and look at our website. Enjoy the rest of Open Banking Week Global. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! Apex 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Hi, I am Angelica Arana from Mexico, and I'm very happy to be part of this global edition of Open Banking Week 2021. Today, I am going to talk to you about what is happening in my country with open banking after 3 years of the Fintech Law. In March 2018, Mexico published
its Fintech Law, which establishes the regulatory framework of two main types of financial technology institutions: the collective finance institutions, also known as crowdfunding, and the electronic payment institutions, or wallets. In addition, the law establishes a regulatory sandbox and provisions for open banking. Unlike other countries such as the UK, where open banking applies only to the major banks, Mexico went on to the next level, applying this principle to the entire financial system. This represents more than 4,000 financial entities. For this reason, in Mexico, instead of open banking, we speak of open finance. All financial entities explicitly mentioned by the Fintech Law are subject to data sharing requirements, as are money transmitters, credit reporting agencies, payment switches, and financial technology institutions, as well as companies operating under a sandbox approval. As can be seen, the regulatory framework in many territories, including Mexico, is adapted to encourage new fintech business models. The strategy toward open banking depends on various factors, like market dynamics, regulatory readiness, innovation, and so on. The different approaches, each with their pros and cons, results in multiple outcomes in the market. In Mexico, like I said, our driver was the regulation. According to the Open Banking Readiness Framework, Mexico is in the embryonic quadrant, moving toward to the pioneers one in the market side. Brazil, on the other hand, is in the transformers quadrant, with a leadership position both at the market and regulatory field. It is important to say, this framework does not reflect open banking adoption. It just determines the preparedness in terms of regulatory capabilities and market dynamics. Open banking is also known as open bank data. It is a banking practice that drives new business and digital ecosystem through external partners and providers, the third-party providers, or TPP, using APIs provided by banks or any other financial entity. This practice means sharing financial information electronically, securely, and only under conditions that customer approves of application program interfaces, APIs, allowing TPPs to access financial information efficiently, promoting new apps and services. Ideally, open banking should result in a better experience for customers through an emerging ecosystem of apps and offerings from fintechs and financial institutions to empower users. Open finance and open banking is an opportunity for people and business to use their transaction data to access better financial products and services. It opens the way to new products and services that could help customers and small to medium-sized business get a better deal and access financial credit. It could also give us a more detailed understanding of our accounts and help us to find new ways to make the most of our money. Since its beginnings, open banking has put strong market incentives and regulatory nudges for banks to become modular, focus on economies of scope, and consider creating business ecosystem as part of their future strategy. Having said that, we can see here an evolution framework that requires openness of different categories and at different levels.
And this path has already been followed by financial and non-financial institutions. By law, Mexico is in the way of open finance, allowing open products in financial marketplace, open process improving the business process by enabling data and capabilities sharing between banks and digital enterprise, open innovation in collaboration with startups, offering them support in infrastructure, operational data, etc. And finally, open models, like banking as a service or payment as a service, enabling banks to embed themselves in emerging platforms without taking the risk of the entire innovation lifecycle. In practice, we are just taking baby steps into APIs in banking by compliance with the secondary regulation of Fintech Law. So far, we have talked about how in Mexico the open finance provisions require financial institutions, including banks, to develop APIs with common standards for sharing data with other financial entities. The Fintech Law foresees API standardization with secondary law setting out the technical details. Fintechs and financial institutions do not carry a special obligation, nor do they require accreditation to share and receive data over APIs beyond the compliance with the API technical and security standards. APIs are the pillar of the open banking principle, adopted in multiple jurisdictions to foster competition in financial markets. In Mexico, the Article 76 of the Fintech Law identifies three types of data. The first one is the non-confidential financial data. I mean, financial information about products and services, plus the location of access points. The second one is the aggregated statistical data. And finally, the customer transaction data. This last category requires the explicit consent of the client. The main point lies in the fact that the data are clients' property and financial institutions have only been the custodians of this data. Therefore, open finance will obligate financial institutions to share their clients' financial and transactional information with other institutions, as I said, only with the permission of the data owner. Data consent and protection has been the elephant in the room for many financial institutions, mostly because they have traditionally viewed the protection of the client data as a responsibility rather than an asset to be commercialized. But this gatekeeper role is a thing of the past, and now we must allow clients to directly authorize sharing their data. And if the data is done well, it can actually increase data security through identity validation and fraud detection. The first generation of personal financial managers, the PFMs, also known as accounts aggregators, require you to provide the same user and password you use to log into your bank account. Then the app would be free to screen scrape, to pick and choose the information it needed from among all the information it had at its disposal, and take this information and give you information by category and help you to see what is happening with your finance. But that was cumbersome and unreliable. APIs, on the other hand, give apps direct access to the exact files of data needed, your account balance
or specific transaction details, no more. And the important thing here is you don't need to tell anybody your password. However, today, the standard for such API, I mean the transactional API, are yet to be formalized by the regulator. The Fintech Law does not set out the staged implementation. Still, de facto, it is happening that way. Public data were released before customer data. And so far, the standard for ATM's open data is the only one published by national banking and securities commissions. This happened a year ago in June 2020. And the banks will be obligated to provide this data next month. As the next step of the regulator, we expect by the end of this year the regulation of the API standard for transactional data. With the ATM Open Data API implementation in Mexico, the National Banking and Securities Commissions is expecting that banks have enabled the technological and human capabilities to support future data openness needs. Based on this assumption, the regulator considers defining a shorter implementation times for banks to add the following mandatory APIs. But this assumption is not necessarily being fulfilled since each bank has its own reality. Other thing that is essential to say is that payment initiation is not part of Mexico's open banking regime. However, this type of functionality may be possible in the future if Banxico, our central bank, defines a payment API allowing money transfer between Mexican banks using the SPAY highway. In this open finance journey, Banxico, the Mexican central bank, issued the secondary regulation 2/2020 for the exchange of data by credit reporting agencies and payment switches. This regulation set forth the standards for the interoperability of APIs used by financial entities, as well as for determining the technical information for such interoperability, but deals only with the exchange of open and aggregate data. They are not seeing the transactional data so far. The Fintech Law defines the data providers who are obligated to establish APIs in order to share open data, and the data petitioners, those who can ask for access to this data. In this last category, the data petitioners, there is a crucial difference to say. For open data, everyone who wants to access to this public data is authorized by default. But for transactional data, it is necessary to be approved by the regulator and added to the authorized entities database. The great challenge for the regulators is the generation of guidelines that contemplate the capacity to continue innovating without losing sight of the security and privacy measures of the information and the fairness between participants. Embrace an open finance ecosystem could benefit all financial system participants in several ways. For example, financial institutions could reach a new sector of users by indirectly using data sources that were not available before to assess clients' feasibility. Also, they could design and offer tailored services to their users through third parties and make better use of currently available technology to improve customer experience. Similarly, by working in partnership with financial institutions, non-financial third parties could expand their range of services and reach many users. Moreover, these firms could attract more users
to their core business platforms by providing financial services, making them even more beneficial to new users. In my opinion, embedding financial services on the platforms of recurrent service providers would allow more users to enjoy the benefits of open banking. And hopefully, this will impel financial inclusion because half of the population in Latin America has not access to financial products. Even LATAM has made extensive progress in increasing access to finance last year. There are still many areas that could benefit for open banking, digital solutions, and collaboration. But where are we in Mexico? As the secondary regulation for open banking has advanced slowly, the market pushes banks to offer API products to third parties voluntarily. Remember, the Fintech Law was published 3 years ago, and by now we have only one mandatory open data standard. That's why industry practitioners are adopting different combinations of open APIs, the public one for everybody access, the protect ones to partners and customers, and the closed and private ones for internal uses. Lately, we see some Mexican banks adopting both partners APIs and open APIs to expand their business model and explore new sources of revenue. The matter at hand is how Mexican financial institutions are undertaking the challenge. Are they technically and operationally ready? Do they have a clear strategy to play to win in this new open field? Are they aware of the value offered of the new players? I don't have the answers, but I'm sure not all banks are advancing at the same speed. But the path is setting, and we will see what happens over time. I really believe it is fundamental to prioritize a business approach over a compliant approach, identifying opportunities to capitalize on the effort made around the initiative to minimize customer friction and offer them a better experience. As the world goes through more and more technological disruptions, it becomes important to create the tools that will guarantee a successful and inclusive future now. And the APIs are extremely powerful integration tools. As I said earlier, open banking has pushed banks to become modular. And we have here different ways of doing that. In an integrated market structure, major products providers own the full value chain, including the customer relationship. With modular demand, providers no longer have the strong relationship with the customers. Customers instead access a wide array of products providers via intermediaries or directly from multiple firms. In the modular supply structure, firms may have powerful brands, but they do not operate at all the supply chain that deliver the product. In a full modular market, customers use multiple use suppliers and production is vertical unbundled. The question is, what role wants the financial institution to play? With open banking in Mexico, like other countries, the new shape of the industry is emerging and it is modular. It will be more transparent and efficient. It will drive business to the best-in-class suppliers and greatly benefit to customers. It will drive business to the best-in-class suppliers and greatly benefit customers. With all that has been spoken, it comes to my mind the phrase coined in 2006, data is the new oil. 15 years later, it is more true than ever in a post-pandemic world.
with all the digital transformation advance. Banks, fintechs, and technology providers have the unprecedented opportunity to participate in and accelerate this transformation journey. Financial institutions have to evolve from managing money and enabling transactions to manage data and enable interactions. In Mexico, some banks already play a marketplace role for API products, which allows them to evolve to open banking as a service role very quickly. This role is usually playing for global banks, but it's not a rule. We have seen small and medium local banks that are doing a very good job over open data, APIs, and open models. But many banks are barely beginning the transition from the legacy bank role to the open bank. In order to have success in this journey, banks must develop the fundamental capabilities to evolve from being this legacy and obsolete bank to become an ecosystem bank and fully explore the potential of open finance and the open economy. We can see here several capabilities that banks could develop to scale up from obsolescence to the new horizon of financial services. Meanwhile, I have to say that Brazil has displaced Mexico in the leadership of open banking in LATAM. Chile, Argentina, and Peru have already a regulation on open banking in progress. And recently, we have heard that Colombia is joining the list of countries that are exploring their approach to open banking. Open banking is a phenomenon that is empowering innovation in financial service globally. While many developed economies have taken a jump start on the initiative, developing economies are stepping up the game to bring forth the next dimension of the innovation. Open banking has the potential to transform bank services and banks' business models. In fact, it's already reshaping the financial landscape around the world. Simultaneously, it's producing a revolution and an evolution in the financial sector. We need to follow very closely the use case adoption and learn from the pioneers. In this open finance global movement, the angular stone, in my opinion, will be a collaboration between countries. We have the great opportunity of being part of this amazing time and make history in the financial sector. I really believe we have the chance to do something extraordinary. Thank you for having me. Let's enjoy together the Open Banking Week. I hope you are staying safe and healthy. See you around. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Oi, galera do Open Banking Week. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem acompanhando aqui o evento e continuem ligados porque ainda tem muito mais conteúdo, não só hoje, mas como no restante da semana toda. Nossa programação é intensa, tem muito conteúdo bacana, muita palestra extremamente agregadora e eu queria deixar uma dica para vocês. Se você não se inscreveu no Simpla ainda, vai lá, se inscreve,
porque a gente vai enviar para vocês materiais exclusivos que os palestrantes vão disponibilizar para a gente. Então, faça isso, que a gente vai estar enviando isso para vocês logo após o evento. Fiquem ligados, deixem a abinha do YouTube aberta, botem o YouTube na televisão e continuem acompanhando muito mais do Open Banking Week. Tchau, tchau.
Banco original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco original. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Emirados is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. É a tecnologia que está mudando a forma como as redes corporativas se conectam. Com ela você tem gerência otimizada, centralizada e ainda mais vantagens, como monitoramento, redução de custo, flexibilidade e compartilhamento de cargas. E claro, com toda a nossa segurança e suporte. Legal, né? Quer conhecer melhor? Entre em contato conosco. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud.
This is a journey. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! Apex 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy
that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Olá pessoal, como vai? Meu nome é Flávio Gaspar, sou Head de Produtos aqui na Topaz. Vamos falar um pouquinho hoje com vocês a respeito de Open Banking. A ideia é falar um pouco, além de APIs, uma jornada completa de transformação desde o core tecnológico, né? Aproveito para agradecer todo o time do Open Banking Week, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos tentar, durante esses 30 minutos aqui, falar um pouquinho para vocês como é que, na nossa visão, dentro da Topaz, a gente desenha jornadas completas de transformação com os nossos clientes, obviamente buscando estar aderente ao regulatório, aderente às demandas do Banco Central e ao Open Banking, mas também com um olhar muito crítico aí a respeito de como escalar negócios e criar oportunidades a partir dessa iniciativa. Bom, nesse nosso papo a gente vai fazer um highlight rápido a respeito de Open Banking, discutir um pouquinho alguns aspectos aí que são core, né, na iniciativa de Open Banking Brasil aqui pelo Banco Central. Vamos falar um pouquinho dessa jornada toda de transformação, como é que a gente pode se preparar para a adesão ao Open Banking. Discutir um pouco questões de tecnologia, né, o que a gente costuma chamar de espaguete tecnológico e os impactos que isso tem para o Banco do Futuro e para a Open Economy que vem aí, né? Mostrar como é que a gente conduz esses projetos de transformação desde o core, desde a base. É importante olhar para a base arquitetural da sua companhia, como é que a gente pode, né, no stack tecnológico, construir uma plataforma muito mais robusta para encarar esse mercado de API Economy. Como é que a gente pode vencer esses desafios aí ao longo do caminho? Bom, para começar o nosso bate-papo, vamos dar uma passadinha aí pelos destaques de Open Banking. Então, todo mundo sabe que o Banco Central vem numa agenda forte buscando colocar o cliente no centro da experiência, no centro da jornada. Então, o primeiro aspecto muito importante aqui de Open Banking é o cliente dono do seu próprio dado, dono da tua história financeira. Então, esse é um pilar muito importante para qualquer projeto de Open Banking, para qualquer iniciativa de transformação que se vá desenvolver. O segundo é um incentivo, claro, à colaboração, à competição, criar ainda mais oportunidades para entrantes, para que a gente abra o sistema financeiro como um todo e, com isso, possa ter muito mais inovação, muito mais agilidade no lançamento de novos produtos, novas ofertas, aderentes às necessidades do consumidor, né? Terceiro grande pilar aí do Open Banking no Brasil é a criação de produtos e serviços cada vez mais personalizados, né? Então, não é novidade para ninguém, o que se busca aqui é oferecer uma experiência ao consumidor que seja não só ágil, personalizada, mas que ajude também a incluir e diminuir custos do sistema como um todo, né? Esse, inclusive, é o quarto pilar aqui do nosso highlight, né? Isso não é uma iniciativa que está desconectada
do custeio e do risco de crédito no Brasil. A gente sabe que crédito é muito caro no Brasil, os riscos são muito grandes, e na pandemia isso subiu a números imensos, agora vem baixando aos poucos com a retomada econômica, mas, logicamente, quando a gente olha para um futuro de Open Banking, de Open Finance daqui a pouco, a redução de custo e risco de crédito é algo desejável. E por fim aqui, né, lógico que isso aqui não são highlights muito extensivos, né, são os principais aspectos aqui envolvendo o Open Banking, a gente pode falar de maior bancarização, de inclusão social e de educação financeira, né, por que não, de toda a sociedade, que é muito importante no Brasil. A gente vive num país com um número de não bancarizados imenso ainda, há muita oportunidade aí para crescer essa base, para incluir socialmente essas pessoas, e, por que não, para educá-las para a vida financeira, né? A gente fala sempre, né, da educação financeira precisa começar na escola, dentro de casa, com pais e mães, e aqui também há uma oportunidade muito grande para novas plataformas de educação financeira ganharem terreno no mercado e ajudarem o consumidor e a sociedade a se preparar melhor para o uso do seu recurso, do seu dinheiro, né? Bom, por que isso vem acontecendo e o que o consumidor em geral a gente vem percebendo, né? Numa pesquisa do pessoal lá do Millennium Disruption Index.com, detectaram que 70% das pessoas que participaram, responderam essa pesquisa, estariam mais interessados em ofertas e serviços financeiros de Google, Amazon, Apple, PayPal e Square do que dos seus próprios bancos. Por que a gente percebe que isso acontece, né? Principalmente a geração milênio, aí, os entrantes na economia, na vida adulta, eles são nascidos digitais, né? Tem uma relação muito forte com o digital e com essas plataformas, com as grandes empresas de tecnologia que nós conhecemos, né? Redes sociais, Google, Amazon, Apple e por aí vai. E como a experiência, né, a sensação de segurança e de bom atendimento é muito boa nessas grandes techs, isso faz com que, naturalmente, as pessoas respondam a perguntas como essa, dizendo, olha, eu acredito que esses caras teriam condições de me entender, de me oferecer melhores produtos do que meu próprio banco, que tem dificuldade para fazer isso. Isso é um ponto muito relevante e que está lá na base da construção do Open Banking e de uma economia mais aberta, onde haja maior competição e o cliente seja, de fato, o dono e a peça central desse ecossistema, né? Continuando aqui, um pouco de números, né? A Boston Tech também fez uma pesquisa falando, poxa, e você, se tivesse produtos, serviços muito mais orientados ao seu perfil, que agregassem valor na tua vida financeira, na tua vida, enfim, pessoal, você aceitaria pagar por isso? E 50% das pessoas disseram que sim, aceitariam pagar. Então, isso aqui é para cair um pouco aquele mito de que, puxa, as fintechs ou as companhias, elas precisam oferecer esses serviços, né, de agregação de conta, PFM, de forma gratuita, porque se tiver alguma taxa envolvida nesse processo, o cliente não aceitaria. Não parece ser verdade, né? É lógico que existe uma tendência de não ficar preso ali em taxas e tarifas, mas existe também o desejo do consumidor de ser bem atendido, de forma personalizada, uma experiência que seja relevante, que adicione valor aí à vida pessoal dele. Então, se isso estiver acontecendo, ele estaria, inclusive, sujeito a pagar por isso. Bom, e aí quando a gente para pensar um pouco no passado e na história de transformação, né, na jornada de construção do sistema financeiro e dos bancos até hoje, a gente percebe o seguinte, né? Nós saímos lá de uma rede de agências, que no primeiro momento o grande desafio era ter capilaridade, ter presença para conseguir crescer a carteira,
né? Então, você tinha uma rede muito grande de agências, extensa, várias unidades por cidade. A gente vem evoluindo, chegando num mix de canais, então, nos últimos 20 anos, né, os canais digitais foram sendo introduzidos, ATMs crescendo, mobile crescendo muito nos últimos 5 anos. E agora a gente chega no momento de discutir o que nós estamos chamando de Open Economy, né? Então, vejam que é uma jornada de construção e agora todo mundo para e pensa, poxa, será que eu preciso daquela rede de agências tão extensa? Será que eu preciso dessa enormidade de canais e de seguir implementando novas features, novas funcionalidades nesses canais? Será que construir talvez um ecossistema aberto com parceiros especializados por nichos e eu ser o provedor aqui, fazer bem o que eu sei fazer, que é manter a minha base e construir produtos aderentes ao mercado, não seria melhor? Então, este é o momento em que nós estamos, né, de pensar o futuro de uma economia aberta, passando por ecossistemas de parceiros que possam prover produtos e experiências mais personalizadas, mais aderentes às necessidades dos clientes atuais, né? Mas aí nós temos um problema, né, pessoal? Esse problema, a gente dá o nome de espaguete tecnológico, né? Ao longo dessa jornada de décadas aí que eu mostrei no slide anterior, os bancos foram evoluindo e os seus stacks, as suas plataformas tecnológicas foram evoluindo para atender essa crescente demanda de canais, né, de silos de canais, né? E isso fez com que esse efeito espaguete fosse sendo criado, né? Então, você tem uma série de sistemas distribuídos por canais, todos eles precisam se interligar, uma série de integrações sistêmicas até o core bancário, onde, de fato, nós temos produtos, serviços, nós temos uma base de clientes ali sendo gerenciada. Então, historicamente, essas instituições cresceram de forma muito acelerada, né? Sempre estiveram na vanguarda aí, de inovações, usando muita tecnologia no seu crescimento, e claramente, a gente foi adicionando complexidade, camadas de complexidade sistêmicas, que hoje em dia são incompatíveis ou são de difícil alteração, né, para que você seja um competidor no mundo digital e no mercado em que a gente vive. Então, você vê empresas e bancos digitais, fintechs, nascendo com uma complexidade tecnológica muito menor, usando tecnologia de ponta, mais ágil, e eles não têm, logicamente, que conviver com esse espaguete tecnológico que impede e complica muito a inovação, né? Um dos grandes desafios deste modelo, né, o primeiro deles é elasticidade nessa infra. Então, você tem bancos incumbentes, né, tradicionais, que foram concebidos e criados para serem protegidos, para serem, né, a representatividade de robustez, de proteção. E à medida que você abre a sua infraestrutura e a tua arquitetura tecnológica para conectar parceiros, né, para criar um ecossistema digital, que é o que a gente tem aí como principal característica do Open Banking, você precisa de elasticidade, né? Imagine que uma série de parceiros conectados ali, transações a todo momento surgindo, e como eu sempre fiz minhas transações aqui dentro do meu canal, eu tinha controle a respeito da quantidade de acesso, logins, enfim, tráfego de informações. Um ecossistema de parceiros, eu perco um pouco esse controle, esse número pode crescer de forma exponencial e complicar a tua infraestrutura. Então, esse é um primeiro cenário que precisa ser muito bem observado. Segundo, dados difusos e não gerenciados, né? Esse crescimento e essa complexidade do stack tecnológico atual, ele impede que você consiga olhar para o cliente de uma única forma, com uma visão 360 graus, com todos os dados ali de forma estruturada, né? Os dados estão difusos em muitos sistemas, às vezes com dados desatualizados, e isso gera muitas complexidades para se tirar e obter insights ali de negócios e construir ofertas ainda mais atraentes para os seus clientes, né?
Isso nos leva ao terceiro tópico aqui, que é o uso de IA em dados. Aqui está escrito errado, na verdade não é dado errado, mas dado talvez pobre, não preciso, né? Não vai gerar os insights que a gente busca, né? E isso, consequentemente, gera uma dificuldade imensa para inovar, um custo de operação muito alto para se manter toda essa tecnologia, né? Dificuldade para aderir ao Open Bank e explorar as oportunidades que o Open Bank nos traz, né? Porque não basta colocar um barramento de API, expor a API para o mercado e pronto, como um passe de mágica, todo mundo pode se conectar ali e o Open Bank está feito. Não, pelo contrário, né? Esse seria o melhor dos mundos, seria o jeito fácil de implementar o Open Bank. Agora, o jeito eficaz de implementar o Open Banking é olhar para toda a tua infraestrutura e transformar essa oportunidade, né, numa iniciativa real de transformação, de preparação do seu banco e de todo o seu ambiente tecnológico para explorar as oportunidades que virão aí com o Open Finance, né? E aí, como é que a gente, aqui na Topaz, trabalha os projetos de Open Banking e os projetos de transformação digital com os nossos clientes, né? A primeira coisa que eu sempre digo é que todo banco, seja ele grande, pequeno ou médio, pode ser um TPP, pessoal. Diferente do que muito se diz, aí, os grandes bancos vão ser doadores de dados para fintech, para banco digital, para as empresas que estão desafiando o mercado. Não é verdade. Todo banco pode ser um TPP. Eu posso ser um grande banco aqui, ter uma base de dados, uma base de clientes legal, e eu quero fazer agregação de contas, quero fazer PFM para o meu cliente. Então, eu vou trazer, vou me conectar via Open Banking a outras instituições e vou construir a vida financeira do meu cliente aqui dentro de casa, né? Mesmo eu sendo banco, eu não sendo uma fintech, eu não sendo uma plataforma de agregação. Então, a gente precisa tirar o espaguete de cena e precisamos criar uma arquitetura que seja compatível com o Open Tech, com este mundo da Open Economy, né? Então, para desenvolver essa arquitetura, né, customer-centric, aí orquestrada desde o teu core bancário, algumas pecinhas desse Lego, desse quebra-cabeça, elas precisam mudar, elas precisam ser trabalhadas, né? Nós precisamos construir, desde o core bancário, a flexibilidade de poder trabalhar individualmente serviços, né, e produtos. E, muitas vezes a gente tem dificuldade de criar um novo produto, você tem que fazer projetos de meses lá no teu core bancário, às vezes em alta plataforma, e isso complica demais a inovação. Então, a gente precisa trabalhar na base, nós precisamos ter uma plataforma de core tecnológica flexível, orquestrada em microserviços individualizados. Depois você precisa ter um middleware multicanal que te dê uma visão 360 graus dos seus canais. E o canal de APIs é mais um deles, né? E ele precisa ser orientado por dados, né? Nós precisamos conseguir concentrar todas as transações, todas as operações passando nesse middleware multicanal, porque a partir dali, né, que os seus registros de dados e os seus insights a partir de dados vão começar a serem tomados. E aí, por fim, a gente adiciona, assim, uma camada de API, e o ideal é que essa camada de API não sirva simplesmente para atender o regulatório, para o Open Bank, para o Banco Central, não, que essa camada de API seja a sua camada de integração com os front-ends de canais. Então, não só os parceiros de Open Finance se conectam através dessas APIs, mas os seus canais passam a se conectar também através dessa camada de APIs. E com isso você tem uma facilidade para inovar nos canais, menor time to market para lançar produtos e serviços novos, e um custo, um TCO muito mais baixo de sustentação desses canais, né? Bom, tudo isso parece muito distante, né, pessoal? Mas é uma realidade presente que a gente vivencia todos os dias na Topaz aí através dos nossos clientes, né? Então, a gente precisa responder algumas perguntas e pensar um pouco além de APIs quando a gente fala de Open Banking. Então, será que esse meu core tecnológico é ágil, é eficiente o bastante para que eu possa oferecer produtos e serviços de forma individualizada? Será que eu tenho que criar uma nova infraestrutura de core para Open Banking, para produtos e serviços novos?
manter aquele meu passivo tecnológico aqui ao lado e aos poucos programar um rollout disso, essa é uma questão muito importante, né? Tipicamente a gente tem feito estruturas paralelas com os nossos clientes, começado a construir desde a base, desde o core tecnológico, né, passando por cada nível até chegarmos ao canal. Isso porque é importante a gente olhar para a infraestrutura. Será que ela é elástica hoje? Será que se eu conectar outros parceiros diretamente ali no meu barramento de API, eu não vou sentar o meu banco, né, aí usando o linguajar popular? Será que eu vou ter que começar a enfileirar aqui chamadas nas APIs, porque senão eu vou comprometer a operação ali principal dos meus canais? Então, vejam que não basta simplesmente colocar uma camada ali, nós precisamos trabalhar essa base toda, né? Precisamos ter uma arquitetura elástica. Puxa, eu tenho muitos clientes e parceiros conectados aqui, solicitando dados, realizando transações, eu preciso ser elástico o suficiente para conseguir escalar os parceiros e manter a atividade dos meus canais, né? Um outro tema muito relevante que ainda se fala pouco em Open Banking é o tema da proteção de dados, né, e da prevenção a fraudes. Vejam, historicamente a gente sempre protegeu o canal da instituição financeira. Então, em termos de proteção e de tecnologia, né, a gente sabe que os bancos investem bilhões de reais anualmente protegendo o seu perímetro, seus sistemas, seus servidores, bancos de dados. Quando a gente fala de Open Banking, veja que a transação e a iniciação ela passa a estar fora do canal da instituição financeira, né? E estando fora da instituição financeira e do canal que é gerenciado por nós, ela naturalmente está muito mais sujeita a todo tipo de ataques de engenharia social, de fraudes, de phishings e malwares que podem capturar esses dados, se autenticar no barramento de APIs e por aí as fraudes vão começar a acontecer. Isso é um problema para a credibilidade não só do iniciador de pagamento, mas também para o banco, que é o mantenedor desses dados, é quem tem uma série de responsabilidades ali, inclusive de Lei Geral de Proteção de Dados. Então é importante passar a olhar para fora do perímetro, né, pessoal? Pensar e discutir estratégias que vão nos ajudar a defender esse nosso cliente fora do nosso canal, porque, de fato, ele vai começar a transacionar a partir de outras plataformas de iniciação que não são exatamente o canal da instituição financeira. Um outro ponto muito relevante aqui é o que a gente chama de arquitetura data-driven, né? Então, será que colocando um barramento de APIs, expondo essas APIs e eventualmente doando dados para o mercado, eu estou incorporando e eu estou enriquecendo a minha informação para que eu também, como mantenedor desses dados, possa tomar decisões muito mais estratégicas a respeito deste meu cliente. Então, reconstruir a sua base tecnológica usando o conceito de data-driven ali, desde o teu core bancário até o teu barramento de APIs e os canais e os front-ends de canais é fundamental, porque cada vez mais, né, dado é a grande riqueza que você tem dos seus consumidores. Então, você precisa explorá-los, compreender bem quem é o teu cliente para poder oferecer produtos e serviços cada vez mais personalizados, né? E um último ponto importante aqui que vai garantir o sucesso dessa iniciativa são as certificações para essas APIs, né, pessoal? A gente precisa garantir que o standard que está sendo definido seja de fato aplicável no dia a dia, né? E com isso ter uma capacidade de gerir identidade, né, não só de quem está se conectando, como daquele que está expondo um serviço. Porque se nós não conseguirmos garantir esse standard aí de integração, imaginem, né, os TPPs vão sofrer muitíssimo para se conectar aos AISPs, né? E aí nós não vamos conseguir ter escala, né, pessoal? Se toda vez eu tiver que fazer uma integração nova, a escala, a gente perde a capacidade de escalar soluções. Então, é fundamental que a gente tenha mecanismos de certificação dessas APIs, e acho que o Banco Central
pode levar isso em consideração. Bom, e aí para fechar o nosso bate-papo, pessoal, eu gosto sempre de dizer que o Open Banking não é sobre APIs. Embora a API, todo mundo fale de API o tempo todo, né? Para mim, Open Banking não é sobre API. Open Banking é sobre dados, é como você armazena, gerencia e obtém, extrai valor desses dados para os seus clientes, para os seus consumidores. Então, é importante que toda a tua arquitetura tecnológica, todo o seu projeto esteja orientado por uma jornada de transformação. Caso contrário, você vai ali atender o regulatório e não vai explorar as oportunidades que o Open Banking pode gerar para a sua instituição, para a sua organização. Né? Eu sempre digo, né, que nessa corrida não tem muito doadores e recebedores de dados. Né? Acho que ambos têm oportunidades, inclusive de trabalharem de forma colaborativa. É importante que as instituições, as empresas olhem para o Open Banking, para essa integração, que sim, vai se dar através de API, mas basicamente para compreender, enriquecer dados e cada vez mais melhorar a atuação no mercado. É importante que todos olhem como oportunidade para o Open Banking. O consentimento de um usuário passa a ser objeto de desejo de todo mundo. Todo mundo vai querer ter o consentimento de um usuário para acessar informações. E aqui é importante, né? Tem uma coisinha tricky aí que é LGPD, né? A partir do momento que você tem o consentimento do usuário, você tem uma riqueza de informações ali para conceder crédito melhor, para avaliar risco, para concessão, para oferta de produtos mais personalizados. Então, o consentimento passa a ser algo aqui que vai ser perseguido pelas instituições, pelas empresas em geral. Né? Um item muito importante, já finalizando o nosso bate-papo, é o empoderamento do consumidor. Né? A gente sabe que se o Open Banking for usado de forma adequada para fazer agregação de informações, nós vamos ter condição de empoderar esse consumidor muito mais, ele passa a ter o controle da sua vida financeira. Isso vai nos ajudar, inclusive como sociedade, a evoluir para o que a gente chama de uma Smart Society, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais baseada em dados, com informações mais precisas, mais personalizadas, em que o cliente é dono da sua identidade digital, é dono dos seus dados, provê informações para os participantes do ecossistema financeiro. E aí a competição é livre, é aberta, para que as empresas ofertem melhores produtos e serviços para o seu consumidor. Bom, é isso, pessoal. Agradeço pela oportunidade novamente ao time todo do Open Banking Week. Deixo aqui meus dados de contato. Quem tiver a fim de bater um papo, de mandar um e-mail, me procurar nas redes sociais, fique à disposição. Muito obrigado e a gente se vê. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF e PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original.
Olá, meu nome é Fábio Mittelsteid, eu sou o Head da Indústria de Serviços Financeiros na Microsoft para Brasil e América Latina. Isso é parte de uma estrutura global de indústria da Microsoft e também de toda uma mudança cultural da Microsoft, né? Onde passa a ter mais especialização nos negócios dos nossos clientes, né? Na indústria financeira, seja em banco, em seguros, em mercado de capitais, né? Entendendo as dores, as necessidades e traduzindo isso em inovação. Hoje, né, nós vamos falar especificamente de um tema que tem transformado todo o mercado de serviços financeiros, que é o Open Banking, né, que alguns chamam de Open Finance, porque, na verdade, ele tem uma aplicabilidade aí, de certa forma, para praticamente todas as indústrias, em termos de transformação digital, né, e o que é, na verdade, o Open Banking na visão da Microsoft, né, ele é considerado a nova fronteira do banco digital inteligente, baseada em co-inovação aberta na nuvem, né. Nós vamos iniciar agora, tá, a nossa apresentação, onde vocês vão poder ver um pouco mais, né, dessa proposição de valor da Microsoft para o Open Banking, né, assim como que tipo de inovação e de soluções de tecnologia nós estamos trazendo para que isso gere resultados, né, de negócios, né, para bancos, para seguradoras, para todas as instituições financeiras que fazem parte dessa indústria, né. E é fato, né, que o Open Banking ele não é uma ideia nova, tá, ou simplesmente, ele não é também um produto, ele não é um sistema, na verdade, o Open Banking ele é uma jornada e ele é uma revolução de modelos de negócio, né, especialmente baseado em modelos da nuvem, né, então, ele é muito amplo, né, ele é apenas o início de um processo de transformação digital dos bancos, né, e ele foi, de certa forma, a evolução natural do que nós chamamos, tá, de abertura de mercado financeiro, com os desafiantes, né, que nós chamamos aí de fintechs, né. Em 2020, as fintechs no Brasil já somavam 771, né, segundo o radar Fintech Law, e no mundo 26 mil, né, segundo a Statista. Ao longo dos últimos anos, né, esse conjunto emergente de fintechs, eles começaram a plantar as primeiras sementes do Open Banking, né, fornecendo suítes de APIs, né, que outras empresas aproveitaram para construir produtos bancários e pagamentos. Surgia assim, né, o modelo que nós chamamos de Banking as a Service, ou banco como serviço, né, o que significa na prática, né, significa que os bancos incumbentes, líderes de mercado e empresas de todas as verticais começaram a agrupar serviços dessas fintechs em suas plataformas, né, e quando esforços mais amplos que nós chamamos de desagregar ou reempacotar serviços financeiros em todo o ecossistema tecnológico de serviços financeiros e até em outras indústrias, né, como a varejista, né. A estratégia de Open Banking, né, ela abre o caminho para a criação do que nós também costumamos dizer de serviços personalizáveis, né, ou seja, de certa forma, com os dados do Open Banking, com os insights, eu consigo colaborar bancos, instituições de pagamentos, fintechs, e dar uma compreensão muito mais ampla e detalhada das contas, do comportamento financeiro desse consumidor, e encontrar maneiras, né, de que ele tenha uma vida financeira mais inteligente e saudável com toda essa aplicação da tecnologia. Para isso, né, na visão da Microsoft, nós utilizamos o que nós chamamos de cenários prioritários de indústria, né, que na verdade são cenários de negócios que eles tentam traduzir de uma forma extremamente simples o que são as necessidades, né, tanto na visão dos bancos quanto na visão do consumidor bancário. Então, aqui nós temos alguns serviços, tá, que nós costumamos trazer para esse contexto do Open Banking, que eles vão desde toda a parte de que o Open Banking precisa trazer, tá, uma experiência diferenciada do cliente, que ele precisa trazer uma experiência muito mais simples e fluida, tá, numa visão omnicanal, que ele precisa também vir em paralelo, tá, a toda uma modernização
tá? De core banking, de pagamentos digitais, como nós vimos no próprio Pix. O Open Banking ele tem uma sinergia muito grande com o Pix, que na verdade é um pouco mais transacional, mas ele facilita muito a jornada transacional, né, de certa forma, conectando com o Open Banking, né? Ele também propicia, tá? Uma série de possibilidades, né? De ter, por exemplo, um aconselhamento financeiro mais baseado no comportamento e perfil e transações, né? Dando aconselhamentos personalizados para esse cliente, né? E como foi desenvolvida, né? Essas capacidades de Open Banking da Microsoft, né? Então, a Microsoft, ela desenvolveu, tá? Primeiro, o que nós chamamos de recursos básicos, tá? Que são, como a gente chama, nós estamos falando de, por exemplo, toda a parte de gestão de dados internos e externos, de modelos comuns de dados, de capacidades, como, por exemplo, toda a gestão de APIs, portal do desenvolvedor, mas tudo isso é para atender o regulatório do Banco Central. O que a Microsoft enriqueceu a visão nesse modelo foi o que nós chamamos de recursos avançados, que são, por exemplo, como é que eu utilizo os dados do Open Banking, né? Como, por exemplo, eu vou ter a capacidade de entender que um determinado cliente, né, ele tem uma conta num grande banco, mas ele também tem uma conta num banco digital, numa fintech, ele também tem um seguro contratado numa outra seguradora, e ele tem uma conta de investimento numa corretora. Então, eu vou conseguir enxergar também toda a capacidade financeira dele, o comprometimento financeiro, lógico, isso tudo dentro de uma regra de gestão de consentimento, né, respeitando a lei geral de proteção de dados, né, mas a partir dessas informações, desses insights, eu vou conseguir gerar o que nós chamamos de um analítico avançado que propicia jornadas hiperpersonalizadas, né. E temos aqui outros recursos também avançados, né, que nós vamos explorar um pouquinho mais na frente, que é principalmente tudo que nós chamamos de estratégia de monetização de dados, né? Então, eu preciso conseguir, na verdade, a partir das informações do Open Banking, desenvolver novos modelos de negócio. Um pouco mais para frente na apresentação, nós vamos dar alguns exemplos práticos sobre isso, e principalmente eu preciso criar novos modelos, né, no sentido de desenvolver um banco digital mais inteligente, desenvolver super apps, né, usar o conceito de agregação de serviços, né, e também temos aqui o que a gente chama de capacidades complementares, que elas vão desde a parte de cibersegurança, de antifraude, de modelos, né, de gestão de permissão de informações, e até, por exemplo, modelos de scoring de crédito, né, para avaliar esse consumidor, né. E nós conectamos como a Microsoft todos esses módulos, né, os básicos, os avançados e os que a gente chama de fundação, né, e criamos uma espécie de um roadmap estratégico para um Open Banking, combinando, né, todos esses elementos, né, regulatórios e também os elementos que a Microsoft traz para enriquecer o modelo do Open Banking, né, em que sentido, né, agregar visões complementares de negócio, né, de inovação tecnológica, seja no horizonte 1, 2 ou 3, né, que é um conceito muito mais de sofisticação da inovação versus criação de valor. Então, ele não está exatamente ligado na linha do tempo, mas sim qual é a minha capacidade de utilizar, né, as soluções ou ferramentas do Open Banking para gerar mais negócios, para conquistar mais clientes, para aumentar o nível de satisfação, para ter uma melhor experiência do cliente, né? Então, com essa visão, né, as instituições financeiras, né, elas não vão estar apenas atendendo as 4 primeiras fases do Open Banking no Brasil. Elas vão estar, sim, construindo uma estratégia de Open Banking altamente estratégica, competitiva, com diferenciações de capacidades, seja nos modelos de negócio, na experiência, alavancando inovação aberta e modelos de parceria com o ecossistema, né? O primeiro ponto crucial, que é uma capacidade transversal em todas as fases do Open Banking, é a estratégia de dados, tá? Na verdade, o Open Banking, ele só é poderoso se nós
transformarmos os dados, né? Então, é o que chamamos de transformação baseado em dados e insights, né? E a Microsoft complementa todas essas capacidades, né, com o que ela tem de mais inovador, né, em termos de tecnologias, né? Então, aqui eu estou falando desde capacidades de biometria avançada para um onboarding digital, de como eu faço uma gestão inteligente de APIs do ecossistema, criando eventualmente um marketplace de APIs, de como eu utilizo, por exemplo, né, todos esses insights, né, que eu posso extrair em tempo real, né, no Open Banking, né, predizendo comportamentos, gerando ações, recomendações de produtos e serviços, né. Então, essa é uma capacidade que nós chamamos, né, de dados como serviço, né, que ela é fundamental, né, para como uma fonte de valor das interações, né, entre as instituições financeiras, né, com os clientes, né. Então, eu consigo determinar, né, um momento perfeito para interagir com esse cliente, oferecendo o produto mais adequado, baseado justamente no que a gente chama de ciclo de vida financeira do cliente, analisando, né, com inteligência artificial, né, todas essas informações desse cliente, né, no Open Banking em todos os canais, com todas as instituições financeiras, com as fintechs, né. Então, o Open Banking ele traz um momento de mercado muito rico, né, que é o momento certo, que nós chamamos, né, para rever a estratégia de dados, para aproveitar investimentos de médio e longo prazo, né, nesse tema de analítico, né, também, né, nos temas de infraestrutura de dados e especialmente acelerar a jornada para a nuvem, né. Além, é claro, né, de uma oportunidade de eu trabalhar programas de talento, né, com skills-chave, né, como cientistas de dados, engenheiros de dados, né, especialistas em inteligência artificial. Então, assim, é por isso que ele é um momento que ele vai realmente trazer um crescimento muito grande, né? Para vocês entenderem um pouco melhor, tá? O que é essa transformação do Open Banking baseado em dados, tá? Aqui nós temos uma frase do nosso CEO global, que é o Satya Nadella, justamente falando sobre a necessidade de primeiro se trabalhar uma cultura de dados nas organizações, né? Então, isso é fundamental, né? Então, nós temos dados, né, agora com o Open Banking, que vão ser capturados em diversos canais nossos, canais de terceiros, canais dos bancos, canais das fintechs, né? Então, como é que eu consigo, né, trabalhar alguns pontos críticos, né, que, por exemplo, toda a parte de segurança dessas informações, privacidade, como é que eu crio modelos de governança ou modelos, né, que a gente chama de centro de excelência, né, de dados e analytics, né, para transformar realmente um modelo robusto, né, e como é que eu trago uma visão única desse cliente, né? Então, para isso, qual é a abordagem da Microsoft, né? A Microsoft, ela tem uma abordagem que nós chamamos de Customer Insights, tá? Que ela permite orquestrar de forma transparente, tá? Qualquer fonte de dados do Open Banking, qualquer motor analítico, qualquer banco de dados, qualquer solução de CRM, né? Então, dentro desse modelo do Open Banking, trabalhando, né, com o modelo que nós chamamos de Customer Data Platform ou modelos comuns de dados, né, e também utilizando outras soluções inovadoras da Microsoft, como o Azure Synapse Analytics e Azure Databricks, eu consigo trazer segurança e escalabilidade e trabalhar com qualquer fonte de informações do Open Banking, né. Esse trabalho de fundação de dados, tá, do Open Banking, ele começa no Horizonte 1, né, com modelos comuns de dados, né, com repositórios de dados, planejamento de infra, com integrações, experimentações, e ele sustenta, na verdade, as ações que nós chamamos de Horizonte 2, como, por exemplo, Data Lakes, Centro de Inteligência Competitiva, gerenciamento de produtos e transações, e ele permite, assim, né, chegar ao terceiro passo, que é o Horizonte 3, né, que já tem iniciativas mais sofisticadas de Open Banking, né, como, por exemplo, jornadas hiperpersonalizadas, utilizando essa visão 360 do ciclo de vida financeiro do cliente, o que nós chamamos também, tá, de agregação de contas, de PFM, que seria uma gestão de finanças pessoais, tá, com inteligência artificiais, serviços que eu posso trazer num super app, e também os modelos de monetização de dados, né. Então, ter a riqueza de dados do Open Banking nas mãos e não saber analisar esses dados é exatamente
o que nós conseguimos evitar trazendo essa abordagem de orquestração de dados da Microsoft, ou seja, eu consigo sim fazer toda uma transformação desses dados, eu consigo extrair os insights, eu consigo gerar negócios, consigo melhorar o relacionamento com o cliente, né? Então, eu consigo, de certa forma, dar vazão a todos esses modelos que são extremamente ricos, né? E principalmente, né, que é um tema extremamente importante aqui no Open Banking, né, a partir desses dados, né, além de melhorar aí profundamente a experiência, né, então, até para explicar um dos exemplos melhor, né, hoje nós temos temas que o Open Banking viabiliza, que é, por exemplo, o conceito do Super App e o conceito de PFM, né. O Super App, ele tem na sua raiz original, né, onde se materializou na China com o WeChat e Alipay, um conceito muito grande de multisserviço, né? Então, o que nós queremos, que na verdade podem ser serviços, inclusive, de toda cross-indústria, de todas as indústrias, né? Ou seja, ele faz uma agregação. Eu regulamentando, né, a abertura das APIs, né, e os modelos comuns de dados no mercado, então, de certa forma, eu vou estar viabilizando essa visão de agregação de contas correntes, de cartões, de seguros, né, permitindo aí sim fazer o PFM, né, que em inglês a gente chama de Personal Financial Management, que é essa gestão de finanças pessoais ou gestão, né, de finanças de pequenas e médias empresas ou até de grandes corporações, né, onde eu analiso esses dados financeiros, né, e eu transformo em recomendações personalizadas, tá, de como, por exemplo, rever hábitos de despesas, calibrar, né, categorias de despesas no meu dia a dia, renegociar dívidas, onde eu consigo, né, com esse uso da inteligência artificial, né, aprender a usar melhor meu dinheiro, aprendo a poupar e aprendo também a investir, né, o meu capital, né? Então, aí a gente entra, né, numa das grandes estratégias do Open Banking, que é o uso de APIs abertas, né? Então, a API aberta, ela é muito mais do que simplesmente um elemento tecnológico. É ela que vai propiciar, né, nós conectarmos, né, novos modelos de negócio, né? Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos, né? Então, eu posso, por exemplo, desenvolver uma série de serviços, né, que eu vou colocar num marketplace de APIs, e isso vai ser consumido, por exemplo, né, no mercado por empresas que estão abrindo seus bancos digitais, ou varejistas, ou mesmo outras fintechs, né. Eu posso ter um conceito aqui de por exemplo, desenvolver parcerias, né, então, apenas de certa forma, são modelos de negócio que eles têm que ser um ganha-ganha, né? Então, uma instituição financeira, na verdade, nesses modelos de APIs abertas, né, ela só vai ganhar, ela só vai monetizar se ela entregar valor em troca. Então, maior inteligência de recomendações financeiras, personalização no ciclo de vida, né? Então, ela vai utilizar isso, né, para tornar mais inteligente o que a gente chama de micromomentos do consumidor bancário, né? É como, na verdade, se a gente unisse, tá, um modelo híbrido de máquina e humano, né? Onde eu uso inteligência artificial e analítico, mas, ao mesmo tempo, eu uso, né, o expertise, né, das pessoas que trabalham no setor financeiro, seja numa agência, um representante de venda ou modelos de venda digital, para trazer toda essa inteligência. Então, por exemplo, no setor de investimentos, tá? Os analistas financeiros, né, eles recebem insights de um robô advisor com inteligência artificial, né, para finanças pessoais, finanças de negócios, investimentos ou qualquer outra necessidade financeira. A seguir, eles interagem com o cliente para ajustar o portfólio de investimento, né, combinando informações analíticas, informações de mercado, usando também sua experiência profissional, o histórico do fundo, produto ou empresa com ações na bolsa, né? Esse modelo, ele pode ser transformado em um serviço via APIs abertas no Open Banking e também num aplicativo white label, né, para corretoras digitais, por exemplo, que vão oferecer produtos de corretoras tradicionais ou para criar modelos, por exemplo, de broker multiplataforma de investimentos, né? A grande realidade é que o Open Banking, apesar de ele ser uma
ter uma importância muito estratégica como tecnologia, de ser uma nova forma de prover serviços financeiros, ele só é sustentável se nós desenvolvermos esses modelos de negócio, né, com uma estratégia flexível e criativa para monetizar os dados, né. Então, por exemplo, se um banco líder de mercado, né, ele simplesmente atender o básico regulatório do Open Banking, ele pode até ficar mais exposto, tá, aos competidores, né, que usem melhor esses dados dos clientes com suas informações de vida financeira no ecossistema, né, para, por exemplo, gerar negócios, ou de fintechs que de forma ágil também utilizem, né, esses dados, né, para lançar rapidamente novos produtos, né, ou seja, concluindo, né, esses modelos de APIs abertas, né, para monetizar com o Open Banking é preciso inovar, né, não apenas melhorar de forma orgânica produtos pré-existentes, né? Então, para isso, a tecnologia precisa andar de mãos dadas com novas estratégias de negócio. Então, para que vocês possam entender de uma forma mais específica, tá? Eu vou dar alguns exemplos de casos de uso de APIs abertas, né, para Open Banking que a Microsoft desenvolveu. Então, nós temos aqui alguns casos de uso extremamente interessantes, baseados, né, de como eu, por exemplo, como é que eu utilizo essa riqueza, né, de informações da vida financeira do cliente, né, combinado à plataforma Microsoft, soluções de segurança, para poder enriquecer a identidade digital, né. Então, conforme esse cliente, inclusive, ele vai ter a tendência no Open Banking, né, em se conectar em mais apps, em mais canais, né, em comparar mais produtos e serviços, é fundamental que já no momento da autenticação, né, eu já utilize, né, todas essas informações do Open Banking e modelos de biometria avançada, né, aí eu estou falando de biometria facial com prova de vida, biometria de voz, né, combinada, né, todos esses elementos, para garantir que já no momento em que ele se conecta em um serviço do Open Banking não haja uma fraude, né. A mesma coisa na questão da automação do onboarding, então, com essa riqueza de informações, eu consigo também ter um onboarding facilitado, né, então, por exemplo, tá, imagina que eu tenho uma situação de um serviço em que esse cliente, na verdade, ele é um correntista, né, e ele quer adquirir um novo produto do banco. Eu posso, por exemplo, eliminar a exigência de um documento, né, e simplesmente usar uma biometria facial, né? Então, eu tenho uma série de elementos onde eu posso trazer mais inteligência e automação para o que a gente chama de onboarding digital, para contratar novos produtos, inclusive se forem parceiros. Olha, eu estou autenticado numa organização que é parceira dessa fintech, né? Então, eu posso ter um modelo, né? É o que a gente chama de identidade digital distribuída, né? Que é uma nova tendência do mercado. E eu tenho aqui outros conceitos, que é, por exemplo, o conceito aqui de utilizar os dados do Open Banking para fazer, com inteligência artificial, análise, tá, do fluxo de caixa de pequenas e médias empresas. Então, eu posso aqui trazer modelos onde eu vou não só com esses modelos de IA, tá, ser assertivo em recomendar o quanto essa média empresa precisa captar de empréstimo com o banco, mas eu vou analisar todo o fluxo de caixa dela para que ela não quebre, para que ela continue saudável, para que ela ajuste as dívidas ou renegocie com fornecedores, né? E tem outras possibilidades bem interessantes, como, por exemplo, o próprio scoring de crédito, né? Então, se hoje, por exemplo, nos grandes birôs, né, no Brasil e no mundo, né, eu tenho alguns modelos de score de crédito, né, de risco de crédito, baseado em algumas informações que são mais demográficas e até no sentido de ser um bom pagador ou não, do histórico, né, de pagamentos, né, etc. Aqui eu vou ter a visão completa financeira desse cliente. Então, eu posso ter modelos muito mais dinâmicos de score de crédito, né? Então, eu não preciso trabalhar com critérios tão rígidos. Então, assim, tem uma possibilidade enorme aqui, tá, de modelos, né, que nós podemos usar no Open Banking, né, como o agregador multibancário, né, que seria um conceito de eu ter uma única interface onde eu vou gerenciar todas as minhas contas, né? De certa forma, no Brasil, o Open Banking, o Guia Bolso já foi um pioneiro nisso, mas com o Open Banking, eu diria que essa possibilidade se abre para praticamente todas as instituições, né? Então, vai ser mais bem sucedido quem souber trabalhar melhor os dados, né? Eu queria aqui mostrar
bem rapidamente, tá, um pouco de alguns cases da Microsoft, tá? Então, nós temos entregue cases aqui em todo o Brasil, América Latina, e temos cases também que já foram, mas vocês sabem que no Brasil a gente ainda está terminamos a fase 1 do Open Bank, estamos indo para a fase 2, quer dizer, vamos chegar na fase 4 mais ao final de 2021, né? Então, estamos em andamento na estratégia de Open Banking no Brasil, mas em outros países, né, como, por exemplo, em UK, né, nós já temos modelos completos de Open Banking que foram entregues pela Microsoft e também, por exemplo, na Ásia. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos que são mais interessantes, tá? Para vocês saberem, é o Anglo-Gulf Trade Bank, que é um banco de investimento que ele nasceu do zero como uma plataforma digital na nuvem pública da Microsoft, o Microsoft Azure, e já com toda uma arquitetura de Open Banking, com APIs abertas e também com modelos de blockchain. Então, extremamente interessante, mas eu queria, na verdade, detalhar aqui um exemplo que é o mais recente, tá? Que é o case do PayMe, tá? Do HSBC de Hong Kong, né? E o PayMe, tá? Ele é um super app do HSBC em Hong Kong, ele é o challenger do WeChat Pay, Alipay na China. Esse projeto, ele teve um papel fundamental da Microsoft, né? Então, e ele combina vários elementos que, na visão Microsoft, são os mais inovadores para banco digital e para modelos de neobank, tá? Ele tem toda uma arquitetura de Open Banking, ele já conecta serviços do ecossistema e de fintechs através de APIs abertas, ele tem também uma série de modelos de pagamentos digitais, então, com diferentes cenários de QR Code. Então, aqui no Brasil, a gente vai estar começando ainda a criar cenários de uso, né, do QR Code, né, especialmente agora com o Pix, abre um mundo de possibilidades, mas o PayMe, ele também traz uma arquitetura de super app, e ele conta, tá, com uma sólida estratégia de dados e insights do consumidor, tá, empoderando uma experiência digital omnicanal. Ele é baseado em microserviços, containers, Kubernetes, quer dizer, o melhor em termos de tecnologia de gestão de dados da Microsoft. Ele traz um modelo de Big Data e analítico avançado. Ele traz o que nós chamamos de PFM, que é a gestão de finanças pessoais com inteligência artificial, né? Então, é uma plataforma extremamente robusta, né, o PayMe, né, onde eu consigo, né, entender em tempo real e analisar em tempo real esse comportamento do consumidor com inteligência artificial, com aprendizado da máquina, e devolver essas recomendações para o cliente de forma ágil, né? Então, eu tenho aqui capacidades também, tá, para pequenas e médias empresas, que é o PayMe for Business. Eu tenho o PayMe for Developer, tá, que é toda a área de desenvolvimento, tá, de APIs com o ecossistema de parceiros, né? E eu tenho toda uma visão aqui de analítico para a centricidade do cliente, para fazer ofertas personalizadas, tá? E o outro exemplo que nós temos aqui é o do Moe, tá? Que é um app focado em millennials, tá? No crédito agrícola de Portugal, que ele trouxe basicamente elementos muito similares ao que nós falamos aqui no case do PayMe, né? Então, com uma arquitetura escalável, né? Com toda essa inteligência, né, de gestão financeira do cliente, mas com um modelo extremamente simplificado de usabilidade, de experiência, né, por ser um app mais focado no nativo digital, né, e isso tudo, né, alavancado por capacidades, né, de serviços inteligentes no Azure, né, na nuvem pública da Microsoft, né. Então, utilizando toda essa abordagem da Microsoft que nós abordamos aqui na nuvem, eu acabo tendo, tá, toda uma capacidade de expandir essa plataforma. Eu consigo ter o que nós chamamos de uma inteligência adaptável, ou seja, eu consigo trabalhar com múltiplas fontes de dados. Então, todo o legado que o banco tiver, eu consigo rapidamente extrair esses insights e utilizar na jornada do cliente. Eu tenho toda uma questão de compliance, de conformidade, tá, com todas as regulamentações do Bacen, a nível de segurança, né, a nível de privacidade de dados também, né,
E eu acabo trazendo também algumas forças complementares, né? Por exemplo, através desse modelo de APIs abertas no Azure, né? Eu alavanco todo o ecossistema de fintechs que são parceiros da Microsoft no final, né? E finalmente, eu trabalho muito essa parte de segurança, tá? Então, a parte de cybersecurity e de fraude, ela é um dos grandes desafios. Aqui eu estou falando tanto para os novos modelos do Open Banking, quanto para o Pix, quanto para desafios de moeda digital, que são modelos que o Banco Central está discutindo agora, tá? Tudo com utilização de inteligência artificial, trabalhando algoritmos que conseguem, por exemplo, identificar uma fraude em menos de um segundo, em milissegundos, tá? E aqui, só para vocês entenderem também, a sinergia do Open Banking está com um grande lançamento da Microsoft, até que é a nuvem da Microsoft para serviços financeiros. Então, isso foi um lançamento mundial. Na verdade, a Microsoft lançou nuvens de indústria para várias indústrias, né, além de serviços financeiros para saúde, para manufatura, né, para varejo, né, e qual é o conceito chave aqui para vocês entenderem, né? Então, é um modelo de software as a service, de SaaS, onde eu trago especialização de serviços conectados nessa nuvem, né, para acelerar, né, todo o modelo que nós chamamos aí de co-inovação. Então, não é o conceito de eu trazer um produto pronto ou um produto de prateleira, né? É o conceito de eu acelerar esse ciclo de inovação. Então, por exemplo, nós temos soluções aqui de vendas remotas e serviço, né? Então, no momento aqui da pandemia, né, onde eu estou fechando agências, eu tenho uma restrição até física, né, todos esses modelos mais digitais, tá? Seja do relacionamento do gerente com o seu cliente, seja, por exemplo, do atendimento num contact center. Então, a Microsoft desenvolveu soluções que estão nessa nuvem, né, para facilitar. Eu tenho modelos aqui, por exemplo, de gestão de empréstimos, tá, digitais, onde eu posso trabalhar jornadas de onboarding digital para empréstimo pessoal, empréstimo consignado, para financiamento de veículos, para financiamento imobiliário, né? E tem toda uma parte aqui de risco, de modelos de anti-lavagem de dinheiro, de modernização de sistemas bancários, né? Então, para vocês entenderem de uma forma mais simples, tá? Ele é um modelo onde eu consigo, nessa nuvem de serviços financeiros da Microsoft, conectar o melhor da plataforma Microsoft, 100% nos dados, né, que ele é assim como no Open Banking aqui, ele também é o centro da estratégia. Eu conecto o melhor, né, das nuvens da Microsoft, da plataforma Microsoft, né, com as melhores soluções do ecossistema de inovação de parceiros. Então, é um modelo modular, é como se a gente estivesse montando um Lego e adaptando ao negócio, né, das instituições financeiras, né, para atender melhor o cliente de uma forma mais inovadora. E para vocês entenderem aqui os exemplos, né? Então, é como se fossem templates. Então, eu tenho, por exemplo, templates já construídos, tá, em toda a plataforma Microsoft de Teams, Office, etc., para ter uma visão 360 do cliente, para ter jornadas, tá, de atendimento remoto, seja para venda, seja para serviço. Eu tenho toda uma esteira digital, por exemplo, para fazer simulações de contratação, tá, de financiamento imobiliário. Eu tenho modelos de engajamento, né? Então, eu tenho uma série de soluções aqui que elas como se, na verdade, elas já viessem minimamente aqui 70%, 80% prontas. Então, é lógico, eu tenho uma adaptação aqui, que é partir desses templates, fazer uma transformação de dados, adaptar aos processos de negócio do banco, a jornada de experiência do cliente desejada, né, adequar a alguns temas regulatórios, né, minimamente, do Banco Central, mas eu saio de uma aceleração muito grande, né? Então, é um modelo onde a Microsoft, os clientes da Microsoft e os parceiros, né, todo o ecossistema, eles colaboram e co-inovam dentro desses modelos, e esses são alguns exemplos de serviços, mas nós vamos ter várias ondas aí, né? Aqui tem um exemplo prático, tá, para vocês entenderem exatamente de como eu acelero uma jornada de empréstimo digital nessa nuvem Microsoft para serviços financeiros. Vocês podem ver aqui, é a tela do Microsoft Teams, né? Então, ele tem uma régua de processo aqui em cima, né, onde eu vou fazendo todas as interações com esse cliente na plataforma do Teams, eu faço a videoconferência, eu capturo os documentos,
analiso esses documentos com inteligência artificial e serviços cognitivos, crio todo um workflow de aprovações, etc. Então, assim, realmente é um mundo muito ágil, né? Então, totalmente conectado com o conceito de serviços via APIs, né, e serviços na nuvem do Open Banking, e eu posso aqui incorporar serviços de parceiros também, seja para assinatura digital, né, serviços de OCR, ICR, aprendizado da máquina, etc. Né? Então, só um breve comentário, né, antes de encerrarmos aqui, vocês podem ter notado, né, que existem vários elementos nessa simulação, digamos assim, de um processo de onboarding de financiamento imobiliário, onde com essa visão 360 do cliente, né, eu consigo enxergar o momento de vida, né, desse cliente, né, dentro de um critério de segmentação de ciclo de vida financeiro, o perfil. Eu consigo também, com inteligência artificial e analítico, tá, entender o potencial de renda, né, e de comprometimento de renda para poder aprovar esse crédito, né, e eu consigo também gerenciar todo o ciclo de comunicações, né, interações omnicanal desse cliente, né, para poder já oferecer aí soluções mais aderentes às suas necessidades financeiras, né. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, né, de poder hoje estar aqui com vocês, né. O Open Banking realmente será, não só ao longo de 2021, mas ao longo dos próximos anos, né, o grande motor, né, de inovação, né, não só no setor bancário, nós temos o Open Insurance vindo aí também, né, através da SUSEP. Então o Banco Central e SUSEP e outros órgãos estão trabalhando de uma forma colaborativa, né, e a Microsoft, ela tem um papel muito importante, né, de justamente ser, né, o advisor estratégico, o parceiro estratégico, né, dos grandes bancos, das grandes seguradoras, das grandes cooperativas de crédito do mercado, para que elas possam extrair, né, o melhor, né, da inovação para gerar negócios, para monetizar, para gerar uma melhor experiência do cliente, né, e principalmente ter uma estratégia de transformação digital, né, que ela caminhe totalmente alinhada com os objetivos de crescimento do negócio, né. Então, muito obrigado e até a próxima. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! Ativos 2021. Open your mind. Transform your business. A
A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Emirados is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Olá, bem-vindos a mais um painel da Open Banking Week. Nesse painel nós vamos conversar com o Thiago Aguiar, superintendente da TechBan, superintendente de novas plataformas e cuida da inovação digital por lá. Open Banking é algo muito importante no Brasil, está sendo implementado pelo Banco Central e a gente vai conversar os detalhes com o Thiago.
Tiago, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Pablo? Bom estar aqui com você, viu? Tá bom, obrigado. É um prazer estar com você e com essa audiência, né? Temos bancários, pessoas que trabalham no mercado financeiro e interessados que querem entender mais sobre o Open Banking. Open Banking, explica para a gente um pouco como funciona esse Open Banking, né? As pessoas vão poder, pelo que eu entendo, as pessoas vão poder compartilhar os seus dados, vão passar a ser donas de seus dados e vão poder compartilhá-los entre instituições financeiras. É isso, Tiago? Quer dar um pouco mais de detalhe para a gente? É isso aí, Pablo, exatamente isso. O Open Banking, ele surge ele vem nessa esteira, né, dos últimos anos todos, onde o cliente passa a ser o centro de qualquer relação, né, o centro da relação com a empresa, e realmente ele ganha uma importância na medida que hoje, né, a partir do Open Banking, isso já está acontecendo lá no Reino Unido, na Europa, esse movimento começou em 2016, mais ou menos, foi implementado em 2019 no Reino Unido, e agora o Banco Central implementando aqui no Brasil. Então, as pessoas, elas passam a ser donas dos dados que estão dentro das instituições financeiras, e aí essas pessoas, elas podem compartilhar, desde que com o seu próprio consentimento, com outra instituição financeira. Então, se você imagina que, a partir do ano que vem, na hora que o Open Banking estiver totalmente implementado, eu, você, enfim, qualquer pessoa que tenha, né, detenha uma conta corrente, né, uma conta de pagamento, enfim, uma conta numa instituição financeira ou uma instituição de pagamento, por exemplo, ela pode pegar o seu saldo, seu extrato, suas transações, seu crédito imobiliário, algum financiamento, um seguro que ela tem, e ela compartilha com uma outra instituição das 1.000 instituições, por exemplo, que vão estar dentro do Open Banking, né? Inicialmente, o Open Banking é obrigatório para 12 instituições financeiras, que são as maiores, mas a terceira fase do Open Banking inclui todas as outras instituições que estão... São 4 fases, é isso, né? Exatamente, são 4 fases. Tá. E aí, até o final do ano, tudo isso tem que estar implementado. Então, os bancos, eles precisam estar todos aptos a permitir que a gente entre lá no app dele e dê um consentimento, e o nosso dado deve ser enviado para aquela instituição que a gente está fazendo bem, Pablo? Outro negócio, enfim, querendo algum outro serviço financeiro, né? Tá, então a gente vai aderir, por exemplo, eu estou lá no meu banco, ou no Bradesco, ou no Itaú, ou no Santander. Eu vou aderir ao Open Banking, aí eu vou passar a ser dono dos meus dados dentro desse banco. Aí, se eu quiser, eu divido ele com outro banco, ou porque eu quero fazer um crédito imobiliário, ou porque eu quero transferir minha carteira para outro lugar e eu quero ver ele analisar para ver se os meus investimentos estão bons, se tem alguma coisa que possa melhorar. É isso? Exatamente. Imagina que você tem investimentos num determinado lugar e você ganha o seu salário, recebe o seu salário num outro. Essa instituição de investimento, ela vai, na hora que você acessar ali o aplicativo dela, vai falar, olha, Pablo, Thiago, você concorda em compartilhar comigo onde você tem conta? Aí você vai lá e fala assim, concordo, tenho uma conta no Banco Vermelho. Ok, você concorda comigo em compartilhar comigo? Quais são os investimentos que você tem lá? Ok, você vai lá e dá um consentimento, e aí ele começa a receber essas informações suas que estão lá no Banco Vermelho. Com base nisso, ele vai olhar para isso e falar assim, poxa, eu tenho aqui um investimento hoje, aí você é o cara dos investimentos, eu tenho aqui um CDB ou uma aplicação melhor para você, traz para cá esse investimento. Então, isso é uma das possibilidades, né? Tá. E deixa eu te perguntar, quanto à segurança, as pessoas podem ficar seguras com essa transmissão de dados? Como que a TecBan atua com a tecnologia dela para trazer segurança para o investidor que vai aderir e vai passar as informações para outros bancos? Essa é uma excelente pergunta, isso é super importante. Por isso que o Open Banking está sendo feito de uma forma bem cautelosa, né? Existe um grupo de trabalho muito grande, formado por todas as instituições financeiras, mercado, fintech, associações de crédito em geral, todas definindo padrões tecnológicos justamente para que essa transmissão ocorra de uma maneira segura e que as partes que estão conversando saibam exatamente quem elas são. Então, quando uma instituição financeira solicitar um consentimento de um cliente e ela bater, por exemplo, na porta da outra instituição financeira, existe todo um protocolo ocorrendo por trás, e aí é onde entra a TecBan. Esse é o nosso papel, justamente, com uma plataforma que a gente ajuda essas instituições financeiras a conversarem e a elas terem certeza, se certificarem, ter certeza que são elas e que o consentimento do cliente é válido. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo.
A gente está fazendo isso em parceria com uma empresa, com uma startup, enfim, com uma empresa inglesa, que faz isso já há 3 anos lá no Reino Unido. Essa empresa ela ajudou o Reino Unido, né, o governo, né, enfim, de uma forma geral, ajudou a implementar um Open Banking lá no Reino Unido, e a gente fez uma parceria, trouxe essa plataforma para o Brasil, tropicalizou, estamos colocando dentro dos padrões brasileiros, e aí a gente já tem alguns clientes, né, diversos clientes trabalhando com ela para entrarem dentro do ecossistema de Open Banking, para tudo isso ocorrer de uma forma segura mesmo. Acho que vale lembrar a todo mundo que a TecBan administra hoje 23 mil caixas 24 horas aqui no Brasil. 135 milhões de pessoas, gente, utilizam os serviços da TecBan já de maneira segura. Então, a gente pode até não saber, né? Mas o caixa 24 horas é administrado pela TecBan. Quando a gente vai sacar dinheiro lá no caixa, é a TecBan que está organizando para a gente. Então, acho que esse novo cenário de Open Banking com a TecBan traz tranquilidade para nós, tá? Então, acho que ninguém precisa ter alguma preocupação adicional, não. A TecBan já está acostumada, né, Thiago? Não, bem lembrado, Pablo. A gente faz isso há 39 anos. Basicamente, a gente faz um Open Banking, né, de uma certa forma. A gente não está compartilhando informação com 2 instituições financeiras, mas toda vez que das 135 milhões de pessoas chegam lá num caixa eletrônico do 24 horas, colocam ali o seu cartão, sua senha, sua biometria, enfim, e aí ela pede um saldo, pede um extrato, e tudo isso ocorre de maneira extremamente segura, né, 39 anos operando sem nenhum problema. Então, isso nos deu toda essa capacidade tecnológica para poder prestar um serviço dentro de Open Banking. E o que eu acho mais interessante também da TecBan, o Open Banking, ele é como a gente, ele é 24 horas, ele tem que funcionar 24 horas, é 24 por 7, 365 dias por ano. A gente tem gente trabalhando... Tecnologia. É uma das empresas mais tecnológicas do país, não é isso? Exatamente. E por trás disso tem serviço, né, Paulo? É tecnológico, mas tem gente olhando, monitorando essas transações 24 horas, tem gente olhando para tudo isso, para que não tenha nenhum vazamento, alguma ocorrência, e é o que a gente também traz para o Open Banking, né? Só para todo mundo saber, também o Thiago trabalha no departamento que investe pesado, né, em tecnologia e inovação da TecBan, não é isso, Thiagão? É isso aí. É uma das empresas que mais investem em inovação. Esse ano a gente está investindo 500 milhões de reais em novos negócios, novos produtos, inovação. Então, todo ano é mais ou menos esse nível de investimento que a TecBan faz para melhorar o seu trabalho, enfim, para a gente ter, né, esses caixas, como você falou, mais de 23 mil, chegando a 24 mil caixas eletrônicos em 900 cidades, é muita coisa, 18 mil. É muita coisa. E deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, a gente vê o mercado americano, ele é muito desenvolvido, né, é o maior mercado do mundo, é o maior PIB do mundo, 21 trilhões de dólares é o PIB americano. Aqui no Brasil, por isso também a gente vê um mercado de bolsa muito desenvolvido lá, um mercado de investimentos, né? Um mercado de você consegue diversificar mais os investimentos que por aqui. Mas aqui está ganhando tração e está melhorando muito. A própria B3 tem investido muito em tecnologia também, bem como a TecBan. E a gente tem visto o número de investidores crescendo muito, né? Atingiu mais de 1 milhão de mulheres na bolsa. Mais de 1.200.000 pessoas investindo, por exemplo, em fundos imobiliários, né? Mais de 10 mil crianças com ações na bolsa, ou seja, o número de crianças também tem crescido muito. Como que você enxerga, Thiago, que o Open Banking, né, pode aumentar o volume de investimentos no mercado de capitais? Como que você acha isso? Como que você enxerga isso? É possível, não é possível? É uma pergunta. Uma ótima pergunta, até para a gente debater e pensar juntos aqui, porque os casos de uso do Open Banking, eles vão começar a surgir e graças às instituições que vão fazer parcerias com instituições financeiras. Então, por exemplo, as Fintechs vão ter um papel super importante em fazer acordos bilaterais com as instituições financeiras para que elas tragam esse tipo de público, um novo público. Então, ainda para não entrar no mercado de capitais, mas vamos pensar nos desbancarizados, ou eu gosto de falar os desfinanciados. A gente tem no Brasil, você sabe disso, entre 40 e 50 milhões de pessoas que não têm nenhum acesso a crédito, ou não tem conta corrente, enfim. Então, você imagina que essas pessoas, quando vão, né, pedir um crédito para comprar sua geladeira, comprar um carro, comprar um imóvel, então,
A instituição financeira, na hora que ela vai fazer todo um cheque de histórico, ela não tem informações. Então, hoje, já existe na Inglaterra, né, algumas startups, e tem uma específica que é muito interessante, que ela analisa uma pessoa que não tem histórico de crédito de uma outra forma. Então, ela analisa comportamentos de gasto, quanto ela gasta de celular, como que é ela na interação na rede social, quais são os seus hábitos de consumo, tudo isso ela traz para trazer um score de crédito para essa pessoa, e essa pessoa consegue, então, tomar um crédito em alguma instituição financeira. Então, isso é muito bacana. Então, acho que a primeira coisa é, vamos trazer para o mercado muita gente que hoje não está no mercado. Tá. Eu estava vendo no site de vocês, 30%, 29% das pessoas recebem em espécie, porque não tem conta, né? Em dinheiro. Em dinheiro, que coisa. De acordo com o Banco Central, é muita gente, né? É bastante gente. 80% das pessoas preferem pagar as coisas com dinheiro, então tem um mercado gigantesco. Então aí você imagina que de repente tem uma fintech que pode, na hora que essa pessoa entrar no sistema, ela pode oferecer, por exemplo, um microinvestimento. Um investimento de R$10, R$100, R$50. Aí você começa a trazer esse pessoal para esse mercado de investimento. Aí, daí ela chegar na bolsa, né, depende do que vai surgir para ela, mas a primeira coisa é incluir. E aí o Open Banking, com a abertura dos seus dados, você fala para ele, olha, você pode acessar meus dados aonde estiver, você dá ao banco, né, enfim, a fintech, a instituição, um espectro maior para ser analisado, né? Tá. Então, o Open Banking ele vai permitir o crescimento do mercado, vai permitir que as instituições financeiras emprestem mais dinheiro, porque vai, de alguma maneira, diminuir, você vai incluir pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava vendo recentemente, estava lendo um pouquinho sobre cooperativas de crédito no Reino Unido. A partir da cooperativa de crédito, tendo feito uma parceria com alguma fintech que analisa esse crédito, esse histórico, e dá uma nota diferente para essas pessoas, algumas cooperativas tiveram um aumento em um mês de 60% no volume de empréstimo, começou a emprestar muito mais, ao passo que ela teve que até parar de emprestar tanto, porque ficou tão melhor a análise dos dados da pessoa que ela começou a tomar mais risco para emprestar. Ela tem mais garantia, ela tem mais certeza do que está por trás, né? Então, isso realmente vai facilitar bastante, né, o acesso às pessoas ao dinheiro, né, ao crédito, né? Porque, no final das contas, o que as pessoas querem? Elas querem, né, tocar o seu dia a dia, comprar o seu imóvel, comprar o seu carro. Então, você imagina hoje uma pessoa indo comprar um carro. Hoje, para você comprar um carro, você chega lá, você tem o banco da concessionária, que não sabe nada sobre aquela pessoa que está ali. Então, o seu João, você, todos temos a mesma análise. A gente vai ter a mesma nota e a gente vai ter o mesmo tipo de juros, certo? No crédito. Entendi. Agora, você imagina lá o seu João chegando e falando assim, olha, eu recebo lá pela Caixa, analisa ali meu histórico. E aí, aquela concessionária vai poder ter um olhar melhor de quem realmente é o seu João e vai dar um empréstimo para ele, um juros, um financiamento muito melhor, né? Diferentemente do que vai dar para você, que vai dar para mim. Tá, entendi. Então, nós estamos falando de duas coisas. O Open Banking vai, primeiro, incluir pessoas que estão fora, desbancarizadas, mas o que você está falando, vê se é isso que eu entendi. Os bancos, ao analisarem, o banco, ao analisar os dados que estão no outro banco, vai conseguir ter uma melhor visão do risco desse cliente e também vai fazer crescer o mercado, é isso? Exatamente. Você vai ter uma melhor análise de risco dos clientes. Exatamente. Vai ter um volume muito maior de empréstimo no mercado, um volume de crédito muito maior. Muito bom, muito bom. Tá, então o Open Banking ele vem para agregar para o mercado mesmo. O mercado vai continuar, o Open Banking vai ajudar o mercado a continuar crescendo, né? Vai crescer bastante e também vai fazer outra coisa, Paulo, assim, vai trazer inovação, a gente já falou sobre isso, sobre tecnologia, sobre segurança, as fintechs entrando no mercado, e vai trazer maior competição. Com maior competição, ao contrário do que, em geral, o bom senso pensa, você aumenta o mercado, você melhora o mercado, porque as instituições vão ter que procurar um produto melhor para esses nichos diferentes, para esse novo público que vai chegar, ou seja, então você vai ter uma profusão também de produtos financeiros no mercado, né? Não, e os juros para o investidor aqui, para nós que pegamos dinheiro emprestado,
Os juros são altos por conta do risco. Quanto mais risco, mais cobram os bancos. Se a gente conseguir, de alguma maneira, diminuir o risco, vai melhorar para todos, né? O banco vai ter menos risco de emprestar o dinheiro e o investidor final, o cliente final, vai acabar pagando menos, porque o banco que nos empresta vai ter menos risco. Confere isso, esse linha de pensamento? É um ciclo virtuoso, e logo mais você toma mais empréstimo, então, porque também tem juros mais baixos, e aí as coisas... É uma bola, né, muito melhor, né? Uma bola de neve boa, né? Traciona a economia a andar mais rápido, né? O investimento é o motor das economias, né? Inclusive o microempresário é o motor, a vasta maioria do PIB dos países maiores, né? Exatamente. Então, E você tocou numa coisa super importante, né? O microempresário, porque quando a gente fala de Open Banking, no primeiro momento a gente está falando muito de regulação, muito de tecnologia, mas o que a gente tem que falar é o que é bom, e para as pessoas, né? O que elas ganham com isso, né? Um público que está sendo muito beneficiado no Reino Unido é o microempresário, é o empresário de pequeno porte, porque ele, Pablo, ele é igual uma pessoa semi-bancarizada, que só recebe ali o seu salário e tira o dinheiro, tem análise de crédito dela é pobre. O empresário de pequeno porte também tem o mesmo problema, porque ele tem ali um contador que faz a sua contabilidade. Quando você vai tomar um empréstimo, né? Eu fui empreendedor minha vida inteira, você vai tomar um empréstimo, fazer um financiamento, um capital de giro, o banco pede ali uma declaração do contador. Agora, você imagina que num momento onde o banco vai ter acesso ao fluxo de caixa desse cliente, ele vai ter acesso também aos dados, porque as pessoas jurídicas também estão no Open Banking, né? Ele vai ter acesso ao fluxo de caixa, a um ERP, ele vai ter acesso a uma plataforma de contabilidade, ele vai olhar melhor a saúde financeira desse empresário, pequeno microempresário, e também vai poder dar um financiamento, um capital de giro, um fluxo de caixa muito melhor para ele. Então, isso vai ser muito interessante para aumentar crédito para as empresas também. Muito legal, muito legal. E uma pergunta, duas perguntas. Uma, você vai poder aderir no próprio Caixa 24 horas? E a outra pergunta... Não, vamos nessa primeiro, depois eu faço a das corretoras. No Caixa, você acha que a TecBan, né, sendo a que administra todos os caixas 24 horas do país, né, 135 milhões de pessoas usando, será que vão permitir que a gente possa fazer no próprio 24 horas ou ainda não sabe isso? A gente vai ter que falar com o nosso gerente do banco ou vai ter que ver ainda? O caixa eletrônico, cada dia mais, ele está se tornando um hub de serviços, né? Então, hoje, no caixa eletrônico... Quase uma mini agência hoje em dia, não é? Exatamente. Você vai lá, você consegue, né, você tira saldo, extrato, tira dinheiro, coloca dinheiro também, né? No envelope. Que recebe. Não, hoje você coloca dinheiro mesmo, e conta ali aquele dinheiro, já cai direto na tua conta, paga a conta. Enfim, no caixa eletrônico 24 horas, você faz mais de 80 transações, e ele serve também para você fazer uma recarga de celular, para você comprar algum outro serviço. Então, como canal de acesso, ele também pode ser um canal de acesso para o Open Banking, na medida que começa a se tornar um marketplace de serviços financeiros, né? Então, isso para o futuro, a gente consegue enxergar o caixa eletrônico muito importante, né, nesse ecossistema financeiro, ajudando justamente as pessoas, né, onde estão no Brasil todo, enfim. As transações com dinheiro em espécie têm crescido no Brasil, e o Open Banking a TecBan é uma das grandes auxiliadoras para que o dinheiro flua entre as pessoas, que é o azeite das economias, que faz com que as economias girem melhor, tracionem melhor e cresçam mais, né? No caso das corretoras, vai ser algo equivalente ou isso inicialmente é só para bancos, né? Porque corretora não tem caixa eletrônico, não tem nada. É só para bancos isso inicialmente? As instituições financeiras, elas todas são obrigadas, e corretoras de investimento que detêm algum tipo de conta de pagamento, etc., também devem entrar no Open Banking também. Legal, então, legal. A gente já tem na TecBan algumas instituições de investimento, algumas corretoras já conversando para poder ter acesso ao Open Banking, sim. Isso também vai trazer para as corretoras maior acesso, maior facilidade para que o dinheiro do cliente chegue na corretora e consiga ser aplicado, né? Muito, muito interessante, muito, muito legal, tá? Uma outra dúvida que eu tinha aqui é sobre o Open Banking, né?
E isso pode aprofundar não só os desbancarizados, né, mas mesmo quem já está no mercado, né? As pessoas, como a gente já falou, podem ter um ímpeto maior para pegar empréstimos. A gente já falou um pouco disso, mas eu queria que você falasse um pouco mais disso. Como que o Open Banking pode melhorar mais a vida do brasileiro? Por que nós temos que aderir? Eu tenho que aderir? Por que eu deveria aderir? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem uma outra questão que a gente também não falou nessa adesão. Você vai começar a ser solicitado, você a pessoa física ela não precisa aderir, é o banco que é obrigado a aderir. Então, o seu banco, ele já vai estar dentro do Open Banking. Então se eu estou num banco que aderiu, eu já vou ter aderido, eu já vou poder mandar meus dados. Você já vai poder mandar seus dados, você não precisa fazer uma adesão diferente, como foi, por exemplo, no Pix, que você precisa aderir ao Pix e colocar lá uma chave, fazer o sua número, chave, CPF, e-mail. Exatamente. O banco já estando no Open Banking, você pode compartilhar o dado. O que precisa surgir propostas, né? Propostas de produtos de outras instituições que façam com que você queira compartilhar o seu dado. Então, como eu falei, por exemplo, você vai no varejo, você vai comprar alguma coisa, né, um produto num varejista qualquer, e aí naquele determinado momento você precisa de um crédito para pagar aquela compra. O varejista, tendo feito uma parceria com uma instituição financeira, ele pode falar, olha, entra aí na sua instituição financeira, a gente vai conversar via aplicativo, via alguma forma, né, digital. Se você permitir com que eu faça essa transação diretamente com o seu banco, eu posso te dar algum tipo de benefício. Então, e até interessante, existe uma pesquisa que o pessoal da Ipsos fez em 21 países, com 21 mil pessoas, perguntando para as pessoas se elas teriam, né, se adaptariam, se aderiam ao Open Banking. E aí se concluiu que mais ou menos 60%, 70% das pessoas, elas têm a disponibilidade de compartilhar os seus dados, desde que ela receba algum tipo de benefício por isso. Seja uma remuneração, por exemplo, um cashback, seja, por exemplo, algum serviço pelo fato de ter compartilhado seus dados. O brasileiro é um dos países que mais está, né? O brasileiro está mais disposto a compartilhar os seus dados do que qualquer outro dos 21 países que foram pesquisados. Interessante. Então, você acha que o brasileiro tem mais medo, mais assustado, mas ele está mais aberto? O brasileiro está mais aberto. Desde que você dê para ele algum tipo de benefício, ele está super disposto em fazer isso. Então, o que são os primeiros produtos que vão surgir? Uma coisa que é importante, né, para o teu mercado são os gestores financeiros pessoais, que são as plataformas que fazem gestão das suas contas. Então, a partir do Open Banking, né, a maioria das pessoas que estão dentro do sistema financeiro tem mais de uma conta. Você tem a conta onde você recebe seu salário, você tem a conta onde você sempre transacionou, você tem uma conta também naquele banco onde você tem seu investimento. A partir do Open Banking vai surgir um aplicativo, onde esse aplicativo vai colocar todas essas contas numa única interface. Então, você vai abrir um aplicativo, vai ver tudo ali dentro, todas as suas contas, todas as suas transações, e aí esse aplicativo vai começar a mostrar para você, falando, olha, Thiago, você está nesse banco aqui, vai cair uma conta no dia tal, você vai ficar negativo. Deixa eu puxar dinheiro, porque o Open Banking também permite, né, a tal da iniciação de transação de pagamento, onde o aplicativo inicia o pagamento, ele puxa o seu dinheiro daquele banco e já deposita onde vai cair a conta. Você vai poder, vou poder trazer dinheiro de outro banco, do Bradesco para o Itaú, do Santander para o Banco do Brasil. Exatamente, é isso? Sem ter que entrar naquele banco para fazer uma transferência. É uma grande mudança, né, Thiago? Mudança grande, né? Importante. Gigantesca, gigantesca. Então, a partir do banco A, você coloca as suas informações do banco B, ele vai lá, bate na porta, através da plataforma da TechBan, por exemplo, e aí puxa esse dinheiro e já deposita para fazer, por exemplo, investimento. Você que trabalha com isso, você sabe que para a gente programar investimento, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no seu banco e aí você coloca lá, quero depositar todo mês R$500 na conta tal do banco de investimento tal. E aí todo dia X
faz uma TED, né? Faz uma TED. A partir do Open Banking, o banco de investimento vai puxar já esse dinheiro, já vai depositar para você, já vai aplicar para você. Então, isso vai ser muito, muito interessante. São os agregadores de contas, são os gestores de finanças, e o gestor de finanças vai começar a mostrar para você aonde você está perdendo dinheiro, aonde você está deixando de ganhar, e vai fazer uma gestão melhor financeira da pessoa, né? Eu acho que isso pode ter até um ganho adicional, porque vários bancos vão querer olhar o seu portfólio, né, sua carteira, e opinar. Então, você vai acabar tendo opinião de várias casas, né? Isso pode ser mais um benefício. Que diferente. Exatamente. E deixa eu te perguntar também. Eventualmente, todos os bancos terão Open Banking, né? Você vai ter, como hoje é o Pix, você pode mandar Pix para tudo quanto é lugar. Hoje, você comentou que são 12 bancos só. Se é isso, quem são esses bancos, né? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, e aí vai. E quando que você acha que vai ter, que vai abranger a totalidade dos bancos no Brasil, o Open Banking? Eu acho que todos vão acabar entrando, todos estão entrando, que a gente está vendo. 12 são obrigatórios, os 5 grandes que você acabou de falar, mais outros 7, BTG Pactual, Banco do Nordeste, Banrisul, enfim, alguns outros bancos, Citibank, por exemplo, Citi, né, que agora se chama Citi, todos esses eles são obrigados. Olha, não tem opção, você tem que entrar nas 4 fases. As outras 1.000 instituições financeiras, mais ou menos 1.056 instituições financeiras, elas são obrigadas a entrar na terceira fase, que é essa fase que eu falei, que chama iniciação de pagamento, de transação de pagamento, aonde você, a partir de uma instituição financeira, você pode puxar dinheiro da outra. Então, 1.055 instituições vão entrar na terceira fase, que é em agosto. O BTG Pactual também, boa. O BTG Pactual já está na primeira, já está com os outros 12, com os 12 grandes. Tá. Então, aí, cooperativas de crédito, bancos menores, todos são obrigados a entrar na terceira fase. Uma vez que eles entram na terceira fase, eles vão começar a olhar e falar assim, poxa, por que não entrar nas demais fases de compartilhamento de dados? E aí vão começar a aderir ao Open Banking de forma gradual. Então, eu acredito que em 1, 2, 3 anos, todo mundo vai estar dentro do Open Banking, transacionando, mandando informação para lá e para cá, e isso vai ser muito bom para a população de forma geral. Pô, que interessante, que interessante. E você tem alguma consideração final, Thiago, que queira falar do Open Banking? Algo que a gente possa debater mais aqui? Eu acho que o do Open Banking a gente cobriu bastante, né? Sempre lembrando bastante sobre a importância dele para as pessoas. No final, é pessoa física, pessoa jurídica, que não deixa de ter por trás um monte de pessoa física, eles vão ser beneficiados. Claro. As instituições financeiras precisam fazer isso de forma adequada. A nossa proposta como TechBan é ajudá-las a implementar, né, exporem esses dados, e aí, através da plataforma da TechBan. E por que a gente fala isso? Essa parte que é uma parte regulada, que é uma parte que o Banco Central coloca para que as instituições financeiras façam, é uma parte que é um exercício de compliance, né? Então você tem que fazer isso, e a TechBan pode ajudar, ela ajuda já a fazer isso, para que a instituição possa investir o seu dinheiro, o seu recurso, as suas pessoas, em criar novas propostas de valor, em criar novos produtos. E essa parte que é uma parte que fica no back-office, você deixa, né, para a gente, que a gente toma conta disso, e você foca aí no seu cliente, na experiência do seu cliente. Então, acho que essa é o final. E deixa eu te fazer outra pergunta. Por exemplo, você falou vão ser 4 fases, né? Como que vão funcionar essas fases? Eu só vou poder aderir ao Open Banking quando tiver tudo ok, né? Não quando... Não por fases, né? Não por fases. Cada fase, o Banco Central, ele dividiu em 4 fases para facilitar a implementação. Então, a primeira fase, que já está em vigor, começou em fevereiro, são dados públicos. Então, esses dados públicos já estão sendo compartilhados. São produtos e serviços, tarifas, taxas, tal, que os bancos têm. Na segunda fase é onde entra o Open Banking para valer, que aí é o compartilhamento de dados e transações do cliente. Então, é onde o cliente vai dar o consentimento e vai compartilhar esses dados, essas transações. A terceira fase, como eu falei, é a parte de iniciação de transação de pagamento, onde um banco vai poder puxar, né, o dinheiro do outro, né, também a partir do consentimento do cliente. E a quarta fase, o Open Banking, ele vai para uma espécie mais de Open Finance, onde entra outros produtos financeiros, como seguro,
previdência e investimentos. Então, ele vai faseando para pegar todo o escopo de dados do cliente, incluindo não só dados bancários, mas dados financeiros também na 4ª fase, isso lá em dezembro. E aí, ano que vem, está full, né, tá operando totalmente integral aí. A ideia é já entrar no ano que vem já operando full time, né? É, isso aí. Todo mundo podendo compartilhar tudo que tem dentro da instituição financeira. Bom, maravilha. Bom, queria agradecer, Thiago, muito obrigado aí pela sua presença. Agradecer a TecBan também, que está ajudando todas as instituições financeiras, né, a entrar nesse novo mundo do Open Banking, que, pelo que a gente conversou aí, pelo que eu entendi, que eu estudei também, vem para revolucionar, né? Vem para dar uma bela chacoalhada no mercado. Fico feliz que o BTG, que é meu sócio aqui na empresa que eu trabalho aí, que já tá incluso aí nessa fase inicial aí, que a gente também já larga o ano que vem trabalhando com o Open Banking. Se tiver alguma consideração final, Thiago, eu agradeceria também. Só agradecer o público, a audiência, te agradecer a TecBan, né, mais uma vez também, e espero que todo mundo goste bastante do painel e do Open Banking Week, aproveite bastante, que realmente a gente está no começo de uma grande revolução financeira, do sistema financeiro. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data,
Yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Think about it. This is a journey. Our quest starts with a never-ending eagerness, an impulse that we can always serve better, to put customers first, to put people and communities first. There is a universe of underserved SMBs, diligent merchants with no access to credit or financial support. And we believe that we have a unique opportunity to provide financial inclusion and empower small and medium businesses through fintech and really change the world. Fintechs are the most prominent emerging industry today and are changing the way we all use bank services and money ultimately. It's the disruption of financial services, rearranging itself around the user in a cashless approach. Under ZTech, we have deployed our fintech platforms in Brazil and Mexico, already achieving more than 55,000 accounts, and are also launching in 5 more countries, embedding fintech capabilities into the global digital initiatives of BEES and DTC. Our journey has brought game-changing financial services to POCs, such as fintech lending platform that uses AI, machine learning, and data science to better manage credit, scoring, and default prediction, integrating third-party fintechs into the ABI ecosystem, our own POS machines processing card transactions, e-wallet and payment platform providing financial integration to SMBs, Microsoft partnership to enable data integration. All these capabilities are based on replicable platforms and in microservice architecture, so they can be utilized by all the ABI ecosystem. Our goal as EI is to change their present and transform their future. By creating alternative credit scoring models, we are adapting ourselves to their business needs and growth expectations. Assim como a RTM Rede Financeira otimiza recursos para bancos, corretoras e afins, a RTM Pay
pluga os principais players do mercado de meio de pagamentos. Processadoras, registradoras, adquirentes, vans, todos em ambiente único, seguro, certificado PCI e com todo o approach que esse tipo de operação exige. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! Apix 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Muito bem.
Estamos começando mais um painel do Open Bank Week 2021. Né? Nesse painel, nós vamos falar do impacto e o poder de transformação do Open Bank na indústria bancária. Né? Esse projeto que vem caminhando gradativamente ao longo dos anos e agora numa reta final super importante, né? Em que começa a se materializar, a fase 1 já implantado, a fase 2 aí na porta, e cada vez mais o entendimento vai se ampliando e a mobilização dos bancos também. Né? Nós não vamos falar aqui do conceito, dos objetivos do Open Bank, vários painéis certamente já trataram e vão tratar desse assunto, então vamos discutir aqui diretamente com dois executivos que representam bem bancos que estão bem engajados nesse movimento, justamente como eles estão vendo o Open Bank, quais os impactos dentro das suas casas, como eles estão enxergando as transformações que o mercado está passando e passará em função do Open Bank. Então, a discussão prática com dois representantes de bancos que estão acompanhando o assunto bem de perto. Então, passando aqui, apresentando e já começando o painel, passando aqui para Fernando Raduz para se apresentar. Fernando, CIO aqui do BS2. Obrigado pela presença. Muito legal contar com você aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carlão, pelo convite. Uma honra estar aqui do lado de duas feras para discutir um pouquinho desse tema que é super relevante. Legal, obrigado pelo convite. Bacana. E o Pedro Romero, que é o Head de Digital do PAN, também o PAN desde o início aí acompanhando com a gente. Muito obrigado aqui de ter aceitado o nosso convite, Pedro. É isso, é um prazer estar aqui, tema quente para todo mundo, vai ser super legal bater um papo aqui, trazer um pouquinho do impacto, experiência que a gente está vivendo aqui. Prazer e obrigado pelo convite. Legal, bacana. Bom, vamos começar com a pergunta assim mais ampla, para vocês falarem um pouquinho de que mudanças vocês vêm sentindo na própria organização, que preparações vocês têm percebido, têm liderado, justamente em função da evolução do Open Bank. Como cada um está vendo isso para dentro de casa e como é que vocês veem toda essa movimentação para poder encarar o Open Bank de maneira, aproveitando o máximo que ele pode dar. Fernando, fala um pouquinho aí de como é que você vê a preparação do BS2. Bom, legal, Carlão, excelente pergunta. Bom, o BS2, assim, acho que a gente tem um vento a favor em relação ao Open Banking, porque a gente já vinha com a construção de APIs há um bom tempo, né? Então, a gente tem até um case de Open Banking com um parceiro que, através de uso de APIs para fazer uma abertura de contas e fazer troca de informações e coisas desse tipo. Mas, de fato, o que a gente está vendo com o Open Banking aqui no BS2 é uma aderência regulatória, né, em termos de padronização, em termos de disponibilização dos dados e como que a gente vai interagir dentro desse ecossistema que agora vai ser padronizado. Então, a gente vinha numa construção já de bastante APIs, o que a gente está fazendo, a forma que a gente está se preparando é fazer uma aderência à regulamentação. Né? Agora, para isso, com certeza, teve que olhar para dentro de casa, né? Tá com uma estrutura mais flexível para poder justamente aprender essa cultura de API, que é bem diferente, né, Fernando? Ah, com certeza, né, Carlão? O segmento bancário, ele é bastante evoluído no Brasil, né? Talvez um dos mais evoluídos no mundo, mas tratar tudo em termos de APIs é uma coisa bastante nova. E, sem dúvida, se adequar às especificações e principalmente questões de disponibilidade, de performance, sem dúvida é um desafio para todo mundo, né? Legal, legal. E aí, Pedro, eu acompanho o PAN lá desde o começo, a gente lá na BBC, desde que a gente lançou o desafio de fazer uma POC, né, 1 ano e meio, 2 anos atrás, o PAN sempre lá comparecendo, já acompanhando desde a fase 1. Como é que vocês estão vendo essa preparação toda e houve mudanças no PAN para poder acompanhar bem esse projeto? Aqui dentro de casa, acho que a primeira mudança acho que é um pouco da cabeça, né? Acho que o banco, a companhia que não tivesse já trabalhando transformação digital há um tempo, né? Que eu brinco que o Open Bank ele pega 3 disciplinas de forma muito agressivas, né? E coisas que são basicamente pilares para uma boa estratégia digital, que é a experiência do cliente, uso de dados e tecnologia na veia, né? Coisa que, cara, o Open Bank pegou muito forte, então o banco já vinha num projeto grande de mudança, né? De, como que a gente cria essas camadas em cima dos nossos legados, como é que a gente traz uma experiência bacana para o nosso cliente.
A gente já vinha também trabalhando no Open API para originação de crédito, para cartão, para consignado e para veículos, mas de fato veio uma tempestividade muito maior, né? Porque quando a gente começa a falar em disponibilizar dados dos nossos clientes numa tempestividade alta, trazer dados dos nossos clientes após uma jornada de consentimento, para poder consumir esses dados de alguma forma, seja para crédito, seja para venda, com certeza tem mudança muito, muito drástica aqui da forma de tratar as coisas, da nossa infraestrutura, da arquitetura que a gente atua e até estruturação de times, né? Então aqui a gente optou por ter um time dedicado a isso desde o começo, então temos gente de tecnologia e de negócio, olhando o tema de Open Banking desde lá de trás, é bem o que você falou, a gente participou de POCs com a BBC, a gente, desde o início aqui, tem sido super participativo também em todos os fóruns de discussão, no Conselho, FEBRABAN e a BBC também. Então, o que a gente entende é que vai vir uma mudança muito grande e que a gente fala que tem 3 grandes desafios, né, que a gente vai ter que aprender, que eu acho que estão muito ligados aos 3 pilares que eu falei, né? Um primeiro desafio que é a aquisição de consentimento, né? Então, é uma jornada muito ligada à experiência do cliente, como que eu mostro para o cliente o valor dele dar o consentimento para a gente usar os dados dele para alguma tomada de decisão para uma melhor oferta. Então, aí tem um ponto muito forte de experiência do cliente que a gente vai ter que aprender. O segundo ponto é a tempestividade de disponibilização dos nossos dados, que daí é algo muito grande do ponto de vista técnico. Todo mundo aí que trabalha em banco há bastante tempo sabe das dificuldades, né, da gente com tempestividade expor dados dos nossos legados. Então, aqui tem um desafio técnico grande, que a gente optou por botar um time focado nisso, um time sênior, para a gente poder ter celeridade nisso. E um terceiro ponto, que é como que a gente se prepara com uma plataforma de dados robusta para receber dados que acho que poucas companhias tinham esse volume de dados para poder trabalhar, consumir, seja para crédito, seja para oferta, seja para prevenção a fraudes, né? Então, acho que essas 3 disciplinas foram super impactadas aqui no banco, a gente colocou gente, investiu bastante para poder criar essas 3 camadas, até tentando se antecipar em algumas coisas aqui, pré-Open Banking, para ter descoberta, e estamos animados. A gente acha que vai ser uma mudança muito grande, principalmente se o mercado inteiro fizer um esforço grande, que eu acho que é o que vai acontecer, tá? Igual teve no Pix, né? Um esforço grande de comunicação, de aculturamento do cliente, de que é uma nova forma de fazer negócio, de trocar dados. No Pix foi uma nova forma de transacionar, né? Mas se o mercado inteiro trouxer essa onda muito forte de comunicação, igual aconteceu com o Pix, a gente acha que vai mudar muito a forma de fazer negócio para todos os bancos aí. Estamos se preparando para conseguir brincar nessa história aí. Vamos falar Eu mais queria sobre só isso. complementar um Claro, ponto, Carlão, na conversa do Pedro, fazendo um gancho com o Pix, né? O Pix ele teve uma receptividade gigante do público pessoa física, o impacto, ele comparado ao Open Banking, ele é menor, né? Mas a gente acredita que a curva de adesão, né, o aculturamento que o Pedro comentou para o Open Banking, ele vai ser um pouco mais extenso, mas o impacto ele é muito maior. Né? O banco, como a gente conhece hoje, ele não vai mais existir daqui a alguns anos. Então, o impacto do Open Banking ele é infinitamente maior do que o do Pix, tá? Por outro lado, o aculturamento, talvez ele seja um pouco mais moroso do que foi ou do que está sendo o Pix, né? Muito mais do que talvez um produto pronto, um serviço desenhado e definido com a infraestrutura instalada, que é o Pix, né? No Open Banking, além de é um verdadeiro ecossistema, né? É até um conceito mesmo que, claro, tende a evoluir, né? Agora, Fernando, uma coisa que eu vejo, né, que, claro, o Open Banking exige aí toda uma infraestrutura tecnológica, né, com gateway, gestão de APIs, portal do desenvolvedor, segurança e tal. E isso a gente observa muito que foi a tônica ao longo do início do projeto, com as especificações técnicas e tal. Mas claramente, com engajamento, dá para notar que o Open Banking não é só tecnologia. E eu escuto muito do mercado e muitos bancos de que todo mundo fica olhando para a tecnologia, esperando que dali saia o Open Banking. No BS2 isso já está mudando, já tem um engajamento maior do banco como todo, das áreas de negócio, entendendo o que tem de oportunidade para o negócio, né? Ou ainda está só em tecnologia? Não, sem dúvida, você abordou um ponto legal, Carlão, que
o Open Banking ele é muito mais do que tecnologia, ele é de fato um conceito, né? Eu acho que essa é a frase principal e eu já ouvi várias vezes, várias pessoas comentando sobre isso daí. De fato, esse aculturamento do público, ele precisa acontecer, na verdade, antes dentro das instituições. Então, principalmente com as áreas de negócios. Quando as áreas percebem, quando o negócio percebe o potencial que ele tem, isso certamente não se restringe somente à tecnologia. E, de fato, as discussões sobre Open Banking já acontecem faz um bom tempo, e várias das discussões estratégicas da companhia são sempre com uma luzinha amarela sobre o Open Banking. Então, não é incomum a gente ter comitês executivos ou reuniões estratégicas onde vem a pergunta do tipo, ok, mas esse produto vai parar de pé quando vier o Open Banking, quando vier no sentido de quando ele estiver popular, de quando esse aculturamento do público acontecer, como é que funciona esse produto num contexto de Open Banking, né? Então, você começa a fazer reflexões que antes você não fazia. E, sem dúvida, isso permeia toda a organização, e aí, complementando também o Pedro, a questão de segurança, a questão de coleta de dados e informações que você extrai dos dados para poder fazer um score de risco melhor, mais apurado. Então, ele permeia toda a organização. Então, o Open Banking ele muda de dentro para fora, né? Com certeza, transborda, né? Transcende da tecnologia apenas. E não adianta ficar esperando que o cliente faça adesão ao Open Banking, né? Você que tem que trazer o cliente de alguma maneira, né? Então, muitas dessas discussões eu vejo a abordagem tradicional de olhar, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Onde é que eu vou cobrar aqui? E o Open Banking é muito mais do que isso, né? Até não é bem, talvez, esse o lado, a maior fonte de oportunidades que o Open Bank traz, né? Então, tem que também pensar um pouco diferente, pensar de forma um pouquinho mais estratégica. É assim que você sem vê, dúvida. Pedro, aí no PAN também? 100%, Carlão. Eu acho que a gente brinca aqui que o time de Open Banking é um time habilitador para o banco, né? Se as áreas de negócio que são donas das suas unidades, né? Pô, dou um exemplo aqui no PAN, se o cara de veículo não enxergar valor em ter um consentimento do cliente ou originar uma proposta em outro canal, no marketplace e finalizar aqui no ambiente do banco, não adianta de nada o Open Banking. Eu posso fazer a melhor camada técnica do mundo, que é o que o Radun estava falando, né? Cara, minhas APIs podem estar perfeitas, minha disponibilidade como nunca visto, mas se o cara de negócio não enxerga valor em trazer ali algum diferencial para o cliente, seja no crédito, seja na forma de vender, não adianta muito. Então, a gente tem até um papel aqui, o time de Open Banking está dentro da minha estrutura, e a gente exerce um papel aqui que a gente chama quase de um Open Banking Coach, né? Tem um cara do nosso time que vai lá do lado da área de negócio, bate na porta e fala, cara, tá vendo aqui, ó, já tratei uma parte dos dados, já falando de fase 1, né? A gente já está aplicando aqui a fase 1 para gerar insight e diferencial para o negócio. Então, pô, é um cara que vai lá do lado do cara de negócio, fala aqui, ó, tá vendo, eu tô enxergando um negócio diferente, você enxerga também como que eu posso te apoiar a gerar mais insights utilizando esse tipo de informação, né? Então, se isso não for uma discussão estratégica, onde as áreas de negócio enxerguem que dali dá para ganhar mais dinheiro, dá para atender melhor o cliente, dá para diminuir a perda, dá para diminuir a fraude, não adianta nada você ter a camada técnica muito bem feita, né? E nem ter muito consentimento. Então, com certeza absoluta, se essa não for uma discussão de negócio, a companhia está indo para o caminho errado, porque vai botar dinheiro para fazer Open Banking, porque é regulatório, mas não vai agregar em nada no negócio, né? Vai acabar só fazendo, só cedendo dados e não Exatamente. aproveitar o potencial, novos produtos e principalmente novos modelos de negócio e remuneração, né, que o Open Banking vai trazer. Há um tempo atrás estava discutindo com um amigo meu, ele falou, não, pô, a gente está correndo aqui porque é regulatório. Eu falei, meu amigo, se você tratar como regulatório, você vai deixar um dinheirinho aí na mesa. É importante olhar esse negócio aí como, de fato, uma mudança no mercado que vai mudar a dinâmica de fazer negócio com o cliente. Porque no regulatório é fácil você ver a ameaça, né? A ameaça de cliente portar os dados para o seu concorrente, começar a usar através de outras plataformas e tal. Esse é o lado fácil de ver no regulatório. A questão é ver a oportunidade, ver reposicionamento, estratégias novas que você pode desenvolver em cima. Isso aí não é lendo o regulatório que você vai conseguir, não é isso? E aí, Fernando, eu vi um pouco
da tua experiência lá de ter feito já uma parceria, né, claro, com APIs proprietárias ainda, né, o Open Bank ainda não tinha definido as interfaces e tal, mas certamente já também é uma forma diferente de se posicionar e de que o Open Bank facilita muito, né? Fazer parcerias, conseguir se conectar muito rapidamente. O que vocês observaram a partir dessas experiências? Você acha que isso é uma tendência também? Sem dúvida, Carlão, a gente acredita muito na questão de plataformas, né? Então, um mundo cada vez mais conectado através de APIs para conectar plataformas. Esse case é um case do Contabilizei, tá desde... vai fazer um ano já que está no ar. Então, uma pessoa, um cliente do Contabilizei vai fazer um onboarding lá na plataforma deles, com um checkbox ali num botãozinho, ele já faz a abertura automática da conta corrente aqui, cai num fluxo de criação de login e senha, por exemplo, e uma adesão ao Internet Bank, a abertura da conta, e a partir daquele momento ele conecta, né? Ele faz o consentimento, a gente já fez esse fluxo do consentimento, para que dentro da plataforma desse parceiro, ele consiga ver extrato e saldo, por exemplo, e agora, obviamente, iniciação de pagamento que a gente vai colocar, de dentro da plataforma desse parceiro. Então, o que a gente acredita cada vez mais? Quem tem o relacionamento com o cliente vai se potencializar demais com a entrada do Open Bank. Então, ganha quem tem o balcão, quem tem o cliente, porque aí você conecta com todas as instituições financeiras. É um exemplo de marketplaces, né? Que a gente vai ver cada vez mais comum, e gerenciadores financeiros, esse tipo de coisa. Então, você conecta parceiros e conecta agora bancos, instituições financeiras e os participantes do ecossistema centralizados num único lugar. Então, de fato o caminho de ter tudo conectado via plataformas, né? Legal, legal. E até você falou disso, de fato, né? A gente, olhando as ondas de evolução do Open Bank, caminha para isso, né? Cada vez mais a interconectividade aumentando, né? Sim, sem Passando do dúvida. Open Bank para o Open Finance, né? Ou seja, outras indústrias também se plugando, né? Na fase 4. Exato. O Open Eu acho que Insurance tem já lançou aí né, a audiência pública se movimentando e outras indústrias também. Quer completar, Fernando? Eu queria completar na questão da experiência do usuário, que também é um dos tripés aí do Open Banking, né, que também veio com o Pix. A receptividade dessa solução que a gente trouxe, ela é altíssima. Eu não posso abrir os números, mas isso facilita demais a vida do cliente na ponta. Então, pensando em experiência do usuário, de fato, a gente vê que essa forma de conectar plataformas, de interconectar sistemas através de APIs, é um negócio que, sem dúvida, veio para ficar, né? Legal. E assim, e aí projetando um pouquinho tudo isso que nós estamos falando, isso é uma grande mudança, uma grande transformação, né? Em que a gente passa do modelo que era o modelo fechado, totalmente verticalizado, para você construir produtos, você tinha que desenvolver e implantar dentro da tua instalação, por uma possibilidade agora de se integrar, de fazer parcerias, né? Atrair parceiros para a sua plataforma ou levar seu produto para outras plataformas, enfim, um mundo certamente bem diferente e que isso repercute certamente na forma de pensar, na forma de inovar, de atuar, de pensar em colaboração. Eu queria um pouco ouvir vocês, como é que vocês esperam, olhando aí para frente, a transformação dessa indústria bancária, né, que sai do modelo e rapidamente, porque estamos falando aí em um ano, nós estamos, né, falando da implantação de um OPB, que na fase 4 ainda esse ano, já integrando com outras indústrias. O que vocês imaginam que vai causar de transformação na indústria bancária de maneira geral, não só nos nossos bancos aqui, nos seus bancos, mas na indústria como todo, e quem vai se dar bem, quem fica para trás, dependendo do que fizer, do que praticar, né? Eu acho que para mim a principal mudança que vai ter vai ser, no fim do dia, o cliente que vai ganhar mais protagonismo nessa história, né? O cliente vai escolher com quem fazer negócio, porque ele vai ter facilmente a comparação desde um player super gigantesco até uma fintech pequena ou até uma
uma empresa de outro segmento que está podendo prestar aquele tipo de serviço via um parceiro, etc., né? Então, para mim, a grande mudança vai ser essa, né? Quando a gente olha o mercado financeiro de hoje, 10 anos para trás, já mudou bastante, mas a gente ainda tem grande concentração, né, em grandes bancos que acabam detendo as folhas de pagamento, o poder de ter negócio com grandes empresas, que faz com que eles tenham mais informação e tenham a audiência do cliente, vamos dizer assim, né, para poder vender vários produtos que muitas das vezes não é o que o cliente precisa, mas o que o banco quer, né, e aí potencializa lucro e não necessariamente potencializa longevidade do cliente na base. Para mim é isso que vai mudar muito. Eu acho que, de fato, o mercado vai mudar para um mercado muito mais parecido com mercados digitais, como e-commerce, que há muito tempo já se fala em comparação de preço, e o cliente consegue facilmente escolher onde ele vai comprar. Mercados, até o próprio mercado de meio de pagamento, ele já é um mercado muito mais digital, né, muito mais APIizado, onde você consegue comparar mais coisas. Então, vários outros mercados já são assim faz tempo, e o mercado financeiro não era. Então, no fim do dia, eu acho que quem ganha... obviamente, vão ter vários ganhadores, né? Acho que os nossos companheiros aí de grandes bancos ainda vão deter grande parte do mercado, obviamente, mas eu acho que os 10% ali da concentração de 90%, né, que vai virar 80%, esse 10% é muito dinheiro para muita companhia operar junto, mas quem vai vencer vai ser quem tem a audiência do cliente, né? No fim do dia é uma boa experiência, é o bom atendimento, eu aposto muito na estratégia de foco, então acho que vão aparecer novos players que não querem ter 50 milhões de clientes, mas querem atender muito bem 1 ou 2 milhões de algum segmento específico. Então, a estratégia de nicho, eu acho que vai ganhar mais relevância. Então, eu acho que é isso que vai mudar. Bastante gente atuando em nicho e a experiência do cliente e a audiência do cliente, seja em qualquer segmento, o cara pode estar dentro de um player de streaming, consumindo o banco, porque ali ele tem uma boa experiência, ali a audiência dele está lá, né? Então, eu acho que é isso que deve acontecer, desconcentração de audiência, não desconcentração de negócio, porque, de novo, funding é importante, inteligência de crédito é importante, tem bastante coisa que ainda impacta o mercado financeiro, mas que essa desconcentração já vai trazer muito mais players para o jogo aí, e eu brinco que vai ser melhor dividir uma melancia em 3 do que comer uma uva sozinho, né? Eu acho que é isso que vai acontecer com o mercado daqui em diante. Até porque, como a concorrência vai aumentar, né? Então, não adianta você ter, quer dizer, o peso de ter muito produtos que não são necessariamente bons, não são os melhores do mercado, perde importância, né? Como hoje ter grande rede de agência, a importância já caiu. Então, ter grandes folhas de pagamento talvez não seja mais tão importante, porque se você não estiver satisfeito, o dinheiro não fica ali, né? Você vai portar isso muito rapidamente. Então, como você disse, ser nicho, você vai poder atuar em nicho de uma forma muito mais eficiente, muito mais econômica, através de parcerias, vai poder atrair, escolher o melhor produto que você quiser, porque seus dados vão estar lá, e, portanto, aquele que faz um produto que não é adequado ao cliente, com essa mesma mentalidade, né, de ter o melhor produto que você consegue fazer, ao invés de ser o melhor produto que o cliente precisa, a melhor experiência que ele precisa, né, que ele exige, vai perder espaço, não tenho dúvida nenhuma. E muita mudança, né, Fernando? Sem dúvida, Carlão. Eu acho que o Pedro foi cirúrgico no comentário, não tem nem muito o que agregar aqui, mas eu vou me arriscar. Eu diria que, obviamente, a concentração bancária vai diminuir, mas talvez até a própria métrica de concentração bancária não faça mais muito sentido, e você começa a falar de concentração bancária por tipo de produto, né? Porque os produtos financeiros eles vão estar cada vez mais espalhados. Então, você vai ter empresas de diversos nichos e diversos segmentos conectando serviços financeiros para um determinado tipo de público, por exemplo. Então, você imagina que toda a sua vida financeira ela possa ser espalhada por 10, 15 players, eu imagino. Então, eu vejo a desconcentração, né? A concentração bancária diminuindo, mas mudando talvez um pouco esse paradigma, a forma de você medir isso daí. E, obviamente, bastante pulverizado os serviços financeiros conectados através de plataformas. E eu acho que ganha, no final, o cliente, o consumidor final é o que, de fato, vai ser o maior beneficiado dessa história toda.
as instituições vão precisar cada vez mais se especializar em determinados produtos onde elas sejam realmente boas, né, que elas sejam referências, e isso vai acabar, isso na verdade impacta na questão da verticalização. Então eu enxergo dessa maneira uma mudança profunda como nunca vista antes no mercado de bancos, no mercado financeiro. E é bacana, né? Porque abre espaço também para vários tipos de posicionamento, estratégias diferentes convivendo, né? Você pode ser um bank as a service, quer dizer, você não necessariamente precisa se posicionar, não necessariamente se posicionar diretamente com o cliente, você pode procurar canais de distribuição alternativos, né? Você pode prover serviço para outros, você pode até não ter produto, atrair, ser uma plataforma, atrair produtos os melhores do mercado para si, ou ser ou marketplace, ou E criar novos modelos de grande hub. negócio, inclusive, né? Exatamente, o grande hub de comunicação, tem oportunidades de se integrar, por exemplo, em empresas, né, mais facilmente se integrar ao RP das empresas. Então, assim, é um universo de possibilidades que ganha o mercado bancário, né? E aí, claro, que souber se posicionar melhor, que for mais rápido, entender essas necessidades do mercado, ocupar esse espaço, sem dúvida, eu acho que tem uma oportunidade muito grande. E os bancos médios, né, eu acho que ganham uma oportunidade impressionante, dado que agora você consegue competir com bancos de um porte muito maior, sem precisar ter todo aquele investimento, todo aquele gasto de capilaridade, de construção verticalizada para ter um portfólio completo de produtos e ser atrativo, e você consegue, inclusive, penetrar em lugares que uma estrutura tradicional não se viabiliza, né? Então, acho que tem imensas possibilidades, não é o tamanho cada vez vai fazer menos diferença, não que ele não faça diferença, mas cada vez menos, para a inteligência, saber usar melhor os dados, saber entender a necessidade do cliente. Acho que o Open Bank traz uma possibilidade muito maior, muito grande, mas tem que pensar diferente, né? Não dá para pensar da mesma forma que se pensava tradicionalmente, né? Então, acho que esse é o grande fruto. Bom, nós estamos nos minutos finais aqui do painel. Queria só a última mensagem aqui sua, Fernando, e do Pedro, para a gente poder encerrar. E então, sobre o que você espera do Open Bank para a gente poder terminar o painel. Vai, Fernando. Bom, eu acho que estamos diante da maior revolução do mercado financeiro, e eu acho que temos uma sorte bastante grande de poder participar desse movimento, né? Eu acho que vai ser algo que vai um poder de transformação gigante, e daqui a alguns anos a gente não vai mais ver bancos como a gente vê hoje em dia. Legal, bem bacana. Poucas palavras, Pedro, como é que você resume aí o Open Bank? Concordo com o Raduns, acho que é uma grande revolução que a gente tem o privilégio de viver, e acho que poder ao consumidor e estratégia digital na veia. Ou é, agora não tem mais opção. É isso mesmo, não dá para ficar parado, né? Não dá para fingir que não existe, e quanto mais tempo você esperar para poder entender, mais em desvantagem você tem, porque, como nós dissemos no início, não é algo pronto, não é que nem o Pix, me conectei e já sei fazer Pix. Você tem que aprender a jogar, tem que ler e entender essa oportunidade, e eu acho que vão surgir muitos modelos, muitas soluções que não estamos ainda pensando hoje, não sabemos como fazer ainda, e isso vai se desenvolver. Então, concordo com vocês que é um mecanismo de transformação muito forte, né? É uma grande revolução que, através da evolução do Open Bank, vai promover na indústria, não tem a menor dúvida, e os bancos vão mudar muito, dizem que todos os bancos vão virar fintech, né? Ou os fintechs estão virando banco, então isso vai ter uma grande convergência de múltiplas combinações e que abre infinitas possibilidades. Acho que isso o ponto mais importante, claro, né? Benefício para os clientes, benefício para a sociedade e para a própria indústria bancária, né? Que ela fica mais eficiente, sobrevive aqueles que forem mais competitivos e conseguirem aprender e se desenvolver rápido. Então, ela também ganha muito, todos em conjunto. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Um painel de amigos, né? Já estamos aí, ó,
anos aí, em vários painéis, debatendo, discutindo, aprendendo juntos. Muito legal contar com vocês aqui. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado, Carlão. Valeu, Tamo Pedro. Um junto, abraço gente. para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. This is a journey.
Our quest starts with a never-ending eagerness, an impulse that we can always serve better, to put customers first, to put people and communities first. There is a universe of underserved SMBs, diligent merchants with no access to credit or financial support. And we believe that we have a unique opportunity to provide financial inclusion and empower small and medium businesses through fintech and really change the world. Fintechs are the most prominent emerging industry today and are changing the way we all use bank services and money ultimately. It's the disruption of financial services, rearranging itself around the user in a cashless approach. Under ZTech, we have deployed our fintech platforms in Brazil and Mexico, already achieving more than 55,000 accounts, and are also launching in 5 more countries, embedding fintech capabilities into the global digital initiatives of Bs and DTC. Our journey has brought game-changing financial services to POCs, such as fintech lending platform that uses AI, machine learning, and data science to better manage credit, scoring, and default prediction, integrating third-party fintechs into the ABI ecosystem, our own POS machines processing card transactions, e-wallet and payment platform providing financial integration to SMBs, Microsoft partnership to enable data integration. All these capabilities are based on replicable platforms and in microservice architecture, so they can be utilized by all the ABI ecosystem. Our goal as EI is to change their present and transform their future. By creating alternative credit scoring models, we are adapting ourselves to their business needs and growth expectations. A RTM é o principal hub integrador do mercado financeiro, oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em ambiente de nuvem privada. Responde pela estrutura de gerenciamento da RSFN, uma das redes do sistema de pagamentos brasileiro. Empresa da Ambima e da B3, está presente em quase todo o território nacional, conectando mais de 600 instituições a provedores de informações e serviços. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí!
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diego Oliveira, atuo como arquiteto de sistemas e engenharia no time da Fortinet Brasil e para mim é um orgulho participar desse evento junto com você, do Open Banking Week 2021. Seguramente temos muitos assuntos interessantes para poder tratar, para poder absorver, e certamente é o que eu vou tentar fazer com você neste momento, ok? Começando com o nosso tema, já dando um panorama do cenário atual e como que a Fortinet observa, como que ela olha o cenário financeiro, ok? Nós temos algumas perspectivas bastante amplas frente a todos os cenários e clientes que a gente atende, tá? Então, a Fortinet vem trabalhando em inovações do segmento financeiro em vários pontos, em vários aspectos, e é justamente por esses aspectos que eu gostaria de iniciar com vocês. Perfeito. Temos já, inicialmente, uma visão do que é hoje o panorama entre o mercado financeiro banco, mercado financeiro fintech e o mercado financeiro hoje liderado e conduzido pelas Big Techs. A gente pode ver claramente que existe alguns pontos que são como vantagem, um ponto de desvantagem, neutro para alguma delas, né? E alguns pontos equivalentes que existe principalmente do lado mais direito, né? Que é o lado da fintech e o lado da Big Tech, que se diz em relação à adoção de tecnologias para ofertar produtos financeiros, criar tração e criar valores dentro da sua tecnologia, dentro do seu mercado e aumentar a competitividade. Então, as fintechs e as big techs, naturalmente, como já nascem com esse viés de tecnologia, elas têm aí um esforço, uma intenção, um objetivo muito grande de melhorar a experiência dos clientes que ela tem como base e agrega isso dentro do trabalho de absorção de novas tecnologias, né? Ela prefere gastar muito mais tempo, esforço em cima de dados, em cima do seu exército de engenheiros de dados, cientistas de dados, se a gente comparar justamente com uma instituição financeira no modelo mais tradicional, que hoje no Brasil nós temos algumas, a gente conhece, a gente consegue facilmente identificar quais são, e existe um ponto que fica entre um banco tradicional que não investe numa tecnologia tão upfront comparado a uma Big Tech, mas a gente tem um intermediário esses dois mundos, que é justamente a Fintech. A Fintech, ela nasce com esse viés de tecnologia, ela nasce com esse viés de melhorar a experiência, ela traz com esse viés, ela nasce justamente com esse viés mais agressivo de ir para o mercado, oferecendo soluções tradicionais, muitas vezes que o banco geralmente tem como raiz, pagamento, uma conta para você guardar o seu capital, um modelo, um produto para você fazer um financiamento, um produto para você investir, talvez, no capital que está parado, mas a Fintech traz isso de um formato, uma experiência distinta, né? Ela traz uma experiência um pouco mais agradável e ágil, visto o momento que estamos vivendo como sociedade, como agilidade do dia a dia. Então, a Fintech ela tem esse approach. Claro, o banco tradicional, comparado com as fintechs, ele é mais regulado, isso é um formato um pouco mais fechado de como as coisas devem seguir, né? A fintech se aproveita bastante desse ponto e consegue flexibilizar algumas coisas enquanto ela não é tão regulada assim. Já por um outro lado, as big techs têm uma aderência à regulação também, já numa linha mais digital de governança de dados mais apurada, então ela sabe já absorver esse dado, lidar com esse dado, e conforme ela também tem uma expansão geográfica muito grande, ela acomoda não só a governança local, mas com outros países que também têm a sua regulação. Perfeito? Um ponto importante que entre esses mundos é justamente a aceitação do público frente ao serviço, frente à comodidade, frente à tecnologia. Tá? É fato que muitas pessoas já estão escolhendo, na hora de fazer um serviço básico, né, optar pelo serviço que é mais prático. Né? Haja vista que nós estamos vivendo hoje em 2021, que teve início em 2020, que as pessoas estão se limitando a ter contato físico, então, por questões óbvias, não se deslocar, ir até uma agência, enfim, criar um contato mais próximo do que era antes, o que o
o banco fez muito bem até todos esses anos de criar um ponto de presença, de criar um contato ali, de criar um ponto de confiança. As fintechs hoje conseguiram tirar proveito de, olha, consigo fazer o mesmo serviço com a mesma qualidade, com a tecnologia, com a experiência melhor. Então, é fato que a tecnologia, ela facilita o dia a dia, ela facilita os negócios e facilita como a gente evolui como pessoa também, né? Então, o Open Banking para o Brasil, não tenho dúvida alguma que será um benefício enorme, vai trazer muitas melhorias para mim, para os meus pais, para a nova geração, dos meus filhos. Então, é um serviço que, de fato, estou ansioso para poder começar a usar muito mais na prática e utilizando isso como, como embasado no serviço de tecnologia, como o Open Bank é. O Open Bank ele é um serviço tecnológico, ele tem uma estrutura muito parruda, muito complexa ao mesmo tempo de tecnologia. Então, eu tenho certeza que o Open Banking vai transformar o nosso dia a dia e também esses pilares, ele vai mudar certamente, a concorrência vai aumentar um pouco mais a distribuição de vantagem entre os bancos tradicionais, as fintechs, as big techs. Então, o Open Banking, sem dúvida, vai consumir essa revolução, vai acontecer, na verdade, já está acontecendo. Agora, essa transformação digital, para ela tomar um passo mais robusto, mais adiante, você tem que, ela está sendo drivada por alguns pontos importantes que a gente já previamente discutiu, mas o principal é justamente em ampliar a força, ampliar a capilaridade de serviços, aumentar justamente a eficiência do mercado e aumentar justamente como as coisas são lidadas no dia a dia. Então, o Open Bank ele está abraçando novas parcerias. Essa transformação ela é motivada, sim, pela sociedade, mas para poder ela existir de fato, a gente está falando de muitas tecnologias envolvidas, certo? E são tecnologias que muitas vezes a gente, como usuário, não tem a percepção da existência dela, ok? Mas ela existe e ela, de fato, ela alavanca muitos pontos. A gente vai entrar e conhecer um pouquinho de quais são as tecnologias a seguir. Ponto. O banco, a instituição que está aderindo aí ao Open Bank, que está aderindo a esse movimento, a ideia é justamente ter um sucesso dentro dessa jornada. Nenhuma instituição quer ficar para trás, nenhuma instituição não quer ser competitiva, então a adoção vai beneficiar muito, e como a gente disse, essa adoção será principalmente em cima de tecnologias, tá? Então, aqui a gente pode elencar alguns pilares de tecnologia que a gente já percebe que vai fazer parte, tá? Então, são tecnologias que vão começar a deixar os dados um pouco mais claros, né? Vai dar o poder ao usuário de manejar esses dados. Por um outro lado, as instituições vão começar a trabalhar, até mesmo na camada de inteligência, sobre perspectivas diferentes de como esse usuário ele participa na sua cadeia, qual que é a participação dele, qual que é a relação dele com movimentos globais, movimentos locais. Então, o banco que está procurando se inovar dentro do Open Banking vai aplicar uma camada dessa também. Automaticamente, esse banco ele começa a ficar muito mais resiliente, isso é fato. Então, o banco ele tem ali vai ter uma capacidade de articular cenários diferentes, soluções diferentes, parcerias diferentes, uma vez que ele tem novas tecnologias. Então, o banco ele fica mais resiliente. Então, essa adoção cria valor muito interessante à instituição, ok? E o outro ponto também é que nessa adoção, nesse caminho digital, nessa transformação que os bancos que querem ter sucesso, eles também estão colocando agora o usuário como ponto central de observação, que já, para muitas instituições, e principalmente as grandes, já fazem isso. As fintechs têm esse apelo bem interessante, as big techs também, de customizar aquele serviço que o banco tem de melhor para aquela pessoa no time certo, né? Então, olhar o usuário agora é um ponto muito importante, e esse vai ser um passo que todos os bancos campeões estão passando pela jornada. Existem desafios na jornada, na hora que você adota todo esse ecossistema de soluções, esse ecossistema de perspectivas, né, de tecnologias, e são desafios interessantes, porque, como eu disse, com base na cultura
existe um incentivo diferente de utilizar um serviço de uma forma diferente. Tá? Então, acho que um primeiro desafio, justamente para as instituições no Open Banking agora, é acomodar como, na forma cultura, a nova economia está girando a forma de negociar, a forma de consumir um serviço. Né? Hoje fala-se muito de serviço financeiro como serviço, né? O banco ofertar mais serviço, não só ficar dependente da sua relação, então, relação presencial. Então, esse tipo de situação é novo. A gente vê que pessoas talvez de mais idade têm um certo bloqueio de ter esse tipo de adoção. Então, esse é um desafio também, como convencer esse público, né, de adotar a sua nova plataforma, o seu novo serviço, modelo novo, ok? Tecnologias, a inserção de novas tecnologias agrega dentro do ambiente uma vasta complexidade, aumenta um grau de complexidade de como habilitar e calibrar todas as tecnologias dentro da sua nova oferta, dentro da sua transformação que você está passando. Outro desafio também, bem interessante, é manter todo esse ecossistema funcionando bem na linha do que é a regulação, no caso, até a nossa regulação local, a LGPD. Então, a LGPD entra em vigor nos próximos meses e ela tem uma missão muito importante, que é justamente deixar que o usuário tenha total confiança, total parecer do que está acontecendo com as suas informações. Então, a LGPD é um marco na sociedade brasileira e para a transformação digital também ela vai acompanhar muito, muito de perto, de forma bem acirrada, ok? E um outro desafio muito importante é como lidar, né, com todo esse conglomerado de transformações digital, sociedade, de cultura e regulação, a parte de risco cibernético. Porque quando a gente fala de inovação digital, a gente está falando de muitas tecnologias que você possivelmente pode desenvolver dentro de casa, muitas tecnologias que é desenvolvimento feito de forma muito ágil, muitas tecnologias que você pode até contratar como serviço, mas você não sabe como ela foi desenvolvida e ela, por detrás, é uma caixa com muitas outras funcionalidades que precisam ser ajustadas. Então, existe sim um risco, tá? Existe um risco de como a sua informação, como a sua tecnologia vai ser exposta, tá? O Open Banking é um serviço digital que vai ficar disponível o tempo 24 horas, as pessoas poderão consumir de forma muito dinâmica, muito orgânica. Então, é importante a gente colocar um olhar sobre esse ponto também, ok? E é justamente isso que eu quero evidenciar para vocês. Como essa ameaça ela pode existir, por que ela pode existir, como lidar com isso, tá? A gente sempre diz que no mundo de cibersegurança a gente está lidando com quem a gente não está vendo, né? Com quem está escondido, e é um fato. Toda instituição, se ela não passou, é uma certeza que ela vai passar por um incidente de segurança, ok? E esse incidente de segurança, ele sempre, na sua maioria, ele começa muito silencioso, muito discreto. Então, alguns eventos acabam passando até desapercebido no seu monitoramento, no seu dia a dia, e de repente ele toma uma proporção maior, ok? Mas fato é, o risco de cibersegurança numa plataforma nova, num movimento novo, uma transformação nova, ele existe e ele geralmente ele começa muito silencioso e é importante dar um olhar específico para isso e saber exatamente como lidar. Até porque as instituições financeiras, elas são o principal alvo, isso por motivos óbvios, todo mundo quer ter lá a bandeirinha, olha, conseguir alcançar e passar por todas as barreiras de blindagem da instituição financeira, eu consegui ter êxito, chegar até a base de informação do usuário, ou até então conseguir acessar um sistema de core banking, de alguma forma aplicar uma técnica que me habilita a fazer uma transferência, um saque, enfim. Então, para o lado que está tentando explorar as vulnerabilidades, né, algumas falhas, é um caminho muito exitoso para quando consegue exatamente esse sucesso de passar as barreiras da instituição financeira. Porque ele sabe que é um caminho muito difícil, doloroso para ele, inclusive, e isso no público, quando ele fala isso, uma mensagem pública na cadeia, onde ele sempre está conversando,
as pessoas reconhecem isso como mérito, né? Então, é importante saber que a instituição financeira, ela sempre vai ser o target e está no top 3 ali das instituições que estão sempre como uma mira mais forte no ataque. E, infelizmente, alguns têm sucesso nessa alavancagem de tentativa de ataque. Até porque é o seguinte, como que ele estrutura esse ataque a uma instituição ou qualquer nova transformação digital ou qualquer ferramenta digital. Isso é comum não só para a instituição financeira, mas para qualquer mercado. Sempre que existe uma nova plataforma, essa nova plataforma ela abre uma nova possibilidade de uma exploração, ok? E essa nova possibilidade, a gente chama isso de novo caminho, uma nova superfície, sempre um atacante vai procurar o que é chamado de kill chain. Então, toda plataforma tem o seu kill chain de exploração, onde ele começa ali conhecendo o ambiente, explorando de uma forma macro, né? Ele não precisa ter acesso ao seu ambiente para poder explorar isso, mas ele pode correr com informações captadas no mercado e vai tentando avançar passo a passo. Então, toda tecnologia nova carrega, por natureza, por DNA, um kill chain. E esse kill chain ele pode demorar alguns minutos para ser explorado, pode demorar dias, mas ele vai ser explorado. E aí cabe à instituição que está adotando aquela nova tecnologia trabalhar de forma proativa para neutralizar os principais pontos desse kill chain. Tá? Na medida que você vai caminhando da esquerda para a direita, fica mais complexo de você neutralizar quem está explorando a vulnerabilidade daquela nova tecnologia na sua plataforma, ok? Então, é importante sempre o máximo à esquerda na fase de pré-ataque, você conseguir mitigar, você conseguir controlar, para você não deixar que ele tenha sucesso e fique menos complexo para você lidar com essa situação, uma vez ela existente no seu ambiente. Como que a Fortinet trabalha nesse olhar de mitigar o kill chain em cima de novas tecnologias e até mesmo orientado aqui ao Open Banking, que é um serviço super tecnológico e muitas tecnologias distintas se comunicando dentro de um ecossistema bastante amplo, tá? Nós temos uma premissa que é justamente colocar a segurança num ponto de visão, num ponto de ação e até mesmo num ponto de reação dentro do seu negócio de forma diluída, de forma distribuída. Então, a sua segurança ela não precisa necessariamente existir só no seu data center, só dentro de um rack de servidores. Ela não precisa existir só em uma cloud. Na verdade, a gente compartilha esse sensor de segurança e distribui ele nos outros aspectos que você tem como linha de negócio. Então, a gente leva a segurança para a sua linha de processo, a gente leva a sua segurança para a governança, a gente leva a segurança para outras camadas da organização, para a parceria, para a tecnologia, até mesmo para a camada de dados. Então, quando você faz isso, você está distribuindo e alocando a segurança dentro de novos cores. Então, na medida que aquele ponto de dados ele começa a existir, crescer e ganhar mais espaço, né? Automaticamente aquele espaço de dados ele passa a fazer parte do ecossistema de segurança por natureza. Então, a gente leva os sensores para a camada de dados. E a mesma situação acontece quando você fecha uma parceria com uma outra instituição, você não precisa esperar todo o tráfego vir da instituição parceira para começar a ter uma inspeção disso. Então, você já estende o seu core, você estende o seu perímetro de segurança até a conexão com o parceiro, com a cloud e com novas tecnologias também. Então, quando você adota uma plataforma de API, você adota uma plataforma nova para hospedar os seus dados, no desenvolvimento ágil, você leva uma porção dessa segurança para esse ciclo também, para que na hora que esse ciclo estiver pronto para o lançamento, estiver pronto para ser publicado, ele já seja publicado de uma forma muito segura. A segurança nesse formato que eu comentei com vocês, ela sai de uma visão e cria outra visão. Ou seja, ela sai da visão de custo que você tinha. Olha, eu tenho que investir para não ser atacado e perder dinheiro com isso, mas na verdade você usa a segurança para criar um valor de negócio. Estou colocando a segurança no meu modo operativo core. Então você passa a ter, por exemplo, um API Gateway de segurança. Ou seja, você vai continuar hospedando
as suas APIs, só que de uma forma segura. E aqui a gente tem, por exemplo, fornecedores de API que têm um viés apenas de publicar, mas não tem o viés natural, como o nosso Fortinet, de publicar e fazer uma segurança muito além do que uma configuração básica, eu vou explicar para vocês. Então, você sai de um olhar reduzir custo ou perder dinheiro, né, investimento em combater, mas você cria agora uma visão de agregar valor. Então, a gente participa em muitos projetos, muitas análises com o cliente, que ele consegue justificar isso facilmente. Ele distribuiu o core de segurança para os negócios e esse core de segurança criou o valor atrativo àquela linha de negócio. Isso é muito, muito prático, ok? Na Fortinet, a gente tem justamente essa visão de distribuir o core por linhas diferentes por um simples e claro motivo. A nossa missão é aplicar uma segurança para as pessoas, para os negócios, para os dispositivos, em qualquer lugar que ela esteja. Que esse é um propósito, inclusive, do Open Bank. A pessoa vai poder consumir a tecnologia, vai consumir o serviço financeiro a partir de qualquer ponto. Essa agilidade que o mundo de Open Banking cria para o cenário financeiro é um cenário que nós, como consumidores, queremos ter também essa agilidade, essa liberdade para poder ter o serviço. Agora, para ter isso, de fato, confiável do meu lado e sempre disponível do lado da instituição, isso precisa estar seguro. Então, é aí que a gente distribui o core e a gente apresenta para vocês justamente como é feito esse core, ok? Esse core, ele tem a visão e tem o nome da Fortinet, que é o Fortinet Security Fabric, onde ele tem 3 pilares, tá? De ser o mais coberto possível, de ser o mais amplo possível, tá? Mirando não apenas, de novo, um ponto único de acesso, um ponto único de passagem de dados, mas sim ter esse ponto agora diluído em vários pontos, tá? Então, isso acontece muito em cloud privada, cloud pública, cloud híbrida. Então, você tem vários pontos de acesso, vários lados processando sua informação. Outra coisa muito importante no nosso Security Fabric, ele tem que ser integrado. Porque uma vez que você constrói uma plataforma robusta, distribuída, e você consegue apenas ter atuação em uma delas, e a atuação de segurança em uma delas, e essa única ponta não falar com uma outra ponta sua que também é core, pensando no multi-cloud, você cria uma barreira. Então, a gente integra todos os mundos onde a segurança está presente como disponível no seu negócio. E um outro ponto muito importante eu tenho isso distribuído, tenho isso integrado, muito amplo, e como que eu reajo frente às ameaças? É automatizado. Então, todas as pontas se falam, e se uma ponta fica sabendo o que está acontecendo, ela simplesmente informa a próxima ponta ou suas linhas de negócio para poder justamente estar pronto a reagir e criar resiliência no ambiente. Isso é importante, essa comunicação. Na linha de produtos que a Fortinet pode agregar para fazer justamente essa cobertura, nós trabalhamos com várias arquiteturas, né? Então, nós temos uma arquitetura para aplicação, para cloud, nós temos uma arquitetura também de acesso para data center e assim por diante. Então, como vocês podem ver, essa cobertura, quando eu falei de diluir, né, é justamente isso, você conseguir colocar essas peças, cada uma dentro da sua estrutura, próxima do seu dado, próxima da sua linha de negócio, que é chamada de core. Agora, Diego, essa estrutura ela só funciona entre a plataforma Fortinet, então quer dizer que eu tenho que ficar bloqueado, né, amarrado à estrutura Fortinet. O Fabric ele tem um approach muito legal, amplo, conectado e automatizado, mas eu tenho que ser 100% Fortinet? Na verdade, não. Quando a gente fala de Security Fabric, um outro ponto altamente relevante, e olhando para o Open Banking, que é multiplataforma, que é multiconectado, que é multidistribuído, que tem um apelo digital 100%, né, e mira aí uma resiliência muito alta, a gente não poderia ficar sem ter as parcerias e sem até mesmo não conseguir integrar com outras soluções. Porque essa é a parte interessante, você conseguir oferecer e estender tudo que você tem de bom, de visão, de automação, de integração, também com parceiros. Então, você amplifica a sua capacidade de gerar negócio, amplifica a sua capacidade de ter um ambiente mais robusto, de, inclusive, estender o tempo de vida daquela estrutura quando você abre isso e fecha a parceria, que é o caso que a gente tem dentro do Security Fabric, um sistema aberto de APIs. Então, a gente
estende toda essa inteligência de core para N camadas, para N parceiros, e você pode aplicar, ajustar isso dentro de uma estratégia muito arrojada, que é justamente o que o Open Banking também se propõe, criar um acesso arrojado aos sistemas para pessoas arrojadas, como nós, consumidores que somos, ok? Então, é importante considerar nossa estratégia de segurança de inovação de Open Banking, ter sim um parceiro consistente que te dê essa liberdade de parceria. Como que a gente faz isso? Por detrás dessa arquitetura de Fabric e do lado também dessa parceria, todas as soluções elas precisam ter uma inteligência, né? Essa inteligência para saber se a sua instituição, se a sua nova plataforma de inteligência artificial, de banco de dados, de API, enfim, se ela tem alguma ameaça, ela sofre algum risco, essa inteligência para te dar essa informação é o que nós chamamos de FortiGuard. Então, todos os nossos produtos, todas as nossas soluções, todas as arquiteturas recebem de forma muito dinâmica atualizações em tempo real de como você deve se proteger frente a uma ameaça nova. Às vezes você nem surgiu a notícia ainda no mundo aberto, né? Mas no mundo, vamos dizer, no mundo escuro, na Dark Web, já corre uma informação que uma possível plataforma de Open Banking é explorável de certa forma. Então, essa inteligência que contribui e acelera a sua capacidade de reação do Fabric que eu comentei. Então, você estende isso não só para a sua solução, mas para a camada de parceria. Também, sempre que você fechar ali uma parceria, você tiver uma solução parceira, uma outra plataforma parceira integrada ao Security Fabric, ela vai receber por default esse tipo de acionamento por conta do FortiGuard, por conta dessa inteligência. Que, para a gente sempre trata isso como até uma questão de Big Data, tá? É muita informação, então precisa ser ágil também na tratativa dessas informações, ok? Então, para até agilizar esse tipo de tratativa, esse tipo de resposta, a gente trabalha com mecanismo de inteligência artificial, machine learning, em todas as soluções. Então, muitas delas, você não precisa ficar ajustando as suas alterações que você fez no seu Open Banking, no seu ecossistema digital. A própria plataforma, a própria arquitetura, ela reconhece essas alterações, compara para ver se isso faz match de fato com a sua linha de negócio e aplica isso na produção. Só para vocês terem ideia do volume de dados que a Fortinet e o time de FortiGuard, que é quem alimenta essas arquiteturas, lidam diariamente, tá? Dentro do último trimestre de 2020, a gente sempre lança o nosso relatório de quantidade de ameaças versus tratativa. Então, para vocês terem ideia, a gente tratou mais de 904 mil malwares por minuto. Isso é um número absurdo, tá? E todos os capítulos aqui, todos os quadradinhos com informações, são técnicas diferentes dentro de um kill chain, como eu mostrei para vocês. Então, o atacante ele não vai economizar, ele vai tentar explorar alguma forma de chegar até você, até a sua plataforma que você acabou de investir, que você está cuidando com muito carinho, e ele vai tentar explorar dentro de várias formas, inclusive com forma de zero day, ou seja, não existe ameaça no mercado anunciada ainda, ela foi feita para você. Isso é um outro ponto também de atenção, que a gente chama justamente de zero day. São ameaças que foram desenvolvidas para o mercado financeiro ou até mesmo para uma estrutura específica. Recapitulando, sempre que você tratar uma nova tecnologia, e agora o caso do Open Banking vai ser o caso, um core muito grande de tecnologias, bem amplas, uma distribuição bem ampla, é inevitável que essas tecnologias não venham com uma nova ameaça, e essa nova ameaça poderá ser distribuída, poderá ser explorada de alguma forma dentro de um kill chain, tá? Como eu mostrei para vocês. Porém, contudo, é super importante você considerar que o seu core de segurança esteja distribuído entre essas novas tecnologias, entre essas novas plataformas, tá? Para você conseguir ganhar valor no seu negócio e aumentar a resiliência disso. E o mais importante, ter uma capacidade de resposta muito ágil, que é o que a gente faz com o FortiGuard, não medindo que tipo de solução tem que ter certo update. A gente manda todas as informações para todas, inclusive para quem tiver como parceiro, vai também ser um produto, vai receber desse benefício de atualização do FortiGuard para ter uma
arquitetura, uma estrutura bastante resiliente, bastante forte, bastante que vai resistir muitas situações do cybercrime daqui em diante. A gente torce muito pelo movimento de Open Banking, pelas instituições que estão aplicando essa tecnologia, esse benefício ao povo brasileiro, e estamos aqui para contribuir para esse sucesso. Segurança distribuída dentro do ecossistema de Open Banking. Muito obrigado, e bom dia, boa tarde ou boa noite. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo da RTM, hoje falando sobre Open Banking. E ninguém melhor para falar da RTM que a nossa diretora comercial e de produtos, Adriane Rego. É com você, Adri. Obrigada, Mai. Obrigada pela deixa. Obrigada aí para poder estar falando de mais esse assunto tão importante. A RTM, a gente pode dizer que ela é um grande hub de serviços de tecnologia para o mercado financeiro. É uma empresa com mais de 20 anos, focada exclusivamente no segmento financeiro, com mais de 600 instituições conectadas à sua infraestrutura. Dentro da estrutura da RTM, rodam serviços críticos, missão crítica como Banco Central, Bolsa. Agora, mais recentemente, o próprio Pix. Tem empresas que prestam serviços para o Pix que estão hospedadas na estrutura da RTM. E acredito que agora esse novo tema tão importante para o mercado financeiro brasileiro, que é o Open Bank, acho que a RTM, com toda a expertise que ela tem de mais de 20 anos com esse segmento e com toda a prestação de serviço, a gama de serviços que a gente tem de infraestrutura, acho que a gente pode contribuir bastante e continuar agregando mais serviços e que as instituições participantes do Open Bank possam usar esse grande hub para se conectar e se comunicar. Muito obrigada, Adri. Obrigada a você, Mai, pelo convite. Maravilha. E agora, para completar e falar um pouco mais sobre a RTM como esse grande integrador de soluções para o mercado financeiro, ninguém melhor do que o nosso time. Então eu convido aqui o César Reis, nosso gerente de infraestrutura e suporte. Tudo bem, César? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. O Luiz Jardim, o nosso gerente de produtos. Tudo bem, Jardim? Oi, Mai, tudo jóia? Boa tarde. Nosso gerente de segurança, o Renan Barcelos. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Renan? E o nosso gerente comercial, Ronaldo Moura. Olá, Mai, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, essas são as pessoas que podem falar dos rumos da RTM aí no cenário do Open Banking e que são as melhores vozes para falar sobre isso. Então a gente sabe aí que muitas das IFs elas já se falam por necessidades do próprio mercado. Então é um mercado que ele já está aí integrado. Mas o Open Banking vai exigir um nível ainda maior de integração desse mercado. Jardim, você não quer contar para a gente um pouco de como que vai ser essa integração e em que sentido a gente consegue apoiar as instituições? Bom, mas eu vejo assim, a RTM como um ecossistema onde está todo o mercado conectado fisicamente, com alta disponibilidade, com segurança. Então, assim, as ferramentas de Open Bank, as empresas que vão se conectar umas a outras, dentro da RTM tem muitas facilidades e um serviço de qualidade para essa conexão. Não só pensando, né, no serviço crítico, mas também em tecnologias que a gente utiliza para ajudar essa conexão. Então, a rede em si, a rede privada da RTM ajuda muito nessa conectividade, além de tecnologias que a gente vem trazendo, como SD-WAN, como a nossa nova cloud, e até mesmo poderia ter ferramentas dentro da própria da RTM para poder fazer essa integração. A gente está falando aí de uma interoperabilidade que vai mexer com o mercado e também com a infraestrutura da RTM de uma forma geral. Não dá para falar de infraestrutura sem chamar o nome do César, não é, César? O que você tem para a gente aí? O que você acha que isso vai gerar de modificação tecnológica para o mercado como um todo? Mas vai gerar muita coisa, né? Até fazendo um gancho no que o Jardim citou aí, as instituições financeiras elas vão ter que se comunicar para compartilhar informação, né? Porque as informações do cliente final, se assim ele permitir, poderão ser compartilhadas. Então, as instituições vão ter que ter uma conectividade e a RTM provém isso para as instituições. E, além disso, a RTM tem data center próprio, ela tem um serviço de cloud também para oferecer. Então, além da conectividade, as instituições podem hospedar também as aplicações dentro da RTM, tá? Dessa forma, elas podem ter uma comunicação com uma latência mais baixa, pode ter com uma alta disponibilidade, com uma série de recursos interessantes. Então, eu acho que, resumindo a história, acho que a RTM tem muito a contribuir com esses serviços aí. Eu acho que você tocou num ponto importante quando a gente fala de Open Bank, que é a abertura de dados. E eu acredito,
minha visão, que esse vai ser o maior tabu quando a gente estiver falando dessa solução que está vindo aí para facilitar a vida do cliente, né? Renan, como que a gente coloca abertura de dados e segurança na mesma frase de uma forma que faça sentido? Pois é um desafio, né? Ainda mais numa época onde a gente fala de muitos incidentes cibernéticos, né? Vazamento de dados e etc, né? Mas o mercado financeiro, ele tem a segurança da informação e o de dados como uma premissa, né? É um mercado bastante regulado. E a LGPD veio também para poder contribuir e exigir que essas instituições tenham alguns processos, né? Para guarda, para melhoria da segurança desses dados como um todo, né? E para as empresas que não tiverem essa capacidade, elas podem sofrer algumas multas, né? Elas vão ser auditadas por isso, então exige que elas tenham diversas iniciativas, tá? E eu, por outro lado, também vejo que vai ter que existir aí no mercado algum tipo de conscientização desses usuários, né? A gente sabe que, se não me engano, é na fase 2 do Open Bank vai poder, o cliente vai poder ali dizer qual dado ele vai compartilhar com essas empresas, né? Então existe o outro lado, não só das empresas, mas os usuários dessa infraestrutura toda saberem o que estão fazendo, né? Saber que tipo de dado elas vão compartilhar com quem, se aquela fonte é realmente confiável, sem dúvida é um desafio para todos aí. Esse é um tema bem complicado mesmo. E aí a gente tem, segundo os dados do Bacen, que os 5 maiores bancos hoje do Brasil, eles concentram 83,7% do mercado de crédito. Ronaldo, isso é bem centralizado. Como você acha que as instituições financeiras vão lidar com essa disseminação do crédito e com o poder na mão do cliente? Então, Mayara, eu acho que essa abertura de mercado é super necessária e um dos motivos é essa concentração grande que existe há muito tempo, né? Mas a abertura acho que já vem acontecendo, já o Banco Central vem tomando aí várias atitudes dentro do mercado para abrir. A gente vê hoje em dia, apesar de ainda ter uma fatia muito pequena do mercado, muitas fintechs de crédito principalmente aí tomando um pouquinho desse mercado com facilidades para o consumidor, né? Banco, desses 5 aí que estão concentrados, para você obter qualquer crédito, você vai precisar abrir uma conta corrente, levar uma porção de documentos, muitas vezes é necessário até ir presencialmente numa agência e fazer todo aquele processo que a gente está acostumado há muitos anos. E as fintechs trazem isso para a gente de uma forma rápida, às vezes levando crédito para desbancarizados, ou às vezes trazendo crédito para aquele que está negativado, tendo opções de crédito diferente, em custos melhores às vezes, né? Então, acho que tudo isso já vem tomando o mercado e o Banco Central ele tem ajudado as fintechs, essas novas empresas, a entrarem no mercado em todos os aspectos, não só no crédito, né? Você vê as questões agora, por exemplo, da antecipação de recebíveis, que permite aí as pequenas também brigarem de igual para igual. Então, isso é uma tendência. O Open Banking vai melhorar ainda mais com esses acessos aí, essa interoperabilidade de clientes aí, de dados de clientes, acho que vai facilitar ainda mais essa abertura de mercado. E os grandes têm que se cuidar, porque eu acho que, não tenho aqui comigo os dados corretos, mas eu acho que essa concentração já deve estar diminuindo ao longo dos últimos 5 anos, pelo menos, e eu acho que a tendência é continuar. Mas acho que quem ganha é o cliente, quem ganha é o consumidor, que vai ter cada vez serviços ainda mais fáceis de serem utilizados, créditos, por exemplo, de serem obtidos, com taxas melhores, com melhores condições, com mais facilidades. Acho que é isso que o Banco Central quer, que realmente o cidadão brasileiro aí, que usufrui desses serviços bancários, ele tenha um maior benefício com tudo isso. Não só isso, né, Ronaldo, mas também a inclusão, né, de mais usuários, de ver o Pix trazendo esses usuários para dentro do mercado, e agora com o Open Banking, isso potencializa ainda mais, né? A gente vê as cooperativas de crédito entrando forte no Open Banking, uma quantidade grande de participantes, então realmente vai potencializar não só a competitividade, mas também a inclusão financeira. Certeza. O Pix, por exemplo, foi até uma surpresa
até para o próprio Banco Central, né, da quantidade não só de volumetria de transações no Pix, mas também como o valor médio de transações no Pix, que hoje, se não me engano, está em R$ 700, que é um valor super alto, assim, né, como média. Então, eu mesmo, é engraçado que a gente achou que, primeiro, as pessoas que tinham estavam mais envolvidas com tecnologia ou com serviços bancários é que teriam Pix, mas você vê todo mundo, qualquer um que você vai pagar, seja uma loja até, ou de repente um prestador de serviço da sua residência, você está sabendo ali, ele tem Pix. Então, a gente vê todo mundo utilizando, os jovens, existe aí acho que até a Mayara falou isso, se eu não me engano, parece que dos podcasts dela, que ela liderou, mas a classe mais jovem ali utiliza mais realmente, mas existe um uso até maior do que o Banco Central esperava. Acho que o Open Banking não vai ser diferente, as pessoas vão realmente autorizar o uso dessas informações por outras entidades aí, financeiras, para que elas obtenham realmente esses benefícios que a gente está falando, né? Acho que isso vai também pegar rápido no mercado, eu tenho certeza disso. Uma coisa que eu queria colocar também, Mai, assim, né, a ETM tem alguns parceiros, grandes parceiros, que já estão bem preparados para ajudar o mercado financeiro no Open Banking. Tem a TechBan com uma solução de Open Banking já pronta, e a RTM disponibiliza essa conexão com a TechBan. Tem a própria CIP trazendo uma solução também de Open Banking, e a CIP é uma grande parceira da RTM. Então, assim a gente consegue ajudar já com soluções já prontas do mercado. E também que eu gostaria de falar, assim, até pegando o gancho do Renan e do César, falando de infraestrutura e segurança, a RTM ela tem produtos prontos, mas ela é um grande hub de desenvolvimento de soluções para ajudar o mercado financeiro como um todo, tá? Então, a partir das dores, a gente vem trabalhando em alguns produtos dentro da RTM. Por exemplo, a estrutura de segurança, hoje muito focada para a nossa rede, a gente está trazendo agora soluções de segurança para fora, para ajudar os pequenos e médios com a segurança. Dentro da infraestrutura, a gente está trabalhando um produto também de HSM as a Service para os pequenos e médios também consumir essa tecnologia sem que tenha que investir num produto muito caro. Então, assim, seria interessante até para o mercado saber que a gente está aberto a desenvolvimento de soluções para ajudá-los, tá? Eu acho que esse vai ser o grande gancho do mercado também, né? Procurar instituições que queiram desenvolver soluções e que possam apoiar eles nessa nova empreitada aí. A gente sabe que o Pix está rodando redondinho aí desde 16 de novembro do ano passado. E em pouco tempo a gente já tem números expressivos, né? O Open Banking, ele vem com essa camada do Banco Central aí para modernizar o mercado, e se de um lado a gente está falando de abertura para as pequenas empresas, né, para as fintechs, para as startups, a gente também tem que levar em consideração que os bancos vão ter aí o rastro financeiro do cliente. Hoje eles têm acesso só à movimentação que o cara faz dentro do próprio banco, né? E aí com o Open Banking não, ele vai ter o rastro inteiro da movimentação do cliente no mercado. Então isso é um grande ganho, né? A gente tem aí uma infraestrutura gigantesca que vai se mudar em volta disso. E eu queria entender o que vocês veem de grande competitividade aí no meio, de grande ganho para o mercado, que mercados, que produtos que vocês veem se desenrolando aí nos próximos tempos em relação a tanto do Pix, que a gente está vendo troco Pix, saque Pix, né, quanto por parte do Open Banking também. Mai, assim, uma das tendências, né, com tanta informação que vai ser disponibilizado no Open Banking, é usar a inteligência artificial para gerar inteligência para as instituições, tá? Então, uma grande massa de informações, né, que hoje são tratadas individualmente num banco único ou em alguns bancos, né, agora vai estar disponível para instituições trabalhar, lógico, com
o consentimento dos clientes, mas eu vejo isso como uma tendência, e tem muitos que falam que o projeto começa do Open Banking e ninguém sabe onde vai parar, porque tantas as possibilidades de soluções e tecnologia que podem ajudar nesse mercado. Pegando um gancho aí do Jardim, acho que faz todo sentido e vai provocar ali a competição entre as instituições em posse desses dados a entregar para o cliente produtos mais customizados, né, mais dentro do perfil delas. Então, isso vai trazer um benefício muito bom para o próprio cliente, né? Vai ter esse poder aí de ter algo bem mais próximo da realidade dele. Isso. E aí a gente está falando de coisas, de questões voltadas para a segurança, né, Renan? A gente sabe que a sua área vai trabalhar bastante nos próximos tempos aí voltados para isso. Inclusive a RTM tem um pacote de segurança bem bacana. A gente está desenvolvendo um portfólio de segurança bem bacana, né? Sem dúvida, essas novas tecnologias, né, elas vêm junto delas a segurança bem forte, principalmente as regulamentações, né? Para uma instituição estar provendo um tipo de serviço desse, ela precisa ter diversos processos de segurança e ferramentas para garantir o sigilo dessas informações, né, desses dados, né, que são dos clientes, né, e elas passam por diversas auditorias ao longo do tempo, né. Então, a instituição vai se destacar a que tiver melhor, mais bem preparada para isso, né. Pegando um gancho da parte de segurança, né, a RTM desenvolveu alguns produtos que podem ajudar aí na implementação dessas instituições para o Open Banking, né? A gente, no nosso portfólio de serviços, tem o RTM-CIEM, que é uma plataforma que ela monitora de forma 24/7 qualquer incidente que envolve a infraestrutura, né, do cliente, e também conta com a gestão, o gerenciamento de faro de uma equipe 24/7 aqui da RTM. Então, todos esses serviços compõem uma infraestrutura de segurança para atender às regulações, enfim, e todos os requisitos estabelecidos aí para estar participando do Open Banking. Exatamente. E aí, falando de evolução do nosso portfólio de segurança, não tem como não falar da evolução da nossa infraestrutura, que vem crescendo justamente para suportar esse mercado, não é, César? Com certeza, Mai. A RTM vem investindo bastante em tecnologia, né, em geral, e falando de cloud ainda mais. A gente fez uma mudança muito recente na forma de oferecer a nossa cloud, e de uma forma que o cliente tem uma autonomia muito maior para poder provisionar seus recursos, para poder ativar suas aplicações de uma maneira a mais rápida possível. Então, com certeza, essa tecnologia que a RTM tem trabalhado e está disponibilizando para proporcionar um grande ganho para os clientes que vão operar aí no Open Bank, sem dúvida. E a própria RTM já tem alguns cases aí, quando a gente fala de toda essa evolução que está vindo no mercado, principalmente em relação ao Pix, que foi o primeiro pezinho, né, a primeira estrelinha da caixinha de Pandora que vai se abrir aí com novas tecnologias. Não tem, Ronaldo? A gente não tem alguns cases bacanas para comentar? Mayara, case aqui de Pix aqui não falta, viu? São vários. A gente tem um PSTI, um prestador de serviço aqui, que utiliza a infraestrutura da RTM para atender seus clientes. Ele já atende muitos clientes, já atendia, né, muitos clientes para o STR, para o SPB, e agora para o Pix também. Além disso, muitas instituições financeiras escolheram o data center da RTM, a infraestrutura de cloud server da RTM, para deixar aí o seu core bancário, né, mesmo que as aplicações estejam na nuvem pública, para colocar o seu core bancário e ter aí a agilidade que precisa, alta disponibilidade, segurança. O Pix traz aí uma responsabilidade muito grande para a RTM, a gente já está acostumado com isso há muito tempo, né? Desde o começo da década de 2000 somos responsáveis pelo SPB, pelo RSFN, que já traz uma baita de uma responsabilidade, mas o Pix trouxe mais ainda, porque ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e precisa ser aí transacionado em segundos, poucos segundos, exigência do Banco Central. Então a responsabilidade nossa aumentou, eu arrisco a dizer que alguns dos maiores
das instituições financeiras que mais transacionam PIX estão aqui dentro. Tá? A gente tem cases muito bacanas. Vou falar um pouco de um aqui, que eu acho que até os meninos podem me ajudar, que é de um banco digital que tem toda a sua infraestrutura do aplicativo, aquele que se acessa no celular, que está numa nuvem pública, mas a gente também tem um serviço que é bacana eu citar aqui, que é o Cloud Link. Ele conecta as nuvens públicas à nossa infraestrutura de nuvem privada e ao nosso data center, sem depender de internet, zero de internet. Então, esse aplicativo do cliente está lá, né? Então, quando o usuário do banco acessa o aplicativo, está acessando na nuvem pública, mas qualquer transação que ele efetive ali, através do Cloud Link, essa informação chega no nosso data center, chega no nosso cloud server, onde está o core bancário desse cliente, e dali é que o Pix é transacionado com o Banco Central. É ali que está toda a inteligência de negócio que fala com o Banco Central. Esse é um case espetacular. Acho que o César pode comentar um pouco da infraestrutura desse cliente, a gente não vai citar quem é, mas ele sabe e como é robusta, e o Jardim pode até falar também, porque ele conhece muito bem a infraestrutura de conexão dessa nuvem pública e, inclusive, outras soluções que a gente está trazendo utilizando a SD-WAN para essa conectividade. Meninos, se puderem complementar aí. Não, com certeza. Ronaldo já disse bastante coisa sobre o cliente, né? Mas o cliente ele tem realmente a aplicação, o core dele dentro da RTM, então ele aproveita toda a confiabilidade e alta disponibilidade e principalmente o atendimento diferenciado da RTM. Né? Esse é o grande diferencial da RTM. A RTM conhece o mercado financeiro, sabe da criticidade, então esse é um grande diferencial que o cliente ele enxerga, ele vê valor na RTM e opta por ter aplicado o core bancário, o core da parte de aplicação dentro da RTM. E para esse caso, e como muitos outros, até que o Ronaldo citou, a RTM ela provém todo o data center, parte de virtualização, equipamentos, a gerência de sistemas operacionais, monitoramento, e tudo isso a RTM faz há um bom tempo já e tem muitos cases de sucesso rodando aqui, 24/7 e rodando com sucesso. César, um negócio legal que eu sempre falo para os clientes é que aqui você vai ser atendido por quem conhece o seu negócio, né? Às vezes, em outro lugar, acaba sendo colocando numa URA, numa fila de chamada, o atendente atendeu uma grande loja de eletrodoméstico, atendeu uma magazine de roupas importante, e depois vai atender o banco, ou vai atender a corretora. Que tipo de criticidade ele sabe dar? A gente não, a gente é focado no mercado financeiro, só atende esse mercado, sabe qual todos os serviços que rodam, conhece bem o cliente de perto, seu time, o time do Renan, o time do NOC, eles conhecem cada cliente, isso faz toda a diferença para a gente. Maravilha, Ronaldo. A gente está falando aí de um mercado de 1.065 instituições que vão entrar como obrigatórias nas primeiras fases do Open Banking. Então, a gente está falando de um mercado gigantesco, de muita gente, muita necessidade de tecnologia e de robustez, né? Que são aí sinônimos da RTM, não é puxando sardinha, é questão de fato, que pode ser comprovado por esses cases que o Ronaldo comentou. E aí a gente está falando também de conexão, né? Não tem como falar desse mercado inteiro que precisa se falar, precisa trocar informação de forma online, como você mesmo colocou, né? A gente está saindo de um mercado que funcionava muito off para uma fase muito mais on, e aí não tem como não mencionar a parte de conectividade. E a gente tem aí um portfólio muito vasto para falar sobre isso, não é, Jardim? Voltado com rede SD-WAN, que é um dos produtos do nosso portfólio, não é? Sim, a RTM vem assim, pesquisando bastante a tecnologia e utilizando essa tecnologia. Então, hoje, a gente tem produtos que focam mais na conectividade, mais na otimização da conectividade, mas o SD-WAN, quando em conjunto com a segurança, a gente faz não só a conectividade pela internet, mas gerando a segurança necessária para a instituição financeira que está fora do mercado financeiro em si, né? Não dentro de uma rede privada. Então, o SD-WAN, atualmente, para nós, uma ferramenta-chave
para usar a internet agora com mais qualidade e também mais segurança. E a RTM está bem preparada, já com fornecedores já escolhidos, para prover essa solução para o mercado. Bacana, o SDO também, até lembrei agora, já acho que é importante comentar, a gente vive um momento diferente de trabalho remoto, né? Grande parte das pessoas trabalhando ou em suas residências, mas não estão dentro do escritório, e muitas delas dependem muito de uma conectividade eficiente e segura, né? Então a gente tem cases aí, rodando já em POC, de clientes utilizando o SDO dentro da residência do funcionário, aquele funcionário que precisa realmente de um controle de internet melhor, de uma segurança melhor. Nossa solução de SDO vem embarcada com uma solução forte de segurança também, e une essas duas coisas importantes, que é a disponibilidade e segurança na ponta, inclusive em momentos desse, que eu acho que vai continuar muita gente trabalhando remoto. A gente tem grandes empresas, clientes nossos aí, a gente pode citar sem problema XP, por exemplo, que não vai voltar a trabalhar aí em seus escritórios, vai trabalhar aí sempre de forma remota. Então, esse tipo de usuário, ele também pode ser servido pelo SDO, essa nossa solução. É isso aí, o nosso portfólio ele atende de A a Z, então SD-WAN, soluções voltadas para a segurança, como o nosso novo portfólio com CIEM, gestão de firewall, a nossa nova estrutura de cloud, os nossos N cases aí disponíveis no mercado. A RTM atende de A a Z, então obrigada pela participação de vocês, obrigada pela contribuição, e vamos ver aí o que o Open Banking vai desenhar de mercado, né? O que a gente vai ter aí nos próximos meses, e seja o que for, a RTM está aí disponível para ajudar e para apoiar vocês. Obrigada, pessoal. Até a próxima. E você que acompanhou o nosso conteúdo até aqui, se interessou por algum tópico, a gente tem muito material bacana de lives, podcast, no nosso blog, no nosso site, canal do YouTube. É só procurar e ver o que a gente tem por lá. E quer bater um papo com a galera do comercial? comercial@rtm.net.br. Vem falar com a gente, saber mais do nosso portfólio. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro?
Ah, o futuro! É Open! Apex 2021. Open your mind. Transform your business. Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG. A inovação digital está acelerando em todos os setores e mercados à medida que as empresas investem para se diferenciar. No entanto, isso também aumenta os riscos. A superfície de ataque digital vai além de endpoints, perímetro de redes e cloud. As violações de dados e ataques ransomware continuam a aumentar em sofisticação. Com a Fortinet, acredite, você está protegido onde quer que suas equipes, dispositivos e dados estejam. A Fortinet oferece ampla visibilidade em toda a superfície de ataque e uma plataforma integrada para reduzir o gerenciamento, a complexidade e a automação para operações rápidas e eficientes. Fortinet, tornando possível um mundo digital em que você sempre pode confiar. Somos o grupo F-Câmara e fazemos parte da implementação do Diretório do Banco Central em conjunto com a Region, referência no Open Banking do Reino Unido. Oferecemos soluções para as instituições financeiras acelerarem a adoção do Open Banking aqui no Brasil. Banco ou Fintech, permaneça focado na transformação e no futuro dos seus negócios e conte com a nossa expertise sobre o ecossistema Open Banking, atendendo a todas as demandas regulatórias e de segurança com menor risco, custo e prazo. Fundado em 1954, reconhecido pelos clientes e pelo mercado nos principais rankings nacionais e internacionais da advocacia, referência e liderança nos principais setores da economia: óleo e gás, varejo, bancário, fundos de investimento, meios de pagamento, Open Banking. Barcelos Tucunduva, tradição por inovar sempre.
Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixa o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Business performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! A Pix 2021.
Open your mind. Transform your business. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Olá pessoal, eu sou o Mário Esteves, um dos organizadores do evento, e eu estou aqui para saber o que vocês estão achando do evento até agora. Mas sabe como é que você pode me contar isso? Você vai entrar em um dos nossos canais, pode ser o Instagram, o LinkedIn ou o Twitter, e vocês vão fazer um post com a hashtag OpenBankingWeek. Os 10 melhores posts ganharão um livro do Guga Stocco que se chama Desaprenda, lições de um empreendedor digital sobre como repensar o futuro do seu negócio. E é muito fácil para você participar. Faz esse post comentando o evento, marca a hashtag de Open Banking Week e não se esqueça, você tem que estar inscrito no Simpla, porque a gente vai entrar em contato com você por e-mail. Então, é isso, pessoal. Estou esperando o comentário de vocês. Me falem o que vocês estão achando do evento e participem dessa brincadeira. Olá pessoal, a gente está aqui nesse painel para conversar um pouco sobre a fase 4 do Open Banking, que agora a gente está falando não mais de Open Banking, mas a gente está falando de Open Insurance, de Open Finance, de Open Data. Então a ideia nesse painel é compartilhar um pouco de algumas reflexões sobre o que vem pela frente aí, quais são as áreas, os segmentos que devem ser impactados. E nós trouxemos 2 convidados especiais que vão ajudar a enriquecer esse debate aqui. Então a gente tem o Marco Zara, que é superintendente de Digital Experience no Banco Safra. Tudo bom, Zara? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo. Zara, fala um pouco do que você tem feito aí na tua carreira, por favor. Claro. Eu sou Marco Zara, atualmente eu trabalho no Safra, cuido da área de Digital Experience, que é todo o segmento de interface com o cliente usando os nossos canais digitais.
Eu tenho como background essa esteira de canais digitais de autoatendimento, né, voltados tanto para autosserviço em aplicativos e canais de atendimento presenciais e não presenciais. Essa é mais ou menos o meu passado, sempre em instituições financeiras, né? Sou formado em ciência da computação, tenho especialização em engenharia de software e fiz ali uma pontinha voltado para canais digitais, que é o que eu amo fazer, que é o que eu gosto de fazer, e é o desafio que a gente vem enfrentando em como manter o alto padrão no autoatendimento dos clientes. Maravilha, obrigado, Zara. E aqui junto com a gente também está o Ricardo Rocha, que é professor do INSPER e consultor. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom contigo? Tudo bem, prazer estar aqui com você, com Zara. Eu estou aí atuando no mercado financeiro há 37 anos, em fases diferentes, né? 20 anos como professor e 17 anos dos iniciais como executivo, né? E acho muito oportuno esse momento, porque eu brinco muito em sala de aula, viu, Zara, que de todas essas transformações tecnológicas que a gente vem acompanhando, a única mais recente que eu estava no ensino médio foi quando o Banco Central, junto com o mercado, criou o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né, que para a época foi... todas as outras eu já estava trabalhando, né? Então é muito legal ver a transformação digital e esse momento de open banking, enfim, é bacana a gente tá podendo acompanhar essa mudança e como isso vai impactar a vida dos clientes, né? Das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, e muito bom estar aqui com vocês. Isso é um aspecto interessante, né? Eu tava esses dias comentando com a minha filha faz direito, e explicando o que eu faço, né? Os filhos perguntam às vezes para a gente o que a gente trabalha, às vezes, e eu estava explicando o que era o Open Bank, e uma das perguntas, ela, puxa, e ela está estudando muito essa questão de sociedades, ela falou, mas isso daí é para as pessoas jurídicas também? Eu falei, claro, é para as pessoas jurídicas também, né? Então é um aspecto muito, muito interessante disso, vai envolver pessoas físicas e pessoas jurídicas. Gente, um disclaimer importante aqui: os painelistas estão aqui como executivos de mercado, eles não estão representando as instituições para onde eles trabalham, então, assim, as opiniões deles são opiniões como executivos, como pessoas de negócio, e não necessariamente representam a opinião dos empregadores, beleza? Eu queria começar essa nossa conversa aqui comentando sobre algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, um fato que chama a atenção quando a gente olha o panorama aqui. A gente está muito envolvido nessa época agora com o Open Banking, né, com todas as questões das instituições que são reguladas pelo Banco Central. Mas se a gente afastar um pouco, a gente percebe que existe algo maior acontecendo. Por exemplo, os três principais reguladores, ou três importantes reguladores do mercado, eu estou falando não só do Bacen, mas também da CVM e da SUSEP, eles têm algo em comum. Os três estão com iniciativas de sandbox regulatório. A CVM, né, aliás, recentemente o colegiado adiou o prazo de seleção, que inicialmente ia ser 30 de abril, eles passaram para 30 de junho, justamente porque teve uma quantidade grande, teve mais de 30 propostas, projetos que precisam ser analisados, e eles têm uma complexidade, né, nessa análise, e por conta disso houve esse adiamento do prazo, tá? A SUSEP também lançou, assim como a CVM, lançaram a ideia já no ano passado. A SUSEP lançou isso em março de 2020 e já escolheu 11 projetos. E o Bacen também tem o seu sandbox regulatório. A princípio, até 25 de junho, eles vão escolher de 10 a 15 projetos, mas eles mesmos já falaram que, se houver um número muito grande, tem até a opção de prorrogar esse prazo, justamente para dar essa
essa possibilidade de analisar a fundo as propostas de projetos, tá? Ô, Ricardo, eu queria que você comentasse um pouco com a gente. Eu sei que você acompanha essas mudanças aí na regulação, e outro dia você comentou comigo sobre um pouco da postura, né, do regulador. Ele agora parece que está apoiando mais. Você podia dar um panorama daquilo que você conseguiu acompanhar nas últimas décadas, por favor? Posso. Eu acho que é importante quando a gente olhar dois aspectos, né? O Pix, que é um sucesso absoluto e que continua evoluindo com novas possibilidades, e o Pix só foi possível porque lá atrás, em 2002, o Banco Central, né, praticamente pressionado pelo Fundo Monetário Internacional, que apoiou a mudança do regime cambial, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, revisou e criou um novo sistema brasileiro de pagamentos. E aí é interessante, quando a gente pega a trajetória 2002 a 2021, com raras exceções, nós não tivemos uma frequência de quebra de instituições financeiras como tínhamos antes da adoção do SPB, né? Então eu falo que o SPB é o avô, o Pix é o neto, e nesse meio do caminho, o Banco Central, isso já desde o governo Temer, né? O Banco Central, e agora com o presidente atual, vem acelerando muito, tem uma cabeça muito boa para as inovações, Roberto Campos, a gente vem percebendo uma mudança do Banco Central, e eu brinco muito, né, em webinars, e até porque a pandemia já deixa a gente tão sisudo, então a gente tem que contar as coisas de uma maneira mais agradável. O Banco Central virou um pai moderno. O que é o pai moderno? É aquele que, quando a filha está chegando nos 15 anos, fala, putz, vai querer ir na balada e não vai ter jeito. Se eu proibir, vai ser pior. Então, vamos fazer um acordo aqui. Você vai, tem hora para ir, tem hora para voltar, você vai no táxi ou no Uber que eu mandar e vice-versa, né? Então, assim, houve uma aproximação do regulador do mercado. Acho que isso é importantíssimo dizer. Em parte, eu acho que isso também é motivado porque a nossa autorregulação é muito boa, né? Principalmente a autorregulação da Ambima, que eu conheço bem, sou consultor lá, uma autorregulação muito presente e que tem influenciado positivamente a mudança de postura do regulador, e entendeu que apoiar as iniciativas que podem trazer algum tipo de aumento de oferta do crédito, de uma. E aí o Zara vai falar melhor, especialista da experiência do usuário, tudo aquilo que pode ajudar, porque é muito difícil que a gente consiga trazer grandes transatlânticos para competir com os que tem aqui. Né? E não é só no Brasil, isso é uma questão global. Então, fomentar as iniciativas do sandbox regulatório, e note uma coisa que eu gosto de destacar. O sandbox veio, foi ótimo, mas o Banco Central estava acompanhando as fintechs e em nenhum momento as proibiu. É como se eu estivesse olhando o movimento, e aí numa hora onde a coisa ganhou uma proporção grande, até para estimular os investidores das fintechs, principalmente de crédito e meio de pagamento, eu digo, olha, ok, acompanhei, confio, mas eu vou botar uma regra aqui, mas é uma regra leve. É só para dizer, estou acompanhando no sentido de apoio essas iniciativas. Então, eu acho que a gente vive um momento ímpar, muito interessante, né? Ao contrário, viu, Zara, eu quando comecei no mercado lá em 83, 4, quando saiu o normativo do Banco Central, até chegar na mesa de operações, levava uns 3 dias, sabe? Porque era um transatlântico, ninguém tinha... né? Você não tinha... Você tinha que esperar sair no Diário Oficial, aí alguém do banco tinha que ler, tinha que traduzir, exatamente. Porque senão ninguém podia se manifestar. Então, eu acho que assim é extraordinário. E acho que é o que dá o tom, né? Só para devolver para o Zara, mas assim, hoje no Valor tem uma matéria falando exatamente sobre essa questão do crédito a partir das empresas consideradas fintechs, né? É algo que saiu de 2 bilhões para 10 e pode chegar em 20. Né? Então, assim, a gente vê um incremento de volume muito grande. Então, acho que a gente está no bom caminho, no bom momento. E até tem um amigo que diz assim, como a gente no Brasil não é muito sério e um monte de coisa, no sistema financeiro a gente tem que ser. Só e de variar, fato a né? gente é. E funciona de bem, fato né? a gente de fato a gente é.
Ô Zara, pensando nessa questão aí que o Ricardo tocou do Banco Central incentivando a inovação, e acho que os dois segmentos que se falam, a fase 4, na verdade, a ideia é ser open data, né? Mas até no próprio documento lá, em conjunto do Bacen do CMN, fala especificamente de seguros e de investimentos, né? Como é que você vê o que tipo de impacto esses segmentos em específico tendem a sentir com a fase 4, fase 4 em diante, né? Uhum. O Ricardo colocou muito bem, né? Eu acho que não só o Banco Central, mas como também todas as entidades regulatórias entendem que não é essa postura sisuda que vai ganhar o jogo, mesmo porque o mundo, de uma forma global, está mudando o seu mindset para um mindset muito mais voltado ao ágil, ao lean. Essa cabeça de startup acabou provocando um certo questionamento, e acho que isso em nível de todas as instituições e muito claramente, muito frutificamente aqui no Brasil, de olhar e pensar, poxa, não precisamos ser tão rígidos, tão sisudos, e vamos nos inclinar a resolver as coisas. Um outro fato que chama muita atenção é a experiência do usuário na ponta. Antes a gente não olhava para isso. Durante muitos anos isso não foi levado como pauta principal. Hoje o usuário passa a estar no centro. Então, quando a gente começa a criar processos e produtos que pensam no usuário e não no banco, e não no mercado, e não no regulador, a gente começa a ser obrigado a se inclinar a pensar no usuário. Logo, isso se traduz em facilidade, redução da burocracia, diminuição do meu time to market, a acurácia das minhas ações. Para eu chegar nesse ponto, eu preciso efetivamente modernizar a minha infraestrutura que eu tenho hoje, tanto de processo, quanto tecnológica, quanto de serviço que eu estou oferecendo a esse usuário. E isso passa pela regulação. Então, as entidades passaram a se debruçar sobre esse assunto. Então, veja você tem alguns exemplos que hoje ainda permeiam no universo financeiro. Dando um exemplo aqui, por exemplo, que está acontecendo hoje com a Ambima, chamando todos os participantes do universo financeiro a trazerem suas contribuições para melhorar os seus processos. Se você hoje tem um investimento numa determinada casa, e você muda de casa, né? Você mudou de instituição financeira e você quer quer fazer a portabilidade, por exemplo, do seu investimento que está sob custódia de uma determinada casa e está indo para uma outra. Hoje esse processo ele é totalmente burocrático, manual, e muitas das vezes feitos por e-mail. Você não tem um formato único. E basicamente ele segue ainda em linha, muito que o Ricardo falou, a nossa autorregulação funciona muito bem. Então a gente tem um guide ali de boas práticas que todos os participantes trabalham entre si, cooperam-se entre si, mas você não tem uma unicidade central para isso. Uhum. Tudo isso vem mudando. A gente tem uma necessidade de atender esse desejo do usuário, que até então a gente simplesmente olhava para o cara e dizia, olha, é assim, você quer, siga o processo. E agora não dá mais, não cabe mais esse tipo de conversa com o usuário. Os usuários estão cada vez mais exigentes. E quando a gente fala de usuários, a gente está falando, obviamente, de clientes, dinheiro na mesa. Então a gente precisa atender a isso, para isso a gente precisa ser mais lean. E aí por isso que a gente passa para esses novos processos. O universo financeiro, ele por trabalhar com dinheiro, né, diretamente, ele já exige algum grau ali de flexibilidade, por mais que seja hoje ainda feito de uma forma mais burocrática, processos ainda voltados em e-mail, formulários, etc., mas você ainda até tem este meio, que é acordado numa grande capa de autorregulação, que o próprio mercado criou-se entre si. Diferentemente no mercado securitário, que você tem ali visões, mas você não tem meios. Se você hoje compra uma apólice numa determinada companhia securitária, você não tem como transferi-la simplesmente para uma outra empresa securitária. Então, isso até então sempre foi impensado, né? Isso não faz sentido, porque agrediria o negócio, mas respalda o cliente. Quando passa a respaldar o cliente, a gente passa a ter a necessidade de pensar sobre esse assunto. Então, essa grande transformação vem cutucando, digamos assim, toda a nossa cadeia hoje
tanto de regulação, quanto de produtos, quanto de serviços, de forma a prestar um serviço cada vez mais pró-cliente. E isso é muito bom, principalmente porque a gente vê esse movimento acontecendo em outros lugares do mundo e vê também aqui no Brasil. E falando especificamente de seguros, né, já tem a consulta pública da SUSEP, vai agora acho que até 17 de junho, com manuais que vão ser publicados e claramente vão estar muito alinhados, são até análogos àquilo que o Bacen publicou. Já existem algumas datas importantes e estão logo ali. Por exemplo, nessa consulta pública, no texto sugerido, fala em 15 de agosto já ter definido a estrutura inicial de governança, né, do que se chama do Open Insurance. Se fala em 15 de outubro, o registro no diretório dos participantes. E 15 de dezembro a gente já ter a primeira fase, que seria dados abertos, que seria equivalente à fase 1 do Bacen, né, pelo menos para alguns produtos, e 31 de maio do ano que vem, dados abertos para os demais produtos. Né? E você percebe bem, se olhando lá o texto que a SUSEP submeteu à consulta, não é? Você vê as próprias figuras, você vê lá, sociedade transmissora de dados, né? Sociedade receptora de dados, sociedade iniciadora de serviço de seguros, ou seja, é totalmente alinhado com até a terminologia do Open Banking, né? E a própria estrutura de governança lá, o diretório de participantes, o portal do Open Insurance, o próprio sandbox, né? Apesar de ter algumas diferenças, né? Que acho que são pertinentes, até a Bacen e SUSEP têm estruturas muito diferentes, né? Então, uma das coisas que salta lá como diferença é o diretor responsável por compartilhamento. No caso do Bacen, ele deve submeter relatórios semestrais. Na SUSEP, esses relatórios são anuais, tá? Mas lá também fala do item de comunicação entre Open Banking e Open Insurance, fala lá de integração, compatibilidade, interoperabilidade. Então, parece existir um grande alinhamento, né, nesses dois grandes reguladores, né. O Ricardo, você que acompanha há bastante tempo aí, se por um lado tem esse alinhamento, você vê riscos ou dificuldades que os reguladores vão ter aí, ou seja lá com as entidades que eles controlam, ou questões de mercado, como é que você avalia isso daí? Vai ser tudo um mar de rosas, ou como que você... Não, nunca é um mar de rosas, né? Mas não significa que vai ser um maremoto também, né? São desafios, dificuldades. Eu especialmente no mercado brasileiro, quando a gente fala em produtos bancários ou produtos de seguradora, pensando no usuário, né? No cliente, né? Ou produtos de investimento, enfim. Acho que a gente teve uma melhora muito, muito significativa, né? As pessoas, se você pegar dados do ano 2000 e comparar com dados atuais, número de pessoas que compram seguro, previdência, bolsa, houve um crescimento extraordinário. O que eu acho que é um grande desafio da sociedade, e eu não sei como resolver isso no curto prazo, é a educação do usuário. Eu acho que o usuário ainda, de forma geral, principalmente a pessoa física, não está educado para o padrão tecnológico que ele vai ter acesso. Então, eu estou tendo essas discussões já faz algum tempo, né? Eu fui provocado um tempo atrás num evento, acho que tem uns 4, 5 anos, eu falei, porque a pessoa falou, não, mas veja o número de celulares que tem no Brasil, olha o número de pessoas que estão no Facebook, pensando num público mais classe C, né, ou seja, eu falei, mas uma coisa é você ir lá no Facebook, colocar uma foto e não se preocupar com o seu português, e escreve qualquer coisa lá e tudo bem, e a pessoa dá um like, ninguém vai corrigir ninguém, né? Mas outra coisa é quando você se relaciona formalmente com o sistema financeiro, porque a ideia é que a experiência do usuário fique mais ágil, mais agradável, mas ele tem que estar preparado, é um jogo dos dois lados.
né? Isso aqui é um jogo de tabuleiro, todo mundo tem que saber jogar. Então eu vejo assim com uma certa preocupação, será que as pessoas estão preparadas? E um ponto que até para o Zara comentar, até porque ele está num grande banco, se você olhar o ano passado, quando o governo decidiu dar o Corona Voucher, né, um auxílio emergencial, a princípio não era tão difícil. Todo mundo tem celular, tem mais celular que brasileiro, né? Uhum. Note a dificuldade das pessoas para poder estabelecer a sua conta lá na Caixa Econômica Federal. E bancarização é uma coisa engraçada no Brasil, né? Porque avança, mas quando você passa em frente a uma lotérica, você fala assim, essa fila aí deve ser porque a Mega Sena acumulou. Não. Não, É para pagar as contas mesmo, né? Exato. Mas essa, Ricardo, é a mesma justificativa, e isso é uma questão muito cultural que a gente precisa trabalhar, que é a mesma justificativa de por que a fila do check-in no aeroporto ainda existe. Por que é que existe o balcão no check-in no aeroporto? E as pessoas que estão lá não é para despachar bagagem, é para pegar o papelzinho, para ir na sala de embarque com o papelzinho na mão, porque a pessoa quer o papelzinho impresso e o totem vazio. Então a gente tem um desafio ali grande. E no aeroporto você está refletindo pessoas de uma classe social muito superior à classe social de quem recebeu o Corona Voucher. Então você veja que a gente tem uma questão ali, uma barreira cultural ainda para trabalhar muito forte. E as empresas, as airlines, de uma maneira geral, batem muito em cima, né? Você tem uma grande airline agora que você já não precisa nem mais fazer o check-in, ela já faz e manda automático para você o cartão de embarque. Justamente para tirar esse processo, né? Deixar cada vez a coisa mais lean, coisa mais pró-cliente. Mas você ainda tem esse comportamento do usuário de querer ir na boca do caixa para pagar, de utilizar o numerário. Veja que, por mais que a bancarização avance, o numerário não cai. O uso de numerário no Brasil só cresce. E esse é o outro problema 2 da Casa da Moeda, né? Manter tudo isso rodando. Temos desafios, né? Eu acho que a educação básica, fundamental, ela tem que estar linkada, não só quando a gente fala em Open Banking, ou em Open Insurance, ou em Open Investment, mas de forma geral, ela tem que estar linkada com aquilo que aquela criança daqui a 15 anos, né, vai estar praticando como consumidor, né? E eu sempre falo, né, como professor de finanças, sempre falo, olha, se eu pudesse lá no ensino fundamental, eu dava português, matemática e tecnologia. Aí no ensino médio você ensina outras coisas, né? Porque aí se o indivíduo tem uma capacidade de leitura, ele aprende. Né? Se ele sabe interpretar um texto, ele sabe assinar um contrato. Não importa se o contrato deixa de ser físico e vai ser digital, vai ter uma relação formal. Por mais que a gente tente diminuir a burocracia, você tem que ter uma relação. Né? Você está em produtos financeiros que afetam tanto o ofertante como quem está comprando. Né? Então você tem que estar tudo muito bem registrado. Acho que é um desafio grande, mas eu acho que é muito motivador, assim. E confesso para vocês, como eu sou um pouco mais velho que vocês, que a minha geração, e até uma geração mais nova, não acreditava que chegássemos em 2021 com essa big picture, essa cara desse desenho tão tecnológico do sistema brasileiro. Né? Eu acho que isso é de se ressaltar. E aí, acho que está de parabéns todo mundo, né? O regulador, porque entendeu que não adianta proibir o filho. Exato. Tem que conversar, acompanhar. E só para colocar e devolver para o Zara, 10 anos atrás, uns alunos que eu orientei no MBA em Finanças do INSPER queriam montar uma sociedade de propósito específica para fazer empréstimo entre pessoas, uma sociedade de empréstimo entre pessoas. Peer-to-peer lending. Porque um deles tinha visto na Itália e tinha ligado lá para o italiano. Eu falei, olha, fala com o advogado, porque eu acho que isso vai dar confusão. E a resposta foi, não façam que serão presos. Exatamente. Porque e eu falei, e a cadeia vai ser na Justiça Federal, hein? Assaltante de banco, traficante de droga. Olha que coisa bacana. Hoje criaram figuras jurídicas para permitir isso, né? O próprio Banco Central incentiva.
Exatamente. Olha que Veja mudança. Olha que mudança. A sociedade muda, a gente melhora. É que as demandas são muito grandes. E acho que no nosso caso em particular, a educação básica, numa sociedade que cada vez vai ser mais tecnológica, é um grande problema. Gente, está chegando ao final aqui o nosso painel. Queria, em nome da Opus Software, agradecer muito vocês dois aí, Ricardo, Marcos, esperando que a gente possa continuar esse debate numa próxima oportunidade, mas deixar vocês comentários finais aí, Ricardo e Marcos, por favor. Bom, foi um prazer, agradeço o convite, estar aqui com o Zara, estar aqui com você, poder falar para tanta gente, né? Essa é uma coisa muito legal, que desde o início da pandemia eu fiz vários webinários, alguns gravados, outros ao vivo, e a gente imaginar, né, o poder da tecnologia, e aí trazendo isso para tudo que é produto financeiro, que a gente está falando para o mundo inteiro. É algo extraordinário, né? Então, quando você está aqui participando de um evento, você não tem a menor noção, alguém em algum lugar do planeta está te escutando, né? Então, você tem uma responsabilidade muito grande, né? E, por outro lado, então, agradecer essa oportunidade de estar trocando conhecimento, experiências, aprendendo com vocês, e dizer que a gente está num momento muito oportuno do nosso sistema financeiro, de forma geral, independente de ser banco ou seguros, e a gente tem grandes oportunidades de melhorar a experiência do usuário, né, e como ele enxerga as instituições prestadoras de serviço, né, que muitas vezes não são valorizadas adequadamente, né, porque eu sempre falo que quando o cara compra um carro financiado, ele valoriza a marca do carro, a outra roda de liga leve, o pneu da marca tal, o banco de couro da marca tal, mas ele só comprou o carro porque alguém acreditou que ele vai pagar. Alguém botou o dinheiro lá, né? E aí, muitas vezes, ele fala assim, mas, putz, tá vendo, o banco me cobrou juros. Bom, mas o banco, ou a instituição financeira, ou a fintech, é que está financiando o seu sonho, né? Então, eu acho que toda essa tecnologia vai melhorar essa relação usuário com instituições financeiras, prestadores de serviços financeiros. A gente vai ter um sistema melhor, mais tecnológico, mais justo, mais competitivo, vai ser mais difícil ganhar dinheiro, e espero que um usuário mais satisfeito também, que entenda tudo que está sendo feito para que a experiência dele possa ser a melhor possível, e agradeço a todos vocês aí novamente. Obrigado, Ricardo. Zara? Concordo plenamente com o que o Ricardo falou. Todas essas mudanças que a gente está vendo, eu não vi nada tão pró-cliente quanto nessa toada. Todas são muito com visão no cliente mesmo, para melhorar a relação dele com o banco, a relação dele com o próprio dinheiro, e a experiência dele em utilizar e consumir produtos e serviços financeiros. Eu acho que é muito oportuno, é muito bem-vindo, nós estamos num excelente momento, teremos grandes mudanças comportamentais a futuro, eu não tenho a menor dúvida disso. Dinheiro tokenizado é uma realidade, o Pix, que é um extremo sucesso, é uma excelente notícia que a gente dá para o mundo, de que olha o que o Brasil está conseguindo fazer dentro de casa, sem precisar de interferência externa, e um sistema de pagamento extremamente robusto, seguro. Então a gente tem muito caminho pela frente, muito trabalho, muito bacana para ser feito. Bacana. Parece que aquela famosa frase, né, que o cliente tem razão, finalmente está chegando no mercado financeiro, né? O cliente tem sempre razão agora. Gente, muito obrigado aí, obrigado pelos insights, pela compartilhar a experiência de vocês e até uma próxima. Super obrigado. Até mais.
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Estamos em mais um painel do Open Banking Week. Meu nome é Raul Moreira. Eu sou membro do Conselho de Administração do Banco Original e também da Fintech PicPay. Eu queria aqui falar um pouquinho sobre os objetivos do nosso painel, né, o painel que vai focar bastante nas discussões sobre os desafios para conquistar o consumidor no âmbito do Open Banking. Estamos num período muito interessante para essa discussão, porque estamos à véspera aqui da implantação da fase 2 do Open Banking no Brasil, e realmente há uma movimentação muito grande no mercado a respeito do tema, o que é extremamente positivo. E o Open Banking, ele pode ser visto por várias dimensões. Nós podemos ver pela dimensão da tecnologia, nós podemos ver pela dimensão da segurança, da regulamentação como um todo, que criou todo esse sistema financeiro aberto por parte do Banco Central, e principalmente, e talvez esse vai ser o nosso principal foco nessa discussão, olhar sobre o enfoque do consumidor. Como que nós podemos fazer com que o Open Banking realmente chegue no âmbito do consumidor como algo extremamente relevante no seu dia a dia. E para isso, nós convidamos pessoas muito importantes, de empresas relevantes, para construir essa discussão nesse painel, começando aqui as apresentações com o Fábio Ullmann, especialista na indústria financeira da IBM. A IBM dispensa as apresentações, realmente é uma empresa que vem trabalhando muito forte com os bancos e não podia ser diferente de ela estar totalmente inserida no âmbito dessas discussões sobre o Open Banking. O segundo é o Carlos Rudinei, que é o Head de Bank as a Service do Banco Original. O Banco Original, ele desde o seu princípio já nasceu com o conceito de Open Banking, é uma das instituições que vem trabalhando forte esse conceito, mesmo antes da regulamentação, e o Carlos Rudinei vai poder trazer aqui uma visão bastante interessante nesse debate. E por fim, nós temos o Carlos Cazul, que é Head da área de negócios da GFT. A GFT é uma importante empresa de tecnologia, está atuando em várias etapas com vários parceiros em relação ao Open Banking e também pode agregar muito nessa discussão que nós queremos implementar nesse primeiro modelo desse debate em relação ao foco principal que nós gostaríamos de prover, que é exatamente essa visão do consumidor. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta e a nossa dinâmica vai ser muito aberta, um bate-papo, uma conversa, e cada um dos participantes aqui vai poder colocar rapidamente a sua opinião sobre esse contexto que nós vamos debater agora, né? A primeira pergunta que eu queria fazer é, diante do cenário atual e com base no modelo do Open Banking previsto para a implantação aqui no Brasil, com as características do mercado brasileiro, na opinião de vocês, como se estabeleceria tão sonhada dinâmica concorrencial, que se fala tanto, né, no âmbito do sistema financeiro brasileiro e algo que está sendo bastante esperado em relação a um dos grandes ganhos com a implantação do Open Banking no Brasil? Quer começar, Fábio? Posso começar. Tudo bem, Raul? Tudo bem, time? Na dinâmica concorrencial, na minha visão, inclusive a visão compartilhada com os técnicos da IBM, o time que está atuando nessa frente, é um pouco do aprendizado do que nós tivemos na Europa, né? Nesse sentido de inclusão de um ecossistema. A palavra-chave aqui para alcançar a população brasileira é ecossistema. Os próprios bancos, a gente vê, por exemplo, os bancos, eles atuam de uma forma muito intensiva, tem uma grande participação hoje no mercado, mas ainda temos aí, nos números atuais, em torno de 30 a 35 milhões de pessoas não bancarizadas. E agora, por exemplo, a gente vê que eles podem não ter banco, mas tem lá o WhatsApp, por exemplo. 99% dos celulares do Brasil tem o WhatsApp. Então, que plataforma, que caminho tecnológico a gente vai escolher para alcançar essa população? Não esquecendo, eu sempre trago isso à baila quando converso nesses temas de tecnologia, que nós temos, além da bolha de São Paulo, Rio, das capitais, os rincões. Eu, inclusive, nasci num desses rincões, né, no Criciúmal, lá em Rio Grande do Sul. Lá, a vida bancária, a vida de finanças é diferente. Então, como é que eu toco uma pessoa que está nos rincões, da mesma forma, ou com essa similaridade que eu toco aqui em São Paulo, que a pessoa está acostumada a pedir comida pelo aplicativo, pedir motoboy, pedir táxi pelo aplicativo. Nos rincões, isso não é tão característico no dia a dia, né?
Então, o segredo para mim é esse, o ecossistema que vai alcançar essas pessoas, e no ponto de vista da concorrência, Raul, eu acho que é imprescindível nós incluirmos o ecossistema. De que forma eu vou abrir essa possibilidade de Open Banking com a tecnologia para as fintechs, para os varejistas digitais, para quem vai tocar o consumidor em relação ao Open Banking. Esse é o grande segredo, incluir o maior número possível de empresas e permitir a elas o acesso a essa plataforma, a essa tecnologia nova de abertura de dados que nós estamos propondo aqui no Open Banking. É isso. Perfeito, perfeito. Quer colocar um pouquinho a sua visão aí, Rodinei? Pois não, Raul. Obrigado aí pela palavra. E como o Fábio Lins, o Fábio da IBM comentou, um dos objetivos do Open Bank, né, muito bem controlado, muito bem conduzido pelo Banco Central, é diminuir essa barreira concorrencial de entrada no sistema financeiro. Ou seja, democratizando cada vez mais o acesso ao crédito, democratizando cada vez mais as informações que são dos clientes. No futuro, bancos, fintechs e instituições de pagamento podem ter acesso a diversas informações das pessoas. Essas informações já estão no ecossistema, né, de pessoas físicas e empresas. E desde que o cliente autorize e o cliente passa a ter mais opções para escolher a quem oferece essas condições para serviço, que seja de uma melhor utilização de oferta de produtos concorrentes. O histórico do cliente é o maior ativo que os bancos têm hoje, né? De conceder e de analisar essas ofertas de produto e dados de comportamento. E avaliar essa questão do cliente é importantíssimo esse dado. Hoje os bancos eles são proprietários dessas informações, mas quem detém o poder de conceder esses dados e compartilhar é o próprio cliente. Ou seja, o cliente deseja fazer uma simulação de empréstimo em um determinado banco, né, que ele tem conta, ele terá uma proposta muito mais alinhada ao seu perfil, quando ele compartilhar esses dados, compartilhando de histórico. Ou seja, o modelo de score, de análise de crédito, a gente vai conseguir aprimorar cada vez mais. Então, o Open Bank ele vem para trazer uma oportunidade de negócio, acessar dados compartilhados e empoderar o cliente na oferta e comparação de produtos mais adequados. Entendo que essa barreira vai simplificar e facilitar muito toda a questão de experiência do cliente na compartilhamento de informações. Perfeito, Rodinei. Carlos Cazu, você gostaria de colaborar aí com essa primeira etapa da nossa discussão, por favor? Claro, Raul, obrigado. Obrigado pelo convite. E, bom, eu queria pegar um gancho do Rodinei, quando ele falou, né, da questão da democratização, né, o objetivo do Banco Central com o Open Banking é justamente diminuir essa assimetria que a gente enxerga hoje no mercado. E hoje, como instituição, você enxerga o relacionamento com o seu cliente, mas você não enxerga o relacionamento desse cliente com as outras instituições. E o que vai acontecer é um movimento que vai ser absolutamente crucial a partir do momento que essas barreiras caem e essas informações podem ser compartilhadas, né? Esse é o grande mote do Open Banking. E aí, diminui essa simetria, equalizando um pouco as condições de competição, e quem ganha é o cliente. Então, como é que vai ser o acirramento dessa competição, né, dessa concorrência, como você colocou, Raul? A gente, aqui na GFT, a gente desenvolveu alguns modelos, né, para fazer um trabalho de análise, e tem a gente gosta muito de uma analogia da estratégia do ataque e da defesa. Toda instituição, nesse novo arranjo, participando do Open Banking, vai ter que ter uma estratégia de ataque e vai ter que ter uma estratégia de defesa. Por quê? Porque, igualadas as condições, todas as instituições poderão atacar o mercado para ganhar clientes, para aumentar, né, a sua linha de receita, mas também ela sofrerá ataques com as outras instituições querendo tomar market share dela. E aí que o cliente ganha, porque
ao desenvolver uma estratégia de ataque e de defesa, e a gente entende que tem que ser feito simultaneamente, o cliente ganha tanto de um lado na melhor oferta, ao receber uma melhor oferta, como também no lado da retenção, do lado da fidelização dele com a instituição. Esses elementos vão ser explorados de forma ampla pelo Open Banking para aumentar essa concorrência de acordo com a regra do jogo. Então, esse é um cenário que a gente está vislumbrando a partir da fase 2. Perfeito. Bom, colocando um pouco em perspectiva tudo isso que foi falado, o ecossistema, o foco na oferta de produtos, nessa questão de redução da assimetria, eu queria também repassar com vocês as discussões a respeito de uma dúvida, na prática mesmo, com base nessas considerações que vocês apresentaram, quais as vantagens efetivas e concretas previstas para os consumidores e empresas no âmbito dessa abertura do sistema, a abertura do sistema como um todo, redução das assimetrias e aumento da concorrência? Com o consumidor, o que ele ganha na prática? Olhando sobre a dimensão do usuário. Quer começar aí, Fábio? Posso começar. Na questão do consumidor, como disse o Cazu, como reforçou o Rudney também, é inegável que, a partir do momento que ele tenha seus dados organizados e utilizados para uma melhor oferta, ele vai ter uma experiência melhor, seja na experiência de consumo, no fim a fim da tecnologia ali de onde ele clica, como ele é atendido, as esteiras digitais, e a gente vê essa revolução acontecendo. Um dos revolucionários é o banco original, que consegue hoje abrir uma conta em 3 cliques. Então, eu espero que também no Open Banking as tecnologias já tragam essa necessidade e esse momento já nasça com uma esteira digital fácil, bem definida, intuitiva. Esse aspecto é fundamental. E também a questão dos dados de forma organizada propõe uma dinâmica de negócios mais concorrencial, mais apurada. Vou citar um exemplo assim: todo mundo fala, já virou chavão no mercado financeiro, que os dados são o novo petróleo, concordam? Todo mundo fala aí, os dados são o novo petróleo, mas eu não vejo iniciativas que monetizem esse dado, que organizem esse dado. Cada um está fazendo o seu trabalho internamente. Então, é muito bom e muito positivo para a indústria financeira perceber que há uma organização desses dados, e aí também a segurança desse dado ela é colocada em jogo. Que a partir do momento que eu estou afirmando como instituição que o dado é do cliente e ele pode dar opt-in, ou seja, autorizar alguém a usar, eu também tenho que ter o cuidado desse dado. Porque nos Estados Unidos e nações que já anteciparam esse movimento, eles têm frases importantes, como, por exemplo, nos Estados Unidos eles falam: if you can't protect, do not collect. Se você não tem capacidade de proteger o dado do cliente, não colete. Então, eu vejo também a necessidade, a importância de olharmos para o dado do cliente como um ativo super importante e necessário de se ter todos os cuidados de segurança tecnológica, porque a partir do momento que eu coleto, eu sou o detentor do dado, eu tenho a obrigação de cuidar para que aquele dado seja bem estabelecido, bem utilizado, eu estou usando o dado em nome do cliente. Então, esse ecossistema, ao mesmo tempo que ele traz a concorrência positiva, ele precisa ser validado para ver se as diretrizes de segurança permitem a distribuição do dado, e aí sim, todos os benefícios que nós discutimos aqui de taxas melhores, jornadas melhores, condições melhores ao consumidor final, que, ao meu ver, é o foco do Open Banking. A parte boa do Open Banking é que ele já nasce com o consumidor no centro, customer centric. Perfeito, perfeito. Quer complementar, Rudney? Opa, pois não. Eu acho que uma das vantagens também são várias, né, e algumas até bem óbvias, né. Com o Open Bank, o processo de aquisição de novos clientes deve ser dramaticamente simplificado, facilitado, porque exigirá muito menos esforço na captura de informações e preenchimento por parte do cliente, né, e com as instituições sendo obrigadas aí do segmento S1, S2, a compartilhar esses dados que tem em mãos, caso o cliente realmente autorize, né, e dê essa autorização, o processo vai ser muito simples na parte de onboard e tanto na parte de análise de crédito. A gente vai complementar com informações, ou seja, nós vamos ter um poder muito forte
tanto na experiência do cliente, na parte de entrada do banco. Outro processo é o aumento da concorrência. Então, com o uso aí do sistema financeiro aberto, vai aumentar aí bastante a concorrência. E como o Fábio falou, né, nós temos aí no Brasil uma pesquisa feita aí de aproximadamente 30, 35 milhões de desbancarizados, né? Então, tem uma oportunidade muito grande de crescer e de você fomentar novos clientes aí com o processo aí de novos clientes, né? Tem a questão também do avanço na personalização de produtos mais específicos, né? Quanto mais dados que a gente tiver, um big data aí de grandes informações aí, muito mais assertivo vai ser a análise e a oferta de produto adequado aos clientes. Então, compartilhando informações entre o banco, a gente vai conseguir saber perfil de consumo, né, perfil de endividamento, capacidade de pagamento que os clientes poderão colocar e cada vez mais otimizar o risco, né? E com você tendo uma informação mais precisa na mão, você consegue adequar um produto. E como o Fábio falou, né, é uma preocupação muito grande da população, né, e a segurança da informação. Eu acho que os bancos hoje são as instituições, as empresas no Brasil muito bem reguladas pelo Banco Central, tem uma preocupação muito grande com relação ao sigilo da informação, a confidencialidade, grandes tecnologias que os bancos usam para proteger o dado, muito amparado aí na questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e isso vem de anos, né, de bagagem de conhecimento e tecnologia que os bancos têm hoje, que a gente está ali protegendo a questão financeira do cliente, os dados e informações, e agora a gente junta toda essa tecnologia de conhecimento e expertise que os bancos têm no modelo de compartilhamento de dados. E deixando bem claro, né, esses dados, essas informações serão de propriedade dos clientes. Nós seremos aí bancos com um processo de guarda dessas informações. Perfeito, ótimo, Rudinei. Cazu, quer nos ajudar aí no debate? Vamos lá. Quais as vantagens para o consumidor, né? Vou tentar jogar um olhar rápido. Os consumidores do Open Banking, a gente está falando basicamente das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Né? A gente debate muito sobre as pessoas físicas e ali as vantagens para o consumidor pessoa física, ela tá ao redor de receber melhores ofertas de produtos e serviços mais inovadores, que muitas vezes no momento mais adequado, no contexto mais adequado, né? Mas também tem a vantagem de receber uma oferta de um produto, de um serviço mais barato, né? O Open Banking vai permitir também que se faça a partir dessas análises de dados, como já foi comentado, um onboarding mais rápido, uma análise de crédito mais rápida ou menos custosa. Isso vai refletir na diminuição desse spread numa oferta mais barata para o cliente pessoa física. Do lado da pessoa jurídica, acho que a gente pode explorar, e aí há uma infinidade de opções, né? As empresas, como que as empresas vão tirar usufruto aí do Open Banking? Acho que a primeira grande coisa que vem à nossa mente é o aumento da capilaridade destas empresas nos canais de acesso aos consumidores, aos seus consumidores. Por quê? Porque o Open Banking vai fomentar que uma empresa, a partir dos recursos do Open Banking, possa ofertar um produto, vender, né, o seu serviço, o seu produto de uma forma mais avançada. Ela vai fazer parcerias e vai ter acesso diferenciado aos seus clientes. O Open Banking vai permitir isso. Por quê? Por causa das arquiteturas abertas, por causa do modelo de fomentar inovação e parcerias. Então, as empresas poderão tirar muito proveito do Open Banking se souberem, né, conjugar todo esse volume de informações e desenvolver tecnologias para atender nesses novos canais que serão disponíveis.
Muito bom, perfeito. Bom, com base nesse contexto aí colocado por vocês, em que as vantagens elas se tangibilizam em melhor experiência, condições melhores, principalmente envolvendo aí o que foi colocado sobre questão de preços, né? Então, condições financeiras, simplificação de processos, a possibilidade, inclusive, de inclusão financeira, até a possibilidade de personalização no atendimento ao cliente, né? Enfim, e até uma série de outras parcerias, inclusive, adicionando aí dentro do contexto, parcerias entre bancos e fintechs, e entre fintechs entre si, criando novos modelos e novos negócios, novas experiências para os consumidores. Mas o que eu queria insistir um pouquinho, para a gente finalizar esse nosso debate, colocando todo esse contexto exposto por vocês, quais seriam os principais desafios para que isso efetivamente se concretize? Quais são as barreiras que nós vamos possivelmente enfrentar no processo de implementação? Eu acho que as vantagens em relação à concorrência está muito clara, o contexto de melhoria do aspecto de atendimento ao cliente e as próprias vantagens para o consumidor estão muito claras, mas como é que nós vamos derrubar eventuais barreiras para que realmente isso chegue lá na ponta do consumidor? Quais são os desafios? Quer começar, Fábio? Sim. Do ponto de vista tecnológico, eu acho que já temos uma pavimentação bem adequada, temos excelentes provedores de cloud. Hoje, você não precisa mais ter o que um banco precisava no passado de um ambiente parrudo de tecnologia para poder executar suas operações. Hoje, a gente vê os novos bancos digitais nascendo na cloud, tendo à sua disposição uma computação de altíssimo nível, de última ponta, para as suas operações. Então, tiramos de lado o aspecto tecnológico de alcance dos usuários. A maioria das pessoas tem telefone celular, a teledensidade deles estão adequada ao Brasil, então esse ponto está pacífico. Acho que são dois aspectos que poderíamos elencar aqui. Um é o regulatório, né, Raul? Você sabe muito bem, cuida da operação de um banco. Hoje, estima-se que a cada 1h30, um banco receba uma nova regulação, considerando município, estado e Brasil. É um absurdo a parte regulatória. Então, espero que o Banco Central e todos os agentes regulatórios do Brasil tenham essa perspectiva de simplificar e não complicar. No Brasil, a gente sempre faz uma lei para remendar outra. Então, aqui eu espero que a coisa já nasça simples, para que a gente tenha um alcance mais adequado. E também a culturalização, né? Para que as coisas cheguem até o consumidor final. Eu acho que é necessário também, não é somente uma tarefa dos agentes de Open Banking, aqui a gente tem o protagonismo dos bancos como iniciantes desse movimento, mas o governo precisa colocar isso como uma política pública. Da mesma forma que o Pix teve seu alcance de forma brutal no Brasil, ele teve um sucesso tremendo, assim o Open Banking tem que virar uma política pública. Há que se ter no governo um alcance da população. Isso é uma política governamental. Não tem como um agente especificamente fazer isso. Acho que aqui cabe o governo. Muito bom, Fábio. Quer complementar, Rodinei? Opa, pois não. Rapidamente, Eu acho que, rapidamente, tranquilo. Eu acho que um ponto muito importante é a comunicação, né? Uma comunicação clara com o cliente, explicando o que é o Open Banking e as suas vantagens, né? A partir dessa comunicação ficará tudo mais fácil, né, mais fluido, de forma natural, sobre as vantagens do compartilhamento dessas informações, sobre as vantagens em que ele terá de escolha de produtos mais adequados à sua necessidade. Eu acho que uma comunicação que a gente possa explicar para os nossos consumidores, explicar para os nossos clientes o que está vindo aí, né, da mesma forma que o Pix foi feito entre as instituições financeiras, e eu acho que a gente já começar nesse trabalho de culturamento, de explicar, de detalhar para ele, eu acho que a gente vai passar uma mensagem mais segura. Uma outra questão é sobre a questão da segurança, né? Explicar também que o Open Banking está trazendo segurança embarcada, né? Da mesma forma que ele acreditava na instituição financeira, onde ele tem a sua conta, que ele tem seus produtos, né, no seu banco tradicional, passar para ele que essa informação que está vindo, que está migrando de um banco para o outro, vai ter a mesma segurança que no banco de origem ele tem também. E uma outra, por fim, seguir o cronograma do Bacen, estar atento a essas mudanças,
né, nas discussões junto ao Bacen, Febraban, todos os GTs que foram criados, né, para discutir e endereçar as implementações. Eu acho que será uma construção em conjunto com todos os ecossistemas bancários, né, do Brasil, e tenho certeza que é um esforço coletivo, que todos se beneficiarão do avanço do Open Banking, tanto instituições financeiras, fintechs, instituições de pagamento e principalmente o cliente no centro dessa grande evolução que é o Open Banking aí, regulado pelo Bacen. Cazu, nos ajuda aí no debate, por favor. Claro, com o maior prazer. Eu gostei muito do ponto do Rudinei, da questão da comunicação, né? Essa forma de comunicar transmite segurança e credibilidade a todo o arranjo para que haja a adoção massiva, né? Mas eu queria trazer um olhar aqui sobre um desafio que nós vemos para as instituições participantes do Open Banking, é a capacidade de ler como a cadeia de valor vai mudar. A cadeia de valor de toda a oferta de uma instituição, né? Ela passa a ser uma cadeia primordialmente digital. É claro que está todo mundo se adaptando a isso, mas o Open Banking, ele vai, de certa forma, acelerar muito que essas cadeias de valor sejam totalmente digitais, especialmente porque você pode agora colocar o princípio, né, o conceito de digital decoupling. Você pode pegar os processos nessa cadeia de valor e classificá-los como, em toda a cadeia, você tem processos que adicionam valor à cadeia, e você tem processos que subtraem valor à cadeia, né? Para dar um exemplo, quando você faz um onboarding, quando você faz uma análise de crédito, esse é um processo que para o cliente final é uma subtração de valor. Por quê? Porque ele está esperando, porque ele pode ter uma negação, ou porque o processo pode quebrar, né? E tem os processos de agregação de valor, ele tem uma interface que é boa, ele tem um fluxo fluido, esses momentos, ele tem um fluxo aprovado mais rápido, né, por diversos canais, isso é agregação de valor, adição de valor à cadeia. As instituições precisam entender essa cadeia e revisar as suas cadeias internamente. Por quê? Porque hoje, a maioria das instituições não está preparada ainda para entender esses processos, fazer esse decoupling, esse desacoplamento e adotar a melhor estratégia para essa cadeia de valor. E a melhor estratégia, agora, com o Open Banking, passa por você parcerizar, criar um ecossistema mais amplo, usar o seu concorrente para diminuir né, a redução, né, essa subtração de valor da sua cadeia. Então, se você pode pegar um processo que o seu concorrente faz e você, de certa forma, colocar isso dentro da sua cadeia, e você vai transformar uma subtração numa adição de valor aqui. Então, e isso é totalmente novo, isso é uma coisa que as instituições não estão habituadas a fazer. Por quê? Porque envolve uma abertura que nunca foi feita antes. Então, eu acho um desafio enorme, mas ao mesmo tempo eu vejo isso como uma oportunidade incrível para todas as instituições, né, repensarem os seus processos de forma mais digital e de forma mais colaborativa, né, com todo o ecossistema. Então, esse para mim é um desafio super, super importante aí para ser trazido à tona. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu acho que nós tivemos aqui um debate super rico, né? Olhando um pouquinho sobre a ótica e o foco na dimensão do consumidor no centro, né, e como que a gente pode efetivamente vencer os desafios, me parece aqui que foi colocado sobre a mobilização do mercado, transformar isso aí numa política pública, todas as instituições se mobilizarem, efetivamente elas realizarem um conjunto de revisões nos seus processos, atuação com foco também na cadeia de valor, mas acima de tudo, me parece aqui que a comunicação talvez seja um ponto fundamental junto aos consumidores. Eu tenho certeza de que as instituições financeiras no Brasil e todos os participantes desse sistema financeiro aberto, né, essas instituições estão preparadas, né, ou estão se preparando muito bem tecnologicamente, o aspecto regulatório, o aspecto da segurança. Mas até agora, até o presente momento, me parece aqui que é um consenso de que nós não vimos ainda grandes movimentos de comunicação no mercado. E sem essa perna final de comunicação e mobilização, a sociedade se mobilizando para que o consumidor entenda as vantagens e o que ele vai ganhar com a questão do Open Banking, talvez nós não tenhamos condições de atingir rapidamente os objetivos que nós gostaríamos de atingir,
né? Então, me parece que esse, se todos concordarem, esse é o nosso grande desafio aí. Não é trivial fazer isso num Brasil continental como o nosso, mas com certeza eu tenho uma visão de que realmente o Open Banking é capaz de mudar completamente a dinâmica do nosso sistema financeiro, e as instituições que estão participando estão bastante engajadas nisso aí. Queria agradecer muito a presença de vocês, foi um debate muito rico, muito interessante, e estamos aí para continuar em outras oportunidades essa discussão tão importante aí para o sistema financeiro brasileiro. Muito obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Até mais. A RTM é o principal hub integrador do mercado financeiro, oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em ambiente de nuvem privada. Responde pela estrutura de gerenciamento da RSFN, uma das redes do sistema de pagamentos brasileiro. Empresa da Ambima e da B3, está presente em quase todo o território nacional, conectando mais de 600 instituições a provedores de informações e serviços. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Hello, I'm Paulo Andreoli. I'm Head of Payment Solutions and Open Banking at F-Camera. There is a technology company that is participating on the implementation of Open Banking in Brazil.
and is also offering solutions for the financial institutions to accelerate the process to implement open banking. Today, I'm going to talk to Ralph Bragg. He's CTO and founder of Radian. There is a UK company responsible for the implementation of the open banking directory in UK and now in Brazil also. Ralph is an expert in security, the author of UK's open banking security profile, and also a quoted author of open banking, OpenID financial grade API protocol. Hi, Ralph. Thank you very much for joining us today. Before you start, please introduce yourself. Hi, thanks very much for the introduction. It's a pleasure to be here. As you said, Ralph Bragg, CTO of Radian. I've been involved in open banking now for quite a long time. I am an Australian, and I am living in the United Kingdom, and I'm greatly enjoying partaking in the delivery of open banking in Brazil. Looking forward to seeing what happens over the next couple of years. Great, nice. Okay, I'm gonna ask you some questions that we often receive here, okay? Well, the first one is, you participated in the implementation of open banking director in United Kingdom, and now are participating also in this implementation in Brazil. What are the differences related to the security standards in both of the countries? It's a good question. So in the United Kingdom, when the UK started, the UK had to come up with a solution that was both secure enough, but also could be implemented in time. And that meant making some shortcuts and taking some tactical decisions in order to make sure that the ecosystem could be born whilst keeping a long-term eye on global interoperability and the alignment to global standards. So the UK's security position went through a few different iterations. Firstly, it was a solution that it ran and created and designed itself, which gave the banks a little bit more leeway and to do some non-secure type of operations, mainly to give them time to lean heavily on their vendors to get their vendors to catch up. As you can imagine, lots of different banks, lots of different security vendors, all with different products that adhere to different security standards. Over the course of the next couple of years, all of the vendors have managed to upgrade all of their software and align to what is now the gold standard of security for API or highly regulated data sharing, which is the OpenID Foundation financial grade API security profile. I know it's a mouthful. Everybody shortens it to the word FAPI just to make it easier to understand what we're talking about. Now, FAPI has recently become a final specification, which means we no longer are anticipating making any normative or substantial changes to that specification. And we are now seeing all banks globally align onto flavors or variants of the FAPI protocol. Now, that means that Brazil has a lot of the heavy lifting already done for it. It has a lot of support from a lot of vendors, and it should be far more straightforward to implement. Saying that, Brazil does have a couple of key differences. Brazil has a requirement in its legislation for the TPP, the client, to assert identity information to the bank, basically to say to the bank, I want you to authenticate Ralph, but only if you can confirm that it is Ralph. And that means that the TPP has to provide personal information to the bank over a potentially untrusted network. And that is going to require the banks in Brazil to adopt an even more strict and even more secure security posture than those that are being adopted in the UK. Now, this shouldn't cause banks much challenge. Most vendors should be able to support this particular extra security enhancement, but it is a change and it is something that will have to be impact assessed by various different banks, technology providers, to make sure that they can meet the most secure protocol being implemented globally, which is the Brazil flavor of the FAPI OpenID security protocol. Oh, great. Speaking of more standards, security standards,
Brazil, you're going to use also the SIBA. Why is the inclusion of SIBA such a massive step forward for Brazil compared to the other countries? Yeah, so SIBA is probably the biggest leap forward for any standards body or any data sharing ecosystem globally. And the reason that SIBA is so powerful is it allows the non-digital customers of banks to be able to engage in the digital economy. For example, if you have an infirm parent or a young child, or you're dealing in codependent or elderly type support arrangements where different customers of the banks may not be able to interact with those minorities using digital means, SIBA, or client-initiated back-channel authentication, allows the bank to obtain authorization and authentication of those customers by any means necessary. That means that a bank could, on request from a TPP, send a letter in the post to someone saying, please sign this letter and we will give TPPs access to your data. Or they could do a phone call or an SMS or any other mechanism that is available to them to obtain the authorization from their customers to release data. And that means that you can bring the entire segment of the non-digital economy or the non-digital customer base into open banking. And that is an incredibly powerful capability for the Brazilian economy, especially considering the size of Brazil, the disparate locations of Brazil, and just the sheer number of people. 200 million plus is a very, very large customer base. So, and a sizable percentage, which means a sizable number of those people will be non-digital natives. This is a really good way to bridge the divide. SIBA also offers some really interesting use cases when it comes to payments, when you want to start doing things like pay with Alexa or pay with Siri or pay with a kiosk at a shop. There's a lot of new innovative payment type arrangements where a bank can push messages to a customer safely and then obtain authentication authorization. It's going to be really exciting to see what emerges from these two new standards. Nice. So with SIBA, you can even ask Alexa or Google Home to give your TPP access to your data, right? You need to connect it further. In the Alexa app, then TV video to get started. And that's exactly what happens. She's always listening and she's always available, and she can always help make payments and perform other operations with your consent using a SIBA flow. Yes, it's going to be really interesting to be able to pay with your car or pay with your speakerphone or consent to an operation via either of those two mechanisms. It's going to be really interesting to see what happens in this space. Nice. So lots of possibilities. You can have a personal assistant or even your car or asking for a payment, for example, and you can authorize this payment in your mobile phone, right? That's correct. Nice, very nice. So I see some people might be concerned about the security of open banking, especially people that doesn't know much about that. How secure is open banking, especially in Brazil? So it's a great question. And people do have always a right to be wary and to pay close attention of where their data is being used and is being transferred. The security protocols that open banking is being built on is being done so is based on a security profile that has extensive formal analysis, significant peer reviewing of some really, really top-notch universities around the world that have looked at all of the different possible attacks, threats, risks associated with all of these different potential sources of compromise or attacks. And so far, the formal models show that there are no known vulnerabilities to a well-implemented FAPI solution. So that means that
how a bank transmits your data with your consent from the bank to a third party is 100% safe, absolutely 100% safe. And we will be helping the ecosystem achieve that by implementing robust conformance and certification processes to make sure that everybody is following the rules and have read and understood the security obligations and standards correctly. So a lot of care and attention is being given to making sure that this ecosystem is as safe as can be. In terms of practices and processes for how data needs to be stored and maintained and looked after when it's not flowing around, that is probably the number one location where regulators will have to pay close attention to the security requirements and obligations on third parties to make sure that your data is always safe. So banks do this naturally, and for TPPs, they will have to make sure that they have similar processes in to act as the custodians of your data, because as you share your data from a bank to a TPP, it's no longer the bank's responsibility if it gets lost at the TPP. And I think that's something that everyone in this ecosystem is going to have to slowly realize, that as you ask banks and TPPs to transmit and transfer data, you are empowering and entrusting those third parties with a lot of responsibility to look after your data. And you hope that everybody in the ecosystem does so with the same care and attention that your primary banking provider does. And probably you need some work from especially from the banks, to educate their customers, to show to them how it's safe, that they can share the data without concerns. How it was done in the UK? Yeah, in the UK it was done late. It was very much recognized now that that it is a very important thing for banks to be doing. It's a very important thing for the central authority and the regulator to be doing, is to educate people as to this brave new service that is coming along, and to help them understand that it is safe, that it is being well implemented, and it is there to really benefit consumers. So it's very much a responsibility of everyone to implement it correctly, and then help promote the possibilities and opportunities that these new mechanisms and these new services will enable. In the UK, there's recently been a big step forward where the government has now started to accept open banking payments. So that means 72 million people can now make their tax payments using an open banking payment, which is a big leap forward and a big sign of confidence in the whole open banking ecosystem, that this can now be done via to pay your tax bill. Great. Okay, and we see that all these standards, security standards, some of them very new. What are the challenges for the financial institutions to implement all the security infrastructure for open banking? So the security part of the infrastructure is relatively straightforward, mainly because there's a large number of vendors that now support the necessary standards. The biggest challenge is finding the appropriate partners and skilled partners that understand how to configure those vendors and configure those various technologies in order to make it function. For existing banks, the other challenges and the thing they need to recognize is that you will have most of the solution already. A lot of banks will already have an API gateway, but you may not have an authorization server. You may have an authorization server, but don't know how to do open banking consents or interact with the trust framework or configure your products in the correct way. Banks shouldn't feel panicked in terms of having to throw out entire systems or all of their systems. And the biggest advice for banks would be to not try and invent this or implement this yourselves. Building security capability and security products is quite time consuming, it's quite costly, and requires a significant amount of skills, expertise, and ongoing support and maintenance. These standards are now ubiquitous. They are global, they are commodity, which means you have a lot of technical choice as to what vendors you use. This real skill is choosing the appropriate partners to help you implement them, and making sure that your partners actually understand what is required of them. Great.
And if you would give some advice to the financial institutions, what are the main points that they should give more attention when implementing open banking? The fundamental one is to recognize that this is not just a small regulatory program. Most open banking programs that in the UK that were treated as a small compliance exercise failed, or they were significantly late, or they finally recognized that this small little compliance program actually was much bigger, had much greater impact, and had was really the future for how banks need to engage with their customers and secure their services digitally. Every single bank in the UK and Australia and other jurisdictions that are on this journey are using this as an opportunity for strategic replatforming and strategic transformation. And it's a phenomenal opportunity for banks to really capitalize on a regulatory mandate, i.e. they have to do this in order to fix and improve a lot of the ways that they offer digital services today. So the number one advice for all banks that are involved in open banking is don't treat this as just a little tactical solution. Recognize that this is the start of a groundbreaking movement towards APIs, towards better digital communications, towards more secure digital communications, and treat this as the opportunity for very large digital transformation at scale that it is. Those banks that went early and recognize the potential of open banking to completely transform how they engage with customers, but also how they deliver technology, are the ones that are now reaping the biggest benefits from security, agility, the ability to bring new products to market, and customer satisfaction. So that's by far the number one lesson. Okay. So do you have any good example of some bank or some institution that invested on open banking and did something different or something better? good? Honestly, all of the banks in the UK are now have significantly improved their digital offerings. They all have far better customer satisfaction ratings. They have far better digital engagement. They're all exploring the use of APIs and partnerships in different ways. And it is interesting to see which way different banks are going. Some are going APIs for business-to-business connections. Others are pursuing platform as a banking service. Others are using these as cost reduction programs. An API program helps providers and consumers in numerous different measures. And so far, I'm not going to call a winner, but there's a few of the major banks in the UK are really starting to show some fantastic promise, particularly when they're trying to compete with some of the more challenger and innovative providers on the market. Did you see that in this movement for comply with open banking, some banks had to accelerate their digital transformation, especially banks that use old legacy systems? Yeah, all of them. All of them had to accelerate their digital transformation programs one way or another. As I said earlier, some banks did a tactical solution and now are having to re-accelerate their digital transformation programs. And other banks use it as an opportunity to step on the gas and go faster with their strategic digital transformation programs. But every single one of them has recognized the potential and the promise of an API and modern channels architecture for offering services both internally and externally. Nice. And do you see many opportunities for the fintechs to enter this open bank world and take advantage of that? Yeah, limitless. So the message to fintechs is the way Brazil is designing its ecosystem is in a lot of the ways better than how it was done in the UK, because it's got a lot of the lessons learned. In the UK, you have a single standard, which means that you can connect to the entire UK market with a single library. You don't need to buy expensive middleware software. You don't need to use an aggregator in order to get access to the UK banks. A single library that's free for anyone to use can be used to interact with the top 9 banks in the UK.
Now, if Brazil is successful with this program, that same very simple technology can be used to enable TPPs to get access to a very large number of customer bank accounts with consent. And that means that TPPs in Brazil should have an easier way to bring new propositions to market, a cheaper way to bring new propositions to market, which means that they can spend their money focusing on bringing business value to what it is that they are trying to achieve. Open banking is not about creating new plumbing. It's not about creating new middlemen and new card payment networks. Open banking is about creating and using well-defined standards and processes to enable individuals to get access to that data just by using open source APIs and libraries. You shouldn't need to be engaging as a TPP with an expensive middleware provider that's going to take 1% or 2% of your API, your costs, just to provide access to the banks. The whole point of this program is to give TPPs easy access to this data, and I will have failed if that is not realized. Nice. And one thing that I'm noticing, talking to some banks, is that some banks they have to comply with the regulation only in phase 3, that is payments, and they are not preparing to do the phase 1, phase 2. That there is sharing the data from their customers. Are there many differences, especially in terms of security, from phase 2 for phase 3, for example? And do you think it's a good way just to comply with phase 3 and forget about the sharing of the data, the phase 2? So the answer to your first question is no, there's not a huge difference from a security point of view. Everything is secure regardless of whether or not it is data or payments. And if you think about it, under the GDPR or Brazilian's data protection legislation, it's actually more dangerous for a bank to lose customers' data than it is for payments to go wrong. Most payments are insured in one way or another, but customers' data, if lost, is very hard to make right. It's very hard to make whole, so it can be quite expensive if you end up implementing security poorly and leaking customers' data. So we treat, from a security point of view, data and payments have exactly the same security characteristics. So no, there is no difference between the security profile for data and the security profile for payments. For your second question is a very interesting one from a strategic point of view. Delivering a lot of open banking APIs can be quite a big project, and delivering one for payments or a few for payments actually might be a smaller cost burden. What will be interesting is to see how much the TPP community starts bringing new innovative open banking powered apps to the market, and how much consumer demand is going to drive banks' behaviors. For example, if there is a really great TPP app that needs open banking, well, and your bank doesn't provide that data, then customers will vote with their feet and go to a bank that does provide those services. So it will be interesting to see how much market forces compel banks that are not obliged under the regulation to open up access to customer data. It'll be interesting to see how many of them do so. So what you're saying is that in terms of security, the infrastructure that the banks need to prepare, if they build all the infrastructure for the phase 3, they can use almost the same for the phase 2, right? That's correct. There is no security or consent or anything really that's stopping them from delivering additional assets on that same platform. A payment API is no different from an accounts information API. It's secured in the same way, it's authorized in the same way, customers are authenticated in the same way. Okay, great. And do you see any movements from the big techs to taking advantage of open banking to enter in this market? Here in Brazil, recently, WhatsApp are making payments now. Do you see this movement in UK and here in Brazil? No, it's a good question. The answer in the UK is no. We haven't seen open banking enabled payments enter
for any of the big tech players yet. We haven't seen any of the big tech players use open banking data either yet. I mean, most of the big tech want you to be using their payment rails and their payment systems and their payment or data ecosystems, not necessarily engaging with other providers and looking outbound. So no, not yet. But do I think it will happen? Yes. Yes, I do. Great. Okay, Alf. I think we are reaching the time here. But do you have any final thoughts that you want to share? No, not really. I mean, the only thing I'd say is to anyone that's watching this is that this is an exciting time for Brazil finance and Brazilians collectively as a nation. And the success and outcome of this program will depend on the willingness and drive from a lot of individuals, companies, big, small, and regulators. This really is your program, your system, and your opportunity to make open banking in Brazil what it is that you want it to be. And it could power the Brazilian economy for the next 10, 20 years. So it's a fantastic opportunity, and I hope everyone treats it as such and gives it the best shot. Great. Thank you very much, Alf. Yeah, I agree. I think that open banking will change the scenario here in Brazil, and many new services and new products will be created after open banking. So that was a great conversation, very informative. Thank you very much, Alf. Thank you everybody for watching, and please feel free to contact me. It will be a pleasure to talk to you about open banking or any other matter related to payments. Have a wonderful day. Thank you. Bye-bye. Services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Think about it. This is a journey. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together.
pause and hit us up. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! Apix 2021. Open your mind. Transform your business. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking.
Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao painel. A gente vai tratar da agenda de inovação da SUSEP, o Open Insurance. Agradeço à organização do Open Bank Week pela oportunidade da gente tratar desse tema. Acima do Open Insurance, acho que cabe falar que, na verdade, vamos tratar aqui do papel e dos produtos de seguros e previdência no Open Finance brasileiro. Meu nome é Eduardo Fraga, eu sou o diretor da SUSEP. Estou junto com uma parte da equipe aqui que tem se dedicado a estudar o assunto, a pesquisar o assunto. A natureza desses ecossistemas open é colaborativa, e em virtude dessa característica, esse time todo tem procurado, além de estudar e pesquisar, tem se reunido com dezenas de jurisdições, tanto nacionais quanto internacionais, para entender os aspectos do ecossistema open e poder chegar ao melhor produto de regulação que a gente imagina aqui, adaptando para as características do mercado brasileiro de seguros. É importante ressaltar que essa jornada de inovação que hoje a gente está tratando no contexto do Open Insurance iniciou e tem muita relação com o sistema de registro das operações, onde todos os dados das operações de seguros e previdência são registrados de forma segura, de forma completa, detalhada e com qualidade. A gente também tem a iniciativa do Sandbox, que no ano passado já houve a primeira geração e está prevista uma segunda geração para esse ano. Então, a agenda de inovação da SUSEP ela ataca diferentes vertentes desse tema para o mercado de seguros. É importante ressaltar que seguros e previdência eles já estão normatizados e dentro do ambiente Open Finance. Essa normatização veio por meio da resolução do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Eles estão incluídos na chamada fase 4, não só seguros e previdência, como também investimentos, operações de câmbio e outros. Então, o que se coloca como desafio para o mercado de seguros e para a SUSEP é que a oportunidade de participar desse ecossistema seja estendido não só para consumidores que adquirem esses produtos fora do canal bancário, ou seja, que hoje não estão abarcados pelo Open Finance, mas também para aquelas empresas que não utilizam o canal bancário para distribuir esses produtos. Então, de forma a equilibrar e dar oportunidade para todos os players e agentes de mercado para usufruir dessa ferramenta que gera facilidades para o consumidor e também para dar oportunidade para os consumidores desses produtos de empresas que não distribuem pelo canal bancário, a SUSEP colocou em consulta pública minutas de resolução e circular para regulamentar o que a gente está chamando de Open Insurance, e é fundamental, até tendo em vista que esse ambiente ele é centrado no consumidor, que esses dois ecossistemas interoperem, sejam integrados e conversem. O objetivo principal do ambiente Open é a centralização e o atendimento do interesse do consumidor. Isso é fundamental para o desenvolvimento, ao nosso ver, do mercado de seguros. A SUSEP ela tem uma missão e a responsabilidade, até definida em lei, de promover o desenvolvimento econômico e social. Então, esse ecossistema, essa iniciativa vem totalmente ao encontro da ampliação da cobertura, do incentivo à concorrência, do fomento à inovação e, mais do que tudo, acima de tudo, da promoção da cidadania financeira, da inclusão financeira. A partir do momento que você tem produtos customizados, a preços adequados, com a possibilidade de pessoas que hoje não acessam esses produtos, com a facilidade que virá para essa camada da sociedade que não acessa esses produtos, a gente está atingindo o objetivo da inclusão financeira, da inclusão social. Então, a gente enxerga o ecossistema Open Finance, a integração do mercado de seguros com o mercado bancário, como uma oportunidade única para que o mercado de seguros e de previdência se desenvolva, atinja novos públicos e entregue para o consumidor
aquilo que ele realmente precisa, aquilo que atenda às suas necessidades e seus interesses. Então, aqui comigo, vou apresentar as pessoas que estão no painel. O Leonardo Brasil é o nosso diretor de TI da SUSEP. Tiago Barata é o coordenador do projeto de Open Insurance na SUSEP. E a Paloma é a coordenadora da área de riscos da Coordenação Geral de Monitoramento Prudencial, que também está ajudando no projeto. É uma parte do time que está aqui, mas é um projeto muito transversal na SUSEP, que conta com a ajuda de diversas outras áreas e outras pessoas, e aqui fica o meu agradecimento também à dedicação de todas essas pessoas que têm nos ajudado. Tá? Então, para iniciar aqui o painel, eu vou chamar o Barata, o Tiago Barata. Eu gostaria que ele comentasse um pouco aqui e ilustrasse para as pessoas que estão nos assistindo, né, como é que é esse ecossistema, quais são os participantes e qual a estrutura que está se planejando para o ecossistema do Open Insurance. Obrigado, Fraga. Obrigado a todos. Bem, para falar do ecossistema, eu gosto sempre de dar um passo atrás e recordar como é hoje, né? O nosso sistema tem a participação das seguradoras, entidades de previdência, sociedades de capitalização, obviamente, os segurados consumidores que é o centro, né, desse sistema, e os corretores trabalhando, né, em conjunto com eles, né, na efetivação de negócios. Isso não muda. Assim, até mesmo caso não haja, né, o consentimento de um consumidor, a gente vai estar igual ao mundo, né, como é hoje. Então, não haverá trocas, digamos assim, dentro do Open Insurance. Contudo, existem, né, algumas necessidades que estão impostas, que são avanços normativos. Então, se destaca de uma forma muito forte aqui a Lei Geral de Proteção aos Dados, onde colocou, né, o consumidor no centro do seu, como sendo o senhor das suas informações. Então, obviamente, a partir do momento que esse consumidor detecta que há um benefício pela troca da informação dele hoje numa empresa para uma outra empresa, ele vai fazer. Então, a gente tem certeza, né, no mercado onde o dado é ouro, digamos assim, né, haverá uma crescente exponencial na busca por essa troca de informação pelos consumidores. Além disso, a gente sabe e a gente vivencia, né, todos nós, quem está assistindo, a gente que está falando, que o mundo ficou à distância de um clique, né? Nós temos avanços tecnológicos proeminentes de diversas indústrias e a gente tem certeza também que cada vez mais o nosso mercado também vai estar incluído nessa busca por melhorias, por aspectos tecnológicos, avanços que propiciem, né, que novos serviços e produtos venham a surgir. Então, a gente tem um potencial enorme de crescimento de troca de informações, né, e de necessidade, e a gente tem um problema aqui, um aspecto que tem que ser tratado. Nós temos que padronizar, né, esse compartilhamento de dados e informações entre todos os players do nosso setor, né? E como o Fraga já disse, né, esse compartilhamento tem que ser extremamente seguro, né, tem que ser ágil, tem que ser preciso, ele tem que ser conveniente, porque parte do consumidor querer fazer, né, essa troca de informação, e tem que ser o mais transparente possível, né? Então, esse compartilhamento ele tem que ter padronizações desde padrões de tecnologia até mesmo administrativo, né, nas relações entre os players que estão dentro desse ecossistema. Então, a estrutura do Open Insurance é isso. Se a gente puder sintetizar, é uma padronização desse novo ambiente, dessa troca de informações entre os players, seja ele tecnológico, seja uma padronização administrativa. Então, para organizar isso, assim como o Open Bank propôs, a gente também está propondo, né, a definição de uma estrutura de governança, tá? E essa estrutura de governança ela vai propor, né, alguns padrões técnicos seguindo os normativos que vão ser estabelecidos, estão sendo estabelecidos, inclusive, em consulta pública que finalizou agora recentemente. E com isso, né, a gente vai ter ali algumas entregas, né, esperadas para que o sistema comece a funcionar. E esse sistema, é bom recordar, a gente, por princípio, partiu, né, de uma premissa de integração com o Open Bank. O Fraga também falou na abertura, né, que a gente busca aqui, né, o Open Finance
ser uma junção, né, do que já tem do Open Banking instalado, inclusive já com a participação de produtos seguros de previdência e capitalização através dos players que atuam, né, pelos seus grupos financeiros. E agora nós estamos adicionando, né, também todo o mundo de seguros que não transacionam por esse ambiente. Então, é natural que esses dois ambientes sejam conectados. Então, por isso, temos aí diversas reuniões com nossos colegas do Banco Central, com players do Open Bank, para fazer isso da forma mais efetiva possível. Tá? E o Fraga também perguntou sobre os participantes. Né? Nós prevemos, né, inicialmente, de acordo com a consulta pública, que inclusive foi finalizada agora, que o Open Insurance será mandatório, né, para as empresas que estão nos segmentos mais altos das nossas regras prudenciais, que são os segmentos S1 e S2, e também será voluntário para demais participantes, né, para as empresas que estão nos segmentos S3, S4 e Sandbox. Mas é bom recordar, né, uma premissa de reciprocidade. Dentro do Open Insurance, né, vão receber informações quem fornece informações. Então, para receber, você vai ter que doar informações também, obviamente, com consentimento do usuário sempre. Isso tem que estar claro para todo mundo que esteja vendo essa apresentação. E um outro player que está sendo adicionado aqui para atuar exclusivamente no Open Insurance, assim como foi feito no Open Banking, aqui no Brasil e em outras jurisdições, para trazer inovação, etc., nós estamos propondo uma sociedade iniciadora de serviços seguros. Tá? Essas empresas, a proposta é que sejam credenciadas exclusivamente para operar no Open Banking. Então, terão grandes exigências de capital, de segurança cibernética, enfim. Em breve também a gente vai estar disponibilizando as normas que tratam do tema. Fraga. Valeu, obrigado, Barato. Eu acho que nesse ponto aí que você tocou no assunto da questão da integração, isso é fundamental, até para que o fluxo de compartilhamento de dados aos olhos do consumidor se dê entre os dois ecossistemas. Né? Então, o mercado bancário receber dados, eventualmente, da experiência do consumidor com um contrato de seguro e vice-versa, né? O mercado segurador receber esses dados de uma experiência vinda lá do mercado bancário. E, no final das contas, isso enriquece os dois ecossistemas. Né? No final das contas, isso gera desenvolvimento e ganhos para ambas as indústrias. Mas, para a gente poder sedimentar um pouco mais, né, o que de fato, quais são os dados que estão dentro desse ambiente, o que vai poder ser compartilhado, né, quais são essas informações. Paloma, se você puder falar um pouquinho de quais são os dados que estão previstos para serem compartilhados, pelo menos inicialmente, né, no ecossistema. Bem, obrigada, Fraga. Obrigada a todos também. Então, os dados que estão no escopo do Open Insurance, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, né? São os dados abertos de seguros e os dados pessoais de seguros, né? Os dados abertos de seguros, eles são dados das sociedades supervisionadas, né? São dados dos contratos que dos produtos que elas oferecem, são dados dos canais de atendimento que ela tem, das dependências próprias dela, né? E serão totalmente abertos ao público, né? E eles vão ser disponibilizados por meio de APIs, né? A gente sabe que o consumidor final ele não vai acessar esses dados diretamente por meio de API, que é uma tecnologia muito específica, né? Mas a ideia é que venham empresas como Fintechs que consumam esses dados e produzam uma ferramenta para o cliente acessar toda essa informação que vai estar disponível, né? Então, assim, de forma mais direta, assim, o que a gente está falando aqui é de um grande marketplace de seguros, né? Você vai ter um local que você vai poder consultar os produtos das seguradoras, por exemplo, que elas oferecem, né? Então, assim, é uma gama de informação muito grande que vai permitir que as empresas criem ferramentas para agilizar, né, e facilitar a vida do consumidor. Então, esse é um primeiro grande bloco, né? São dados abertos e são públicos, que são os dados das sociedades supervisionadas. Tá? Em relação aos dados pessoais de seguros, né,
aqui a gente vai estar falando de dados individuais do cliente, né? Então, obviamente, eles só vão ser compartilhados se tiver o consentimento do cliente. Se aquele cliente, como o Barata colocou, se ele vir alguma vantagem, né? Se ele entender que aquilo ali pode representar um ganho para ele. E aí ele vai poder compartilhar com toda a segurança que o Fraga já colocou, que é um dos centros de todo esse sistema, né? E, além disso, um ponto importante é que esses dados individuais, eles não ficam públicos em nenhum momento. Mesmo que ele dê o consentimento, eles não ficam públicos. Eles são apenas compartilhados com outra sociedade participante. Então, o cliente da seguradora A, se ele quiser, ele pode permitir à seguradora B acessar os seus dados, tá? E quando a gente está falando aqui de dados pessoais, a gente está falando de dados cadastrais, como endereço, idade, por exemplo, né? E a gente está falando também dos dados dos contratos que aquele cliente possua. Quais os contratos que ele possui? Ele possui um seguro residencial, ele possui um seguro automóvel, né? Quais os prêmios que ele paga, que ele vem pagando, né, ao longo dos anos? Já teve algum sinistro? Né? Então, a gente está falando da vida do consumidor em termos de seguro, né, dos contratos que ele possui. E também a gente pode estar falando também de dados de telemetria, né, de dispositivos conectados, dele poder compartilhar dados dos local onde ele transita, por exemplo, que pode ser bem interessante para uma seguradora de auto fazer uma cotação, por exemplo, para ele. Tá? Então, acho que, Fraga, resumindo aqui, são esses dois grandes blocos de dados que vão estar no ambiente, lembrando que eles têm características bem diferentes, né? Um é totalmente público e o outro vai ser compartilhado com outra sociedade mediante o consentimento do cliente. Puxando esse gancho, Paloma, dessa questão dos dados que você colocou, eu me coloco na posição do consumidor também, né? E que tipo de informação que a gente tem que passar para o consumidor para dar alguma tranquilidade a ele a respeito do compartilhamento dessas informações, né, que são informações que às vezes as pessoas têm um cuidado, né, têm uma preocupação. Então, a respeito da segurança na troca dessas informações, eu queria escutar aqui da parte de tecnologia da informação, que tipo de conforto que a gente pode passar para quem está nos assistindo, Léo, a respeito da segurança e a privacidade nessa troca de informações. Se você puder comentar um pouquinho. Claro, Fraga. Obrigado aí pela pergunta, obrigado, pessoal. Esse é um ponto super importante, né, do nosso projeto. A gente está falando aí de criação de um ecossistema de APIs, né? Então a gente está falando da exposição desses dados cadastrais e transacionais das pessoas por meio da internet, né? Através de protocolos web, né? Protocolo HTTP, protocolo que é o que a gente utiliza hoje na internet, né? Então, isso, por si só, já deve causar um receio nas pessoas. Pô, a gente está fazendo troca de dados, né? Compartilhamento dos meus dados cadastrais, meus dados de movimentação de apólice, meus dados de sinistro pela web, né? Que coisa, né? Será que isso não causa algum receio? Eu acho que a gente tem um excelente ponto de preocupação, né? O que nos torna segurança prioridade em nosso projeto, mas eu acho que a tecnologia já deu uma excelente resposta para esse tipo de problema, né? Então, hoje, até no Open Banking e Open Banking em outros países, no Reino Unido, na Austrália, o Open Banking do Brasil utilizou as melhores práticas de segurança para esse tipo de ecossistema no seu projeto, né? E a gente está compartilhando muito isso com o Banco Central, né? Então, trazendo todo esse arcabouço de segurança, todo esse diretório de participantes, onde a gente garante que essas transações, na origem, já sejam identificadas. Quem está transacionando no início do processo de compartilhamento já é uma entidade que está cadastrada num diretório de participantes, e no fim também, né? Quem consome essa informação pessoal, essa informação cadastral e transacional, é uma entidade reconhecida dentro desse ecossistema. Então, a gente expõe isso de forma segura para todo mundo. Eu acho que eu fico muito confortável para falar que esse ambiente tem um arcabouço de segurança cibernética muito robusto e que o dado vai poder ser transacionado, caminhar dentro desse conduinte, né, que são as APIs, de forma segura, de forma criptografada,
com os maiores padrões de segurança hoje estabelecidos nesse tipo de arquitetura. A gente está falando também, né, eu acho que falando de segurança, a gente sempre tem que levar em consideração 3 aspectos, e isso a gente coloca no manual de segurança dessas APIs que vão ser publicadas, que seriam proteção, a detecção e a reação a algum tipo de problema, né? Proteção, a gente está falando de alguns protocolos aí. As APIs vão estar num padrão REST, né, que é um padrão arquitetural de API. Elas vão utilizar o AUF 2.0, que é um protocolo de autorização que permite que uma aplicação se autentique em outra aplicação. É utilizado o OpenID Connect, que é um protocolo de identidade simples, é um padrão aberto que todo mundo, de alguma forma, que conversa via API, que transaciona via API já conhece. E, por fim, especificamente para o Open Banking, e isso não no Brasil, em outras jurisdições, foi criado um perfil de segurança que se chama FAP. Esse FAP é o Financial Grade APIs, que define uma série de regras de como a gente vai utilizar o AUF 2 e o OpenID Connect. Então, essa sopa de letrinha, assim, esses protocolos que a gente usa na TI, assim, de certa forma foram pesquisados e estudados para gerar uma segurança muito robusta no nosso processo. Então, esses dados, por mais que sejam trocados através da web, da internet, né, eles têm uma camada de segurança super robusta. A detecção, a gente exige que as empresas, as seguradoras que vão participar desse Open Banking mantenham trilhas de auditoria, ou seja, para toda transação em relação às fases mais avançadas do Open Insurance, as empresas vão ter que manter, conhecer de onde veio aquela transação, endereço de onde veio, porta de comunicação, origem da chamada. Então, tudo vai ser rastreado dentro desse ambiente. E isso gera também mais uma segurança para o consumidor. Olha, apesar de estar compartilhando meu dado, eu sei que ele está sendo compartilhado num ambiente robusto e num ambiente que vai ser altamente rastreável pela estrutura de governança desse projeto. E, por fim, a reação, né? Identificada alguma vulnerabilidade, as empresas vão ter autonomia para fazer bloqueios dessas APIs que foram identificadas, algumas vulnerabilidades, e totalmente compatível com a política de segurança cibernética da instituição. Por isso que a gente tem uma vinculação grande com a nossa norma de segurança cibernética. Eu acho que esses 3 pontos assim me deixam muito confortável para que na criação desse ambiente, desse ecossistema, tudo vai ocorrer de forma bem segura. A gente já tem cases no mundo, isso já está rodando, e realmente a segurança é uma preocupação, mas também a tecnologia já deu essa resposta para esse problema. Obrigado, Leonardo. Bom, a gente tem, então, uma situação de que um ambiente que é altamente favorável ao consumidor, centrado no consumidor, que dá a segurança que o consumidor necessita, traz inovação, promove a inclusão financeira e ainda promove o desenvolvimento econômico do país, né? Então, assim, Barata, quando é que isso vai começar? As pessoas, principalmente consumidores que estão nos assistindo, né? E todos nós somos consumidores de serviços financeiros, né? Quando é que a gente vai poder se beneficiar logo desse ecossistema? Quais são os prazos aí de implementação? Fraga, como você já falou, e o Léo também, a Paloma, o projeto tem claramente tem diferentes entregas ao longo, né, do que está sendo previsto. Então, assim como o Banco Central fez com razoável sucesso até então no Open Bank, nós também estamos propondo, né, algumas fases de entrega. Tá? Então, inicialmente, né, está previsto a entrega do que a gente chama de Open Data, que são os dados abertos e seguros, como a Paloma já falou, basicamente vai tratar da parte de canais de atendimentos, né, e produtos disponíveis das empresas, né? Então, essa primeira fase a gente está prevendo para iniciar em dezembro de 2021, só que também ela está sendo feita de uma forma que é faseada também. Ela inicia com alguns produtos, tá? Os principais produtos que são do nosso setor, por exemplo, seguro automóvel, seguro residencial, e alguns produtos de seguros de pessoas, né? E vai acontecer até maio de 2022, onde vão entrar os demais produtos no ecossistema. Depois,
em maio de 2022, está previsto o compartilhamento de dados pessoais. E aí vai, como também a Paula já falou, a questão dos cadastros dos clientes, né, movimentações das apólices, né, dentro dos produtos. E a gente propôs que ele iniciasse mais à frente, em maio de 2022, até por uma questão que, como o Léo falou, é sopa de letrinhas, né, tem toda uma parte de segurança que vai ter que se avançar para que tenha uma segurança na troca dessas informações. Então, até isso foi pensado, para que, no começo, o Open Data, né, na fase 1, seja uma implementação um pouco mais simples, e essa estrutura vai evoluindo naturalmente para poder adicionar as novas necessidades que o Open Insurance terá. Nessa segunda fase, nós certamente, né, como o Léo já falou, vamos ter necessidade de camadas de segurança adicionais que terão que ser desenvolvidas com calma e tranquilidade. Então, por isso, a gente propôs que fosse feito a partir de maio de 2022 a entrada dos cadastros de dados, compartilhamento de dados pessoais dentro do ambiente. E, por fim, existe uma terceira fase, que é a questão da efetivação de serviços dentro do ambiente. Por exemplo, uma contratação dentro do ambiente, realização de endosso, um aviso de sinistro, portabilidade de previdência, enfim, alguns serviços que foram previstos, né, que poderá também acontecer a partir de julho de 2022. Um ponto também que cabe destacar novamente é que essas duas fases também possuem etapas e elas vão seguir, ali ao final, o cronograma do nosso SRO, que é o nosso sistema de registro, né, das nossas apólices. Por quê? Porque a gente vai beber da mesma fonte de informação. Então, os padrões que estão sendo implementados no SRO vão ser aproveitados aqui, ou seja, está tudo ali conectado, digamos, né? Obrigado, Barata, pelas suas considerações. Léo, sobre o ponto de vista do consumidor e a jornada do consentimento, o que você pode passar para a gente aí sobre essa jornada? Esse é um ponto também muito interessante, Fraga. Vai existir um duplo cheque de identificação e autenticação desse cliente, né? Primeiro, na instituição receptora, que é a instituição que está querendo acesso aos dados daquele cliente, né? O cliente tem uma jornada de consentimento. Ele vai chegar e se identificar nessa instituição e falar, olha, eu sou eu, estou aqui através de um ambiente seguro e me identifiquei e quero compartilhar esse dado. O consumidor vai dizer exatamente qual dado que ele quer compartilhar, qual prazo que ele quer compartilhar isso e para que instituição ele está pretendendo compartilhar esse dado. Seria a instituição doadora, né? A instituição que vai doar, vai mandar esses dados para a instituição receptora, né? Então, na instituição doadora, ele vai fazer uma autorização para que esse dado transite para a instituição receptora, ou seja, você tem um duplo cheque aí, o consentimento na instituição receptora e a autorização na instituição doadora, né? Então, isso é um duplo cheque, mas isso não pode acontecer de forma trabalhosa para o cliente, um ciclo longo entre consentimento e autorização. A gente está baseando todo esse processo de experiência do cliente, de Customer Experience, em alguns princípios de experiência, né? O primeiro é a segurança e privacidade. Segurança, eu já falei um pouco sobre a segurança tecnológica, né, a robustez tecnológica desse ambiente, mas aqui é a segurança do cliente, né? Ele tem que ser adequadamente informado sobre a segurança do processo para que ele seja seguro em consentir esse compartilhamento, né? Então, tem que estar tudo muito claro para o consumidor. O segundo é agilidade. Esse processo não pode ser longo, né? A gente não pode criar um processo chato e isso provoca a desistência do cliente em compartilhar esse dado e aí não faz sentido o que a gente está fazendo, né? O terceiro ponto é conveniência e controle. Ele tem que ter total controle do que ele está compartilhando, ou seja, avaliar as suas necessidades, seus objetivos nesse compartilhamento, expectativas, e disponibilizar essas informações num ambiente onde ele tenha toda essa gestão de consentimento. Ele pode, inclusive, revogar esse consentimento que ele fez quando ele entender oportuno. Olha, não quero mais consentir esse dado para essa instituição, eu acho que isso para mim não faz mais sentido, eu quero revogar isso, ou seja, ele tem que ter uma gestão e controle desse consentimento. E, por fim, a transparência, né? O cliente deve ter tudo isso muito claro para ele. Olha só, o meu objetivo em compartilhar esse dado é esse, e isso tem que estar muito claro nessa jornada para ele, né? A gente espera que o cliente seja informado com clareza, de forma tempestiva, sobre que dados ele compartilhou, os motivos por que ele compartilhou esse dado, e tudo numa linguagem assim bem simples, bem compreensível
independente do conhecimento prévio daquele cliente num sistema financeiro, né? Como ele navega, como ele faz, ele utiliza aplicativos, ele utiliza algumas aplicações na internet, isso não interessa muito. O cliente pode ser um leigo nesse tipo de uso, mas ele tem que deixar, tudo tem que ser muito claro para ele, simples e objetivo. Eu acho que com isso a gente consegue jornadas incríveis de experiência com o nosso consumidor, a gente simplifica toda a linguagem do seguro para ele e a gente, de fato, possibilita um ambiente de inclusão financeira do consumidor no Brasil, Fraga. Eu acho que esses pontos assim a gente tem que ter muito claros sobre esses desafios, né? Que isso gera alguns desafios para a gente, mas que se a gente se basear em alguns princípios, em alguns métodos para que isso aconteça de forma fluida, eu acho que o projeto tem tudo para dar certo. Isso aí, obrigado, Léo. Paloma, você pode depois passar um pouco para a gente e para quem está nos assistindo, né, alguns exemplos de aplicação no mercado de seguros e previdência, né? Que tipo de benefício para o consumidor a gente já pode começar a vislumbrar assim, para o consumidor? Olha, Fraga, eu acho que os benefícios, eu acho que a gente ainda não tem nem noção do que pode vir por aí, né? Porque, assim, a gente sabe que o acesso a esses dados abertos, né? E, eventualmente, né, dos dados pessoais, né, se o cliente consentir, ele vai gerar muita solução para o cliente, vai gerar muito serviço, muito produto que a gente não tem nem ideia ainda, né? Então, assim, a gente pode até dar uns exemplos aqui, que eu acho que são exemplos importantes, né, para o consumidor entender, mas a gente sabe que não vão ser, a gente não consegue nem imaginar o que pode vir por aí, né? Um exemplo, por exemplo, né, para o consumidor, né, de um produto de previdência, né, é a agregação dos produtos financeiros, né? Ele vai poder, se ele autorizar, né, ele vai poder ter em um único local todos os seus produtos financeiros, né? Então ele vai poder visualizar que ele tem um fundo de investimento no banco A, ele vai poder visualizar que ele tem financiamento imobiliário no banco B, ele vai enxergar que ele tem um PGBL numa seguradora A, o VGBL na seguradora B. Então, ele vai conseguir enxergar toda a vida financeira dele num só local, né? Ele vai poder acessar a rentabilidade dos fundos de investimento, quanto que o produto de previdência está dando de rentabilidade para ele. Ele vai poder enxergar quanto que ele contribuiu para aquele plano de previdência durante o ano, por exemplo, para facilitar o controle do planejamento tributário, né? Então, a agregação de produtos financeiros, ela é muito interessante, esse exemplo, até porque ele mostra que está totalmente integrado com o Open Banking, né? A gente está falando aqui da vida financeira do cliente, não só de produtos de seguros, né, que vão estar no ambiente do Open Insurance, mas também de todos os produtos bancários que o cliente possua, né? Um outro ganho que eu vejo bem forte para os consumidores é o aumento da concorrência e a tendência de redução de preço. E, assim, para isso não ficar muito genérico, né? Falar, mas por que aumenta a concorrência e por que reduz o preço, né? Posso explicar duas situações, por exemplo, né? Em relação aos dados públicos, né? Como eu já comentei, que vão estar disponibilizados os produtos disponíveis para comercialização das seguradoras, por exemplo, né? Então, você vai ter um marketplace dos produtos de seguro. Então, você vai aumentar a oferta dos produtos de seguro, né? O cliente vai ter um leque maior de produtos para ele poder optar, né? Ele vai poder enxergar ali, por exemplo, se ele quer fazer um seguro automóvel, todas as seguradoras que oferecem seguro automóvel para ele no local onde ele mora, né? Então, quando você aumenta a oferta de produtos, né, você tem a tendência de redução de preço. Então, os dados públicos geram uma tendência de redução de preço, né? Por si só, pelo fato de ter um marketplace, né? Para o cliente que quiser compartilhar os seus dados, né, de uma seguradora para outra, existe também uma tendência de redução de preço. Por quê? Né? Hoje em dia, né, falando da parte atuarial, né, quando a seguradora precifica um produto, ela precifica com base naquilo que ela espera pagar em caso de um eventual sinistro, né? Então, ela precisa colocar uma margem de segurança, uma margem de risco em relação ao que ela vai cobrar, porque é difícil ela conhecer totalmente o risco que ela está assumindo quando ela aceita aquele risco, né? Quando o cliente contrata aquele produto.
Então, assim, à medida que o cliente disponibilizar para ela o acesso à informação histórica dele, de qual o valor de prêmio que ele paga, se ele paga os prêmios em dia, qual o histórico de sinistros, né, que ele tem, os dados da telemetria, eu vou poder enxergar por onde aquele consumidor ele anda, né, por exemplo. Então, assim, quando ele disponibilizar para a seguradora essa gama de informações, a seguradora vai conhecer melhor aquele cliente, né? Então, ela vai conhecer melhor o risco que ela está efetivamente assumindo, né? E aí, consequentemente, ela vai poder colocar uma margem de segurança menor, né? Porque ela tem mais conhecimento do risco que ela está assumindo. E assim, a gente espera que vá, sim, haver uma redução de preço para aquele cliente que consiga, que queira, né, compartilhar os seus dados. Então, acho que esses são os 2 exemplos, não sei, a gente não tem como falar todos os exemplos, né, mas esses são 2 exemplos claros que eu vejo de benefícios para o consumidor. Obrigado, Paloma. Bom, a gente está chegando aqui no tempo do painel. Eu quero agradecer a todos que assistiram, agradecer também a organização do evento novamente, complementar aqui que vários modelos de negócios têm surgido ao redor do mundo, fortemente calcados em APIs abertas, na otimização de escolhas de produtos para o cliente. Isso gera, de fato, preços mais compatíveis ao perfil do cliente, gera alcance, ampliação da cobertura, enfim, são vários benefícios que até eu não havia comentado no início do painel, mas que a gente mira e a gente espera que o mercado de seguros, o setor como um todo, certamente vai se beneficiar muito desse ecossistema. Tá? Então, obrigado pela participação aqui de todos vocês aqui no painel, Paloma, Leonardo e Thiago, e a gente se vê num próximo. Obrigado. Pessoal, estou aqui de volta, mas para dizer para vocês que o nosso evento está chegando ao fim hoje, porém, eu quero continuar falando com vocês, quero saber o que vocês acharam da nossa programação, das nossas palestras, então não deixem de seguir as nossas páginas, mandarem mensagens para a gente, entrem em contato, se quiserem contato de algum palestrante também, a gente está aqui para vocês. Então, fiquem ligados nos nossos canais, a gente continua por aqui, e é isso, galera. Amanhã tem muito mais. Muito obrigado novamente a todos aqui pela atenção e até mais. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Na verdade, a gente é que agradece a oportunidade. Aproveitem a Open Banking Week. Desejo a todos um ótimo seminário. Abraço. Obrigado pelos insights, pela compartilhar a experiência de vocês. Fica aqui meu agradecimento a toda a organização pelo convite em participar desse excelente painel. Valeu, pessoal. Valeu. E obrigado a todos e um bom proveito no Open Banking Week. Um abraço aí, espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Até uma próxima. Estamos aí para continuar em outras oportunidades essa discussão tão importante aí para o sistema financeiro brasileiro. Muito obrigado. Boa tarde a todos.